Saudita, então vai em cima. Quando faltarem poucos minutos para começar no brinco é que vai entrar nossa transmissão. Tem que terminar, pelo menos, enquanto não terminar o Sauditão, não pode entrar, mas vai transmitir. Meus amigos, trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Gilberto Sufi, lá no Brinco de Ouro. Olha, vamos começar então com uma super entrevista. Breno Beretta, esse é o cara. O menino fustigador vai atrás, todo dia, entrevistando, a procura e tal. Guarani e Santa Cruz. Aí, Breno Beretta, Edu, sabe que lembra? Ricardo Rocha. Ricardo Rocha veio do Santa Cruz pro Guarani. Foi contratado como lateral direito e virou zagueiro. Foi vice-campeão brasileiro de 86 e naquele 11 de abril de 85, bem antes, no Maracanã, uma vitória espetacular do Guarani de virada 2-1. Inclusive o Ricardo Rocha fez o gol de empate. O gol foi do Edmar, o gol da vitória aos 43, Edmar, 2-1. E com detalhe, o Guarani com a menos. Porque no primeiro tempo, estava 1-0 pro Flamengo, pênalti pro Flamengo. Cobrou, o Valdir Pérez defendeu. Daqui a pouco, outro pênalti pro Flamengo. O Flamengo bateu, Valdir Pérez pegou. O Gizão mandou voltar, alegando que ele tinha se adiantado. Aí o Júlio César não aguentou, se exaltou, foi expulso. E o Ricardo Rocha, que era lateral dele, foi pra zaga. Inclusive, uma partida sensacional. Meus amigos, vamos lá. Breno Beretta e o nosso convidado especial. Bom, nosso contato nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes é com o Ricardo Rocha, que foi ídolo do Guarani, ídolo do Santa Cruz, e neste sábado, justamente os dois times se enfrentam. Ô Ricardo, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Bandeirantes, falando aqui no Grupo Bandeirantes, tela da Band também. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse jogo. Você que foi ídolo dos dois lados, você se lembra de jogos que você enfrentou o Guarani pelo Santa Cruz e vice-versa, de jogos que você enfrentou o Santa Cruz jogando pelo Guarani? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Fala, amigos da Bandeirantes, prazer falar com vocês. Não, de coração eu não me lembro não, faz muitos anos e não tenho uma lembrança de ter jogado Guarani e Santa Cruz e Guarani. Ainda não tenho essa lembrança e a data se houve esse jogo, né? Mas fico feliz, né? São dois clubes que eu amo, que eu gosto, que é o Santa Cruz, onde eu iniciei, né? E aí o Guarani, né? Foi uma experiência maravilhosa que eu tive na minha vida, né? Me ensinou muita coisa. Agora, Ricardo, você começou como lateral direito, né? No Santo Amaro de Pernambuco. Você passou a se fixar como zagueiro no Santa Cruz ou no Guarani? Como que foi e quando foi? E se você chegou a ser improvisado ao longo da sua carreira também como lateral direito? Porque hoje em dia tem muito improviso, né? Na sua época eu acho que não tinha muito. Não tinha muito esse improviso, claro, mas eu jogava nas duas funções. Quando eu fui vendido para o Guarani, eu fui vendido como lateral. Eu me destaquei no Santa Cruz, jogava de zagueiro, sempre fui zagueiro na base, mas me tornei titular da lateral direito do Santa Cruz. E o Guarani me contrata como lateral direito, né? Na realidade, o Guarani me contrata como lateral direito em 1985. Ô Ricardo, teve um jogo emblemático em 1985, quando você jogava pelo Guarani, que o Valdir Pérez defendeu 3 pênaltis do Flamengo lá no Maracanã, né? Ele jogava pelo Guarani, um do Bebeto. Aí o Marquinho bateu um pênalti, ele defendeu, o juiz mandou voltar, ele defendeu novamente. Você marcou gol aquele dia no Maracanã, vitória do Guarani por 2-1, e você estava jogando de lateral direito aquele dia. Depois você passou a jogar como zagueiro no Guarani. Como que funcionou essa situação, ou você esporadicamente jogava de lateral direito? Bem, na realidade eu passei a jogar como zagueiro depois que eu fiz uma cirurgia de pubis, né, no ano de 1986, se eu não me engano, 86. Eu precisei fazer uma cirurgia de pubis, e aí o médico que fez minha cirurgia, o Dr. Abrão Fischer, me perguntou se eu jogava em alguma outra posição. Eu falei que sim, que eu era zagueiro também. E ele me orientou para ir para a zaga, porque era melhor, porque uma cirurgia de pubis, você compromete muito seu adutor e toda hora você vai estar cruzando ali como lateral. E aí quando eu cheguei
da minha cirurgia, falei com o presidente, né, Leonel Martins, e eles sabiam, porque eu já tinha feito alguns jogos como zagueiro e ido muito bem. E eles estavam vendendo o Júlio César. Né? O Júlio César estava sendo vendido. Então ele me fixa na zaga, mas ele perguntou se eu tinha algum lateral. E aí eu indico o Marco Antônio, que era de Santa Cruz, jogou comigo, jogava de lateral direito e esquerdo também. Então eu indiquei o Marco Antônio e aí eu me torno o Ricardo zagueiro no Guarani no ano de 1987. Nós estamos conversando com o Ricardo Rocha, que foi um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, que atuou tanto pelo Guarani quanto pelo Santa Cruz, que é o jogo importante da Série C deste sábado. Ô Ricardo, falando inicialmente do Santa Cruz, você que também acompanha bastante o Santa Cruz, que eu sei, como que você vê esse atual momento do Santa, que apesar de ter subido para a Série C e de ter uma das maiores folhas salariais, está passando por problemas financeiros, está passando por problema da SAF, e a gente sabe as dificuldades que o Santa está tendo, né? Muito, as dificuldades são imensas, o Santa Cruz atravessa momentos dificílimos, as pessoas que foram da SAF não cumpriram o que estava no contrato, né? E até agora estão querendo colocar 8 milhões, estão querendo cobrar 29 milhões para sair, né, a SAF sair de Santa Cruz. Eu nunca vi uma coisa dessa, é impressionante o que fizeram com Santa Cruz. Eu estou muito revoltado, estou triste com tudo isso que está acontecendo, né? Mas enfim, vamos esperar. O Bruno, presidente, eu conheço, ele está tentando mudar essa situação, espero que mude o mais rápido possível, porque atravessa um momento dificílimo, não só na parte financeira, como técnica. A equipe não vem funcionando. Hoje Santa Cruz tem 4 pontos, está ali fora da classificação, como o próprio Guarani, né? Mas se você pegar para chegar ali na fase de classificação, a diferença é muito pouca, de 3, 4 pontos, 2 pontos. Então, eu acho que tem que trabalhar. É muito difícil você jogar a Série C, mas Santa Cruz precisa melhorar. São salários atrasados, são problemas seríssimos que o Santa Cruz atravessa hoje. Hoje eu diria que o Guarani está numa situação melhor do que o Santa Cruz, né? Então, vamos torcer para que essas duas equipes possam subir para a Série B, mas o Santa Cruz precisa remontar muita coisa. Agora, pelo lado do Guarani, como que você está vendo o trabalho que está sendo realizado no Guarani? É o segundo ano seguido que o Guarani monta o time mais caro da Série C. O ano passado bateu na trave e a pressão esse ano está gigantesca logo de cara, né? Em cima do trabalho do técnico Hélio Cizenando, em cima dos jogadores. Como você está vendo o Guarani? É normal essa pressão, né? Até porque o ano passado, como você falou, bateu na trave, todos esperavam a subida do Guarani, isso não aconteceu, né? E um pouco de revolta do torcedor, mas que tenha paciência, não só com o treinador, mas com os jogadores, né? É início ainda, tem muito jogo pela frente, né? Mas é claro, precisa melhorar, precisa ganhar os jogos em casa, somar pontos. Como eu te falei, o Guarani hoje ele tem uma situação melhor do que a do Santa Cruz, estou te falando, muito melhor, né? Eu confio no trabalho também das pessoas que trabalham no Guarani, o seu presidente, né? E que a torcida apoie, porque é fundamental. Eu joguei aí 3 anos e meio da minha vida e sei o que é o amor do bugrino, do torcedor do Guarani. Então esse é o apelo que eu faço. Independente, ainda não está atravessando um grande momento, mas tem muita coisa pela frente, muita coisa pode mudar. Eu diria que o Guarani é um forte candidato a ir para a Série B do ano que vem. Nós estamos conversando com o Ricardo Rocha. Ô Ricardo, o que você pode falar dos 2 times na Série C do Brasileiro, 2 dos times que marcaram a sua história, que eu sei que mexem com o seu coração? Como que é ver 2 times grandes, de grandes torcidas, como o Guarani e o Santa Cruz, disputando a Série C, sendo que o lugar dos 2 é na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Você disputava jogos pela Série A nos 2 clubes, né? Bom, a gente fica triste, né, com o que está acontecendo, tanto com o Guarani, há alguns anos, Santa Cruz também há muitos anos, né, e eu, principalmente seu torcedor, né, a gente sabe a paixão que tem, eu sei o que é o torcedor de Santa Cruz, né, essa paixão que tem, isso é muito ruim, né, e também o Guarani, a paixão que o torcedor bugrino tem pelo seu time. Então a gente fica triste com tudo isso, porque eu peguei esses 2 clubes muito organizados. Santa Cruz na minha época era muito organizado, né? Hoje mudou muito, né? O Guarani para mim foi
um salto de qualidade. Eu aprendi muito no Guarani, né? Minha primeira convocação foi no Guarani pela seleção brasileira. Minha primeira bola de prata como jogador eu ganhei no Guarani, né? De placar. Então, o Guarani foi um ensinamento muito grande, né? Agora atravessa um momento difícil os dois, né? Em alguns momentos financeiros, alguns momentos técnicos dentro de campo, táticos, treinadores, mas enfim, eu acho que os dois têm tudo para tentar subir esse ano. É difícil, não é mole. Tô te falando, não é mole. Você tá numa Série D, numa Série C, numa Série B, para chegar no A também, na minha época. Tinha muitos clubes na Série A, mas também, e eu participei, era 90 clubes no Campeonato Brasileiro, entendeu? Eram muitos times, então, hoje só são 20, então, você subir e permanecer é muito, muito difícil, mas espero que os dois tenham condições. Todo mundo fala em Série A, eu acho que é muito cedo, tem que sair da C para B, e aí fazer um trabalho estrutural para permanecer o quanto tempo que for, o maior tempo que for, você está na A. Mas é muito difícil você permanecer, até porque os clubes hoje, o futebol se faz com muito dinheiro, e é isso que está acontecendo no futebol brasileiro. Alguns clubes com muito dinheiro e outros com muito pouco, né? Por isso que quando você sobe, raramente um clube da B fica na A. Alguns ficaram, mas terminaram caindo, caso do Ceará, do próprio Fortaleza. O próprio Fortaleza, se eu não me engano, ficou 6, 7 anos na primeira divisão, mas tem um momento que é difícil de você se permanecer na Série A. Então eu torço para que os dois possam, o mais rápido possível, subir para a Série B e com trabalho, com seriedade, e ir para A. Mas o mais importante agora é pensar sair da C para B. Agora, para encerrar com você, Ricardo Rocha, até agradecendo sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, eu queria que você projetasse o jogo deste sábado. Você está esperando qual o resultado no jogo desse sábado? Como que fica o coração de dois times que você gosta bastante se enfrentando? O que você está esperando que aconteça no Brinco de Ouro, Ricardo? Eu espero que seja um grande jogo, né? Dois clubes que eu amo, tanto Santa Cruz, onde eu nasci, como o Guarani, que foi uma casa para mim, né? É difícil. O Guarani hoje tem 6 pontos, Santa Cruz tem 4, né? O Guarani tem uma vitória e 3 empates, né? Santa Cruz tem, se eu não me engano, 4 pontos, que seriam em 4 jogos, 2 derrotas, uma vitória e um empate. Então é muito pouco também, mas tem muita coisa pela frente. Eu acho que tem muita coisa para se fazer. Claro que não pode esperar muito, porque os jogos vão acontecendo, e um jogo como esse é difícil você falar quem vai ganhar. Eu acho que o Guarani chega um pouquinho melhor do que o Santa Cruz nesse momento, né? Não tem tanta pressão como tem. Os dois lados tem pressão, mas Santa Cruz é outro tipo de pressão, né? Da torcida, o estádio que não pode jogar, não tem dinheiro, enfim, muitos problemas seríssimos. O Guarani chega mais tranquilo, mas é um grande jogo e vamos esperar. Não quero dar um prognóstico aqui, mas o empate para mim seria maravilhoso, porque eu gosto dos dois clubes, mas o empate também pode ser muito ruim para os dois. Um ponto só, às vezes, dentro de casa para o Guarani é ruim, para o Santa Cruz talvez seja um pouco melhor, mas vamos esperar o jogo. Espero que Santa Cruz e Guarani, ou seja, Guarani e Santa Cruz no Brinco de Ouro, seja um grande jogo, tá? Beijão a todos da Bandeirantes, tá? E contem comigo aí. Valeu, galera. Aí, grande Ricardo Rocha, grande entrevista, grande trabalho do Breno Beretta. Já Roger Willis, hein? Brinco de Ouro. Vamos até o brinco. Ricardo Rocha. Então, ele foi contratado como lateral direito, você viu que ele falou, confirmou. Aí, contusão no pubis, e o Júlio César está sendo vendido. E quem colocou o Ricardo Rocha como zagueiro foi Carlos Gainetti. Carlos Gainetti. Esse jogo aqui de 85, abril de 85 no Maracanã, Guarani de virada 2-1 no Flamengo, Ricardo Rocha fez gol, o Júlio César foi expulso, o Valdir Pérez defendeu 3 pênaltis, o técnico era Luri Sandri. Mas o Ricardo Rocha conviveu com Neto, Edmar, Barbieri, João Paulo, Evair, Tite, Wilson Gotardo, Valdir Pérez, Júlio César, Barbieri, Chiquinho Carioca, um elenco espetacular, vice-campeão brasileiro 86 e 87 também, agora ele foi vice-brasileiro. E disputou também 2 Libertadores nessa década também. A primeira foi em 79, evidente, por causa do título de 78. Então, o Ricardo Rocha, campeão brasileiro, vice de 86, vice-campeão brasileiro de 86. Ele também jogou, do Guarani foi pro Sporting. Jogou no São Paulo, Santos, Real Madrid, Vasco, Fluminense e Flamengo. Só isso. 2 Copas, em 90 na Itália, foi reserva. Em 94 nos Estados Unidos, no Tetra, ele só jogou, o primeiro jogou contra a Rússia. Ele se machucou, não jogou mais. Mas é considerado como sim
o tetracampeão mundial. Vamos ao brinco, Roger Williams, latinha Bandeirantes na mão. Alô, Roger, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Edu. Boa tarde, torcedor do Concentração. Já falamos ao vivo da cabine Bandeirantes aqui no Brinco de Ouro da Princesa com 28 graus. Uma tarde de sábado de feriado prolongado do Dia do Trabalhador que foi ontem. Dia 1º de maio, dia que lembramos também da morte do ídolo Ayrton Senna, né? Mas o brinco maravilhoso, gramado cada vez melhor, parece vinho, hein? Como entende muito bem o nosso CH, vinho quanto mais velho, bem guardado, melhor. Esse gramado tá sensacional. Me chamou a atenção, Eduzaço, a presença do torcedor do Santa Cruz do lado externo. Eu cheguei aqui há cerca de 40 minutos, muita gente do Santinha, hein? Muita gente, há muitos anos não joga aqui o Santa Cruz, verdade. Eles fizeram concentração ontem à noite nos bares do Cambuí, nos bares do Centro de Convivência, uma grande concentração. Nós devemos ter aqui uma boa presença do torcedor. Aliás, já tem boa presença de público do Santa Cruz, que fica na cabeceira à direita do tobogã. Cerca de 20, 30 torcedores, mas que chegaram, entraram muito cedo. Mas a grande concentração do torcedor do Tricolor, do Pernambuco, né, o Cobra Coral, vai entrar depois. Assim como também vi muita gente do Guarani chegando. Aliás, uma presença muito tranquila das duas torcidas juntas, inclusive aqui na avenida, perto da placa ali do Jardim Proença, muitos torcedores do Santa Cruz e do Guarani juntos, aquela paz, aquele respeito que a gente gosta, que a gente admira e aplaude. Então devemos ter aqui um público bom. Guarani tem o terceiro melhor público do campeonato, em média, 4.500 torcedores em média, 9.000 no total, foram só 2 jogos aqui. Volta a jogar em sua casa o Guarani e a expectativa para uma boa vitória, a vitória que venha depois de 2 jogos, para que o Guarani possa chegar aí a 9 pontos e galgar aí próximo ao G4 ainda nessa rodada. Tá tudo certo por aqui, uma tarde maravilhosa, viu, Eduzaço? Eu gostei do Ray-Ban, hein, sensacional. Essa não é de copiloto, é do comandante mesmo, hein? Do 747, descendo no aeroporto internacional de Viracopos. Nem fala com a torre, o piloto que tem. Você vai ver um Ray-Ban desse nem fala com a torre, desce direto. A hora que Gleger Zorzinho entrar e ele ver, ele vai fazer um comentário. Ele adora a minha indumentária. Você sabe que o Gleger Zorzinho, ele me pede conselhos de moda. Claro. Ele me pede, Roger, qual o penteado, qual é o Ray-Ban que eu posso usar? Você é influenciador. Qual é o traje? Ô, Du, eu achei um dado legal aqui pro início do Concentração, hein? Então fala. O reencontro dos clubes quase 9 anos depois. Quase 9 anos depois. O último duelo, o Guarani e Santa Cruz, foi em 2017. 19 de vitória agosto do Bugrão, você tem aí. Não tem. 2-0, né? Sabe por quê? Nesse dia aí, o Roger, 19 de agosto de 2017, foi um sábado. O Guarani venceu por 2-0. Eu não trabalhei nesse dia, o CH ficou no meu lugar aqui. O CH... Você sabe o que esse resultado ocasionou pro Santa Cruz? O rebaixamento. O Guarani venceu o Santa lá em 2017, rebaixou o Santa Cruz para a Série C naquele ano. E desde então, desde 2017, 9 anos que os dois gigantes não se encontram, de estádios belíssimos. O Guarani tem o Brincaço aqui onde nós estamos agora. O Santa Cruz Futebol Clube tem o Mundão do Arruda. Que estádio maravilhoso, né? Um colosso, né? Já teve capacidade para 80 mil lugares. E 9 anos depois, imagina essa galera nordestina aqui, pessoal de Recife, os pernambucanos que vivem na região, que vivem no estado e que tem aí no Santa Cruz o maior time de torcida, dizem, lá em Recife, essa saudade, né, de ver jogar. Então por isso que eu espero hoje aqui um público bom e um jogo melhor ainda, Edu. Oi, Edu. Opa, atenção, ele pegou na respiração, hein? Eu respirei e Breno entrou. Grande Breno, tudo bem, Breno? Boa tarde, Breno. No cacuete, hein? Um abraço para você, Edu, pro Roger Williams, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, pro Gleger, daqui a pouquinho vai estar com a gente também, todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes, torcedor do Guarani, tem bastante gente lá fora, Edu. A expectativa é de um bom público, até maior do que foi nas 2 primeiras vezes que o Guarani entrou em campo aqui na Série C. Tem bastante gente acompanhando a Rádio Bandeirantes e a expectativa também, porque já sai a escalação, que eu passei na segunda-feira, né? Imagino que o Hélio Cizenando, passei na última quinta-feira, melhor dizendo, né? Em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, imagino que o Hélio vai com as 4 novidades mesmo, Edu. E quais são?
Ian, lateral direito, vai estrear com a camisa do Guarani, jovem da base. Carlos Eduardo, que já estreou contra o Maranhão, mas agora ele tá melhor fisicamente. No meio-campo, no lugar do Isaac como segundo volante, ele que é segundo volante de origem, né? E na direita vai o Ian no lugar do Inayan. Na zaga, o Maurício Antônio ganhou a posição do Rafael Donato até no intervalo do último jogo. Também vai para o jogo. E na frente, o Maranhão vai ter a oportunidade de começar no lugar do Luca, que está vetado pelo departamento médico, Edu. Muito bem, segura, Breno, já você vem com a escalação, porque agora é hora dos comentaristas, hein? CH, falando da sua expectativa desses Guarani e Santa Cruz. Um abraço, boa tarde, CH. Olá, Edu, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos falar do Guarani que enfrenta o Santa Cruz em casa, já, com transmissão aqui na Rádio Bandeirantes e na tela da Band também, não é? Agora, o Santa Cruz precisa do resultado tanto quanto o Guarani. Vive uma crise sem precedentes, uma crise institucional, financeira, de ordem, de organização, e dentro do campo o técnico Claudinei está super pressionado. E do lado do Guarani é a mesma coisa, né? Só a parte administrativa que tem uma grande incerteza, que já serão marcadas ou remarcadas as eleições, não é? Financeiramente o clube até o presente momento não está tendo maiores problemas ou pequenos problemas, mas dentro do campo a pressão é exatamente a mesma. O trabalho do Hélio não agrada, a torcida está insatisfeita com o time, principalmente pelo tamanho do investimento, né? Então vamos ver se hoje vai ser diferente. Ele vai mexer no time, mas sinceramente, tudo no campo teórico, tá, gente? Se ele escalar o Maranhão de começo, por exemplo, que ele faça 3 gols e o Guarani vença, boa sorte para ele, bom profissional, mas eu não faria desta maneira, né? O mais importante é que o Guarani seja intenso, seja concentrado, seja organizado para tentar vencer o Santa Cruz, porque eu tenho certeza de uma coisa, Edu, o Guarani tem toda oportunidade e capacidade de vencer, mas que o jogo vai ser difícil, vai ser, viu, meu amigo? Bom trabalho na TV pra você, CH. Muito obrigado. E agora o Tigrão, hein? Tigrão, fala logo, daqui a pouco você tem que ir na TV. Um abraço, boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Edu. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Concentração da Bandeirantes. Daqui a pouquinho, Guarani e Santa Cruz. Há quanto tempo que não acontece esse jogo, hein? 2 grandes times, duas camisas, 2 grandes histórias, mas 2 times com grandes problemas no momento também. Os 2 treinadores aí ameaçados nos seus respectivos cargos e o Guarani vai tentar aí quebrar uma sequência negativa de 2 resultados ruins. É bem verdade que em 4 jogos o time não perdeu ainda, mas também não vem convencendo. O desempenho é preocupante. O empate frustrante contra a Itabaiana há 2 semanas atrás no próprio Brinco de Ouro. E na segunda-feira dessa semana, o empate igualmente frustrante de 1-1 contra a Ferroviária fora. Ah, mas empatou fora, não é bom? Só que foi o time reserva da Ferroviária que estava se preservando, ou preservando os seus titulares, para a grande decisão que foi quinta-feira, no empate de 1-1, quando a Ferroviária subiu para a Série 1, voltou à divisão de elite do futebol paulista. Então, 2 times que vêm aí realmente com muita instabilidade, com muita irregularidade. E o que interessa mais aqui diretamente a todos nós é o Guarani e o técnico Hélio Cizenando sinalizando aí com algumas modificações na equipe. Algumas modificações na lateral direita, no meio-campo, no ataque, porque o Luca não joga, na zaga, né? Na defesa, lateral. Bom, vamos ver. Eu espero que o Guarani realmente mostre algo a mais do que vem mostrando no campeonato. Há uma insatisfação latente por parte da torcida e o Guarani precisa mostrar um pouco mais de organização, de apetite, de perícia nas finalizações e de padrão de jogo. Essa é a minha expectativa para o grande pega de daqui a pouquinho, 17 horas,
no Brinco de Ouro da Princesa, com grande transmissão da Bandeirantes, Edu. Muito bem, Tigrão. Bom trabalho na TV, hein? Olha, é assim que terminar o Campeonato da Arábia Saudita, entra a transmissão na TV de Guarani e Santa Cruz. Demora um pouquinho, mas entra, hein? Enquanto terminar, não pode começar a transmissão daqui. Deixa eu ver aqui. Olha, é o seguinte. Breno, não saiu a escalação, né? Tá pra sair. Ainda não, tá pra sair. Aliás, o Hélio já falou com a TV, já falou com o Vinícius Abarca aqui, já deu uma entrevista, né? Aquela entrevista pré-jogo. Sim. E que eles colocam um pouquinho antes de entrar a transmissão na TV. Estão irrigando o gramado nesse momento, aquela irrigação que eles costumam fazer aqui no Brinco antes dos jogos. Os times ainda não subiram pro aquecimento. Mas já vai pintar a escalação tanto do Guarani quanto da equipe do Santa Cruz. Santa Cruz que hoje, Edu, não vai ter o Regis, né? Aliás, eu acho que é reforço para o Santa Cruz não ter o Regis, porque o Regis está jogando mal desde quando ele saiu do Guarani, a última passagem aqui. Lembra, Edu? Nossa, que coisa. O Regis, ele foi 20 e 21, né? Que ele foi bem aqui. Depois ele voltou. Mas eu vou te contar, mas como o Regis foi uma decepção. Não sei o que aconteceu com os rapazes aí. Eu não sei. Em todo lugar que ele tá indo, Edu. Outro dia eu assisti jogo do Santa Cruz, não fez absolutamente nada. Realmente complicado. Depois ele andou, ele voltou pro Coritiba, foi muito mal. Teve no Remo, né? Isso? Teve no Remo. Isso, teve no Remo, agora tá no Santa Cruz. Tá no Santa Cruz. O Regis, um grande meia, fez gol em derby, foi 1-0, o Guarani venceu. Aquela época... E o salário dele não é barato não, viu, Edu? Aliás, a folha salarial, ontem a gente ouviu com exclusividade aqui na Rádio Bandeirantes, o Alex Brasil, o executivo de futebol, ele não quis tocar no assunto da folha, mas eu sei, fui atrás, que a folha do Santa Cruz é a segunda maior da Série C. Ela tá batendo lá nos 2 milhões de reais. O Batista até tentou tirar do Alex, falou, a folha é 2 milhões e meio, ele falou, não passa perto disso. Mas eu sei que a folha deve estar lá na casa de 1.800.000 reais, por volta disso. E a folha salarial do Guarani passa de 2 milhões de reais, Edu. Mas a maior da Série C. Ô Breno, Edu, 3 meses de direitos de imagem atrasados do Santa, hein? Isso, e de CLT quase 2 meses. Olha isso, e inclusive o lateral direito Israel e o volante Wagner Balotelli, ambos que aliás foram titulares no acesso da Série D para a Série C do ano passado, eles pediram para deixar o clube, tem problemas na SAF do Santa Cruz, quer dizer, o extra-campo do Santinha também não tá bem, viu, Edu? Olha, é o seguinte, enquanto isso, vamos fazer o seguinte, teve um jogo na história entre Guarani e Santa Cruz, 1974, 1-0 no Brinco, 1-0 Guarani, gol de Mingo Doceiro. Os saudosos se lembram de Mingo, ponta esquerda, tinha um chute muito forte, né? E teve um derby em 72, Guarani ganhou de 1-0, gol de Mingo. Pra você, eu não tenho gol do Mingo contra o Santa Cruz, mas eu tenho gol nesse derby aqui. Vamos lá, 20 de fevereiro de 72, nós vamos ver, incrível, olha, o Guarani com Tobias, Wilson, Moacir, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Barnabé, depois Carlinhos, Eri Carlos, depois Dante, Washington e Mingo, técnico Zé Duarte. E a ponte com Wilson, Quiqueto, Gali, Dagoberto, Valdir e Santos, Chicão e Serginho, Paulinho, depois Mosca, Ditinho, Manfrini, Tuta, depois Adilson, técnico Cilinho. É o Brinco de Ouro, hein? Público 14.422, claro, não tinha o tobogã, tava longe ainda de ter o tobogã. E aí foi uma festa porque foi a primeira vitória do Guarani sobre a Ponte depois que a Ponte subiu. Ficou quase 10 anos na segunda divisão, a Ponte subiu em 69, frequentou o Paulistão a partir de 1970. E aí então, o Mingo foi muito comemorada essa vitória pelo Bugrino. Vamos ver o gol, você no YouTube, olha, tá o placar. Olha o placarzinho antigo do Guarani para você matar saudades. Tem impressão que aí esse é o Flamarion dominando a bola. Olha lá, o chute, o Wilson Quinteto rebate e o Mingo marca. Foi uma falha, dá para voltar só no gol, meu querido Lucas? Por gentileza. Vai voltar aí, mas olha a falha do goleiro Wilson Quinteto, hein? Foi um baita de um goleiro, olha lá. Ela pingou, bateu no peito dele e o Mingo se aproveitou e fez 1-0 pelo torneio Laudo Natel, segunda fase. Tinha esses torneios antigamente, né? Tá aí realmente um derby que marcou aí na época.
E aí... Saiu o Guarani, viu, Edu? Saiu o Guarani. Foi no Cacoete, viu, Breno? Eu No coloquei o gol aqui Cacoete. E o Santa também saiu, Edu. O Santa também saiu. Então, maestro Elton Grimaldi, Bugre escalado. Avante, avante, meu Bugre, com fibra e Festemol. Kaique França, o goleiro número 1. Ian, lateral direito, estreando com a camisa do Guarani A2. Na zaga, Maurício Antônio, 13 e Jonathan, 4. Ala esquerda, Emerson, meia dúzia. No meio campo, William Farias, o capitão, 8. Carlos Eduardo, 15. Cachoeira, 21. E João Paulo, 10. No ataque, Herbert com a 11. E Maranhão, camisa 19. Aquele time que eu já adiantava na última quinta-feira, Edu. Então a mudança na lateral direita, esse menino Ian. Ian no lugar do Inayan. Ian Maurício Antônio no lugar do Donato. Donato nem Ian no banco, no lugar tá, do né? Inayan. Não, Rafael Donato no banco. Maurício Antônio no lugar do Donato. Carlos Eduardo no lugar do Isaac. E o Maranhão no lugar do Luca. Que é o banco, Edu? Deixa eu ver uma coisa aqui. Cadê o Isaac? Não tá no banco? O Isaac não está nem no banco de reservas. Ele estava treinando. Essa semana eu vim aqui na quinta-feira. Ele estava treinando normalmente. Hoje não fica nem no banco de reservas, Edu. Só um detalhe aqui. O Isaac, deixa eu pegar aqui no site do Mariolândia, acho que está com 99 jogos, né? Deixa eu pegar aqui. Exatamente. Ele tá com... Hoje completaria 100. 99. Se ele entrasse hoje, seria a 100ª partida. Fica pra próxima aí, a 100ª do Isaac. O grande problema do Isaac é que ele faz um jogo bom e 10 ruins, né, Edu? É muito irregular, né? Nunca conseguiu se firmar. Se pegar o histórico do Isaac, só pra você ter uma ideia, dos 99 jogos, você quer ver? Ele foi substituído em 63 dos 99 jogos. E entrou durante 28 vezes entrou durante a partida. Bom, vamos ao banco aí, Breno. O banco é Matheus Klaus, 12. Inayan, 14. Renan Castro, 16. Rafael, 3. Donato, 5. Natan Melo voltando, Edu. Camisa 18, ele que está recuperado daquela contusão lá do dia 15 de fevereiro contra o Palmeiras. Diego Torres, 20. Dentinho, 17. Cauã Jesus, 23. Mirandinha, 22. Guilherme Paredes, 7. E Kevin, número 9, Edu. Você colocou na escalação no Cacoete o Guilherme Cachoeira no meio, né? Você falou o ataque. Sim, Herbert e Maranhão. É porque ele tem jogado mais como meia, Edu. Como meia, né? Palavras do próprio Hélio Cizenando. Ele vai às vezes pra beirada, né? Ele até deu uma entrevista essa semana, que eu fiz uma entrevista exclusiva com ele. Ele falou que tem a liberdade de cair pra beirada pelo meio, mas o Hélio, até na última coletiva aqui no Brinco, no jogo contra a Itabaiana, ele falou, eu pedi pra ele ficar mais centralizado, ou seja, jogando como meia, que é a função de origem dele. Então o meio você colocou William Farias e Carlos Eduardo, que eu coloquei do Capivariano, o William, né? Isso. E agora ele tá recuperado fisicamente, porque eu sei, Edu, que ele não tava bem fisicamente no primeiro jogo. Mas agora ele tá recuperado. Eu não sei quantos dias são do jogo do Maranhão pra cá, são 3 semanas, mais ou menos, Edu? Peraí, que jogo que é? Você falou que é do primeiro jogo do Maranhão pra cá, 3 semanas ou um mês, mais ou menos? Não, pera um pouquinho, é fácil de ver aqui. Tá aqui contra o Maranhão, foi a estreia na Série B. Deixa eu ver aqui. Na foi Série 1-1. C. Tá, foi no dia 4 de abril. 4 de abril. 4 de abril. O Maranhão tá jogou nessa quase partida, um mês, não? Né? O Maranhão jogou essa partida? Não, o Breno, o Maranhão não, ele não foi. É que tá tendo um delayzinho, ele não foi, Edu. o Breno. Fazer o seguinte, deixa eu falar e eu dou uma paradinha, você responde. Deixa eu ver uma coisa aqui. Kaique França. Não tá. O Maranhão se machucou no Paulista, né? Ele não foi. Pra esse jogo ele não foi, Edu.
O Carlos Eduardo, ele entrou no segundo tempo, mas ele não estava bem fisicamente. Então, quase um mês depois, agora ele vai entrar e vai ter oportunidade, porque ele está melhor fisicamente. Então, por gentileza, repita. Eu vou até te contar quem me falou isso. Foi o próprio Hélio, Edu. Então, por gentileza, repita o Guarani, Breno. Kaique França, Ian, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson, William Farias, Carlos Eduardo, Guilherme Cachoeira e João Paulo, Herbert e Maranhão. Esse é o time do Guarani para o jogo diante do Santa Cruz logo mais. O Marcos Ortiz, mandando um abraço até para ele, tá sempre nos acompanhando, Edu. Ele até disse que o último jogo do Maranhão foi o derby, no dia 30 de janeiro. Então faz tempo, hein? Dia 31, dia 31 de janeiro. Perfeito. 31. Então um pouquinho mais de um mês, né? Vamos lá. Isso. Um abraço pro Marcos Ortiz aí, grande parceiro nosso aí, um grande cara, é o Planeta Guarani, né, Breno? Planeta Guarani. Exatamente. Ó, sobre o Isaac, Edu, tá dizendo o seguinte, aqui o Guarani citou que ele teve um desconforto muscular no último treino, ou seja, na sexta, porque na quinta eu vim, ele estava treinando normalmente, então ele não está no banco hoje porque teve um desconforto muscular. E o Luca, departamento médico, informou que ele teve um estiramento muscular na coxa esquerda, viu, Edu? Perfeito, vamos ao Santa Cruz. Atenção, maestro Elton Grimaldi. Olha lá, ficou legal, né? Tá legal, Greg, beleza, tá legal, viu? Tá tudo certinho, viu? Segura, Greg, segura. Oi, Breno, o Santa Cruz. Vamos lá, o Santa Cruz, definido escalado por Claudinei Oliveira com Thiago Coelho, que deixou a ponte, foi pro Santa Cruz, o goleiro, número 1. Thiago Enes, lateral direito com a 2. Eu vou colocar na ordem que tá aqui, depois eu passo na ordem correta. Eurico Lima, 3. Fabinho, 7, que é o capitão. Ronald, 17. Patrick Alain, aquele que no ano passado jogou pela equipe do Náutico, camisa 20. Thiago Marques, 23. Silva, 26. Edson Miranda, 27, Zé Mário, 31 e Everaldo, camisa 37, aquele atacante conhecido, atuou na equipe do Fluminense, Edu. Ah, Everaldo, é ele, perfeito. E no banco? É ele. E no banco, o banco tem Gabriel Souza, 25, Roquende, Roquende, melhor dizendo, Roquende, 12. Roquende. Roquende, verdade, Roquende, 12. William Alves, 4. Pedro Favela, 5. Alex Juan, meia dúzia. Quirino, número 9, é o artilheiro do time na temporada. Vitinho, 18. Renato, 19. Newton, 21. Heron, 28. Marquinhos, 29. E Jefferson, camisa 30, Edu. Não é mais favela, é comunidade. O Pedrão tem que mudar o nome dele, né? Pedro Comunidade. E o treineiro? Claudinei Oliveira, que um dia já dirigiu o Guarani. Foram só 7 jogos no Guarani. Curtíssimo, entre 2024 por aí. E no apito, olha... O apito eu vou ter que pegar aqui, eu vou pedir pro Roger, que ele é mais rápido do que eu, pra ele passar o apito, Edu. O apito Gustavo Ervino Bauerman, catarinense no apito, assistido por Alexandre de Medeiros Lodete de Santa Catarina, Diogo Bernanti, também de Santa Catarina, a quarta árbitra é paulista Mariana Nani Batalha, e com a ajuda do pessoal aqui da imprensa de Pernambuco, é um esquema 4-3-3, Thiago Coelho, Thiago Enes, Eurico Lima, Edson Miranda, Zé Mário, Silva, Fabinho, Patrick Alain, Ronald, Thiago Marques e Everaldo, Edu Pinheiro. Se entrar Roquende, vai complicar pra você, hein?
Rô Kennedy, pode deixar que a trava-língua aqui tá feitinha. E Pedro Favela. O que é isso, rapaz? E o público aí, Breno? O público tá chegando, viu, Edu? Tá chegando o público aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas tem muita gente lá fora. Aliás, tem torcedores do Santa Cruz, porque as torcidas uniformizadas são amigas, então tem até torcedor com a camisa do Santa Cruz aqui na porta do Brinco, na entrada principal, passando por aqui, viu, Edu? Muito bem. Bom, ele foi revelado e jogou no Guarani. Não jogou no Santa Cruz, mas jogou no Náutico, entre outros tantos, né? Corinthians e por aí afora. E hoje é nosso comentarista, que já entrou e vazou o áudio, né? Mas foi bom. Vazou aí, Edu. Pelo menos já sabe que ele chegou. Um grande abraço, Zorzinho. Fala, Gleger, tudo bem? O Gleger saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Tudo bem, boa tarde, Edu. Tá me ouvindo bem aí, Edu? Tá tudo certo? Tá meio xoxo, mas tá bom. Tá meio som de lata, mas tá bom. Lucas Pessoa já mandou, estamos ajustando aqui, pessoal da técnica. Então, assim, Edu, um abraço pra você, um abraço especial pra amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo importante, né, pro Guarani. Eu, assim, tô dando uma olhada aqui, o Breno Beretta postou lá no grupo lá a escalação, falou, né? Muitas mudanças, não sei se são as mudanças que eu faria, mas enfim, a gente tem que esperar a bola rolar pra ver. Eu acho que na lateral direita tinha que mexer, isso é fato. Na defesa também, tá aí o Maurício Antônio ganhando uma oportunidade. No meio de campo, o Carlos Eduardo é aquele mesmo lá do Capivariano, né? Então, assim, um jogador de confiança do treinador, tá ganhando uma oportunidade também. E na frente, Edu, com a ausência do Luca, ele escalou o Maranhão. Eu não escalaria o Maranhão, por exemplo, eu escalaria o Kevin, menino Kevin, que entrou no último jogo. Ah, Gleger, mas o menino não foi bem. Mas quem foi bem no último jogo? Né? Quem foi bem? E acho que a base ela precisa ter uma atenção especial e me parece, mesmo com a escalação do Ian, tá lá na lateral direita, de que o Hélio Cizenano é um cara que tem uma certa, eu vou dizer restrição, né? Mas não gosta muito da base. Essa é a minha leitura, é o que eu vejo, tomara que não seja isso, mas enfim, diante de todos os jogos que ele teve à frente do Guarani, foi isso que ele passou para nós, por exemplo, para mim como comentarista, para o torcedor também. Estou recebendo 1 milhão de mensagens aqui, a galera tá brava com ele, viu, Edu? A galera tem meu WhatsApp, não gostou da escalação, né? A galera tá mandando aqui, não gostou da escalação não. Torcedor não gostou, por exemplo, não gostou da escalação do Maranhão, não gostou da escalação do Carlos Eduardo e também não gostou da mexida que ele faz lá no sistema defensivo. Então, mas assim, a gente tem que esperar a bola rolar e tomara que o Guarani vença o jogo hoje. Eu acho que hoje é um jogo de firmação, é um jogo para que o Guarani possa ter uma evolução, digamos assim, na parte técnica, demonstrar um bom futebol, porque até o momento o Guarani tem somado pontos? Tem, isso é fato. Mas o futebol apresentado dentro de campo não tem agradado o torcedor, Edu. Olha, o Ian Henrique, viu, o Breno, e ele foi emprestado, não sei para quê, e pro Internacional, para base do Inter, né? Internacional de Porto Alegre, isso, base do Inter, daí ele voltou. Mas ele já fez 15 jogos. Tá bem nos treinamentos, viu? Oi? Ele tá bem nos treinamentos, viu, Edu? Bem... Tá chegando com delay aí, Edu? Tá um delayzinho aí, a gente tá falando em cima aí. Olha, ele já fez 15 jogos pelo profissional, viu, o Breno? Ele fez um jogo em 2023, 7 jogos em 2024 e 7 jogos em 2025. Ian Henrique, né? Então, ele reestreia hoje na equipe, depois de empréstimo, né? Ele nasceu em 4 de novembro de 2005. Ele tem 20 anos. Vai fazer novembro 21. É carioca, Ian Henrique Rodrigues da Silva. Eu lembro dele, é claro que eu lembro dele, né? Ok, vou fazer o seguinte, ô Breno, mais alguma informação aí, Breno? Como é que tá o gramado? O gramado tá perfeitinho, Edu. O gramado é aquela qualidade de final de Copa do Mundo, né? Vai ser a mesma grama da final da Copa do Mundo. Tá Roma 31, se eu não me engano, é o nome da grama, a espécie da grama. O time do Santa Cruz, nesse momento, já está realizando o processo de aquecimento. O Guarani ainda não subiu pro gramado do Brinco, viu, Edu? Outra coisa, ô Breno, eu tava vendo a tabela, os próximos jogos,
de Guarani e da Ponte. E no dia 1º de junho, é uma segunda-feira, a tabela na Série C marca Guarani e Amazonas para o Brinco. E marca na tabela da Série B, no dia 1º de junho, segunda-feira, Ponte e Botafogo da Paraíba. Vai ter que mudar, não, então, Botafogo né, de Ribeirão Preto, perdão. De Ribeirão Preto. Então, você não tem notícia ainda se mudou, né? Alguém vai ter que mudar aí. Não, ainda. Alguém vai ter que mudar. Sai no site da CBF, sai. Eu vou até conferir depois se aconteceu alguma coisa de mudança, mas o oficial é o site da CBF, Edu. Tanto para a Série B quanto para a Série C. Eu olhei, sabe quando você olha de novo, vê novamente. 1º de junho, incrível. Só se eles deixam de último. 1º de junho? Só se eles deixam de última hora para mudar, né? Assim, uns 10 dias antes, 15 dias antes para mudar. É mais ou menos isso que eles fazem as mudanças. Já vai aparecer, que tem que olhar todo dia. E restam 15 rodadas para o Guarani, 15 rodadas. O Guarani vai fazer 8 jogos em casa pro de hoje e 7 fora, viu, Breno? No geral, o Guarani, em 19 rodadas, o Guarani, que é total 19, né? São 20 clubes, 19 rodadas, depois 8 se classificam. Isso. Das 19 rodadas, o Guarani faz 10 no Brinco e 9 fora. De qualquer maneira, um jogo a mais no Brinco do que fora. É uma vantagem que o Guarani tem que prevalecer. Já bobeou porque empatou com o Itabaiana, né? Agora tem que recuperar fora essa pontuação também. Ô Breno, eu vou dar uma faturada, tá? E depois... Fica à vontade, Edu. Atenção, Gleger Zorzin. O Gleger vai analisar o Gleger. E o Roger Williams vai dar o veredito final. Eu vou explicar como é que vai ser. Tenham calma. Gleger Zorzin analisando o goleiro Gleger. Me explica aí. E o Roger Williams dando o veredito final. Eu volto em 1 minuto. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Concentração. Pessoal, é o seguinte, o papo é o seguinte. Em 2005, Recife pegou fogo. Reta final da Série B, valendo acesso pro Brasileirão. Vocês lembram aquele jogo? Grêmio e Náutico nos aflitos? Náutico e Grêmio nos aflitos? No mesmo dia, no momento, jogava no Arrudão Santa Cruz e Portuguesa. Quem que era o goleiro da Portuguesa? Gleger Zorzinho. Aquele jogo, Náutico e Grêmio, pênalti pro Náutico, chutou na trave. No segundo tempo, outro pênalti pro Náutico. Galato defendeu. Foram 4 jogadores do Grêmio expulso. O Grêmio jogando com 7. E aí o Anderson fez o gol sensacional. O Grêmio venceu por 1-0. A batalha dos aflitos, né? E o Grêmio subiu. E no Arrudão valia acesso. Santa Cruz e Portuguesa. 40 mil de público. Gleger Zorzinho, repito, no gol da Portuguesa. Aí a Portuguesa fez 1-0 com o Kleber de pênalti. O Johnson era um africano, né? Ele sofreu o pênalti. Angolano. 1-0 Portuguesa. Aí vamos ver aqui o gol que o Gleger leva de empate. Vamos lá, momento 4:16, Luquinha. Pode passar. Atenção você no YouTube, hein? Olha lá, Carlinhos Bala. Carlinhos Bala arranca pela ponta direita. Olha lá, aí quem bate é Reinaldo. Ô, Gleger, pelo amor de Deus, hein? Que é isso? Cara do doido. Ô, Edu, olha quem que é o árbitro desse jogo aí. Heber Roberto Lopes. Ah, de Santa Catarina, Heber Roberto Lopes. Aquele carequinha. Olha lá. Aos 38 minutos do primeiro tempo. Esse é o empate, hein? É o empate do Santa Cruz. Olha lá, de novo vendo, cruzamento. O Reinaldo sem chance. Bom, você não vai dar nota, não. Você não foi culpado, né, Gleger? Aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Olha o Arruda. Agora 5:18, momento 5:18, por gentileza, Lucas, 5:18. Vamos ver a virada aqui do Santa Cruz. De novo o Reinaldo, de cabeça. Lá o Gleger, olha lá, lateral cobrado. Esse é Rosenbrick. Rosenbrick, olha lá. E sai da marcação, cruzou de cabeça. Nossa, o Gleger queria morrer. O Gleger queria morrer com o zagueirão. Virou ainda no primeiro tempo. É Rosenbrick. Do Santa! Reinaldo. Rosenbrick cruzou, Reinaldo de cabeça. O Reinaldo fez os 2 gols. Vira. Pra cima da Portuguesa, pra cima da Lusa. Agora vamos ao momento 6:18. Momento 6:18. O Gleger foi batido, rapaz. O zagueirão Almir salvou você, Gleger. O Almir, olha lá. Salvou de novo o Almir. Ah, de novo. 2 gols que o Almir salvou. Você joga sendo driblado, mas o que é isso? Será que vai repetir? Cara, que momento. Tá na conta do Almir. Na conta do Almir. Olha, sem brincadeira nenhuma. Olha lá, de novo, olha lá. Limpou, olha lá. Olha, o Gleger. O Almir salvou. Ô, Gleger. Que isso? Pelo amor de Deus. Bom, agora momento 8, redondo, 8:00. Atenção, momento 8:00. Vamos aqui. Não, é 7:03, perdão. 7:03. Agora eu vou limpar sua barra, Gleger. Você fez 2 defesas. Olha lá. Salvou cara a cara. Gleger faz a defesa. Gleger faz defesa, vamos lá. Pode colocar a sonora. Xavier. Pediu Lecheva, recebeu. Vai tentar o chute, arriscou. Gleger. Defendeu e pediu atendimento. Parou. A nota da defesa, hein, Gleger? A nota da defesa. Essa aí, Edu, 8.25. 8.25. Veredito final, Roger Williams, a nota da defesa. 8. Se o Gleger deu 8.25, eu vou dar 8.9.
8 Eu sou menos exigente do que ele. E o segundo gol lá, eu acho que dava pra se esticava, pega, hein? Oi, Breno. Você quer um detalhe? Quem tá narrando, eu não tô vendo, mas tô ouvindo, né? É o Rembrandt Júnior. Ele era narrador do Sport TV do Grupo Globo. Hoje em dia, ele é apresentador e narrador da Band, inclusive. Eu até mandei um boletim lá pra Band de Recife. Hoje em dia ele tá na Band em Recife, viu? É, o Gleger comentando. É ele, né, Gleger? É ele mesmo. O Gleger confirmando que é ele mesmo, hein? É ele mesmo. Bom, você fez as suas defesas aí. Agora, momento 8. Atenção, hein? Luquinha, momento 8-0-0. Outra defesa do Gleger. Rosenbrick, vamos ver como é que foi a defesa do Gleger, hein? Tava 2-1 pro Santa Cruz com 40 mil e tinha torcida portuguesa lá, cara. Tinha torcida portuguesa. Vamos colocar aqui o momento 8. Atenção, isso foi 2005. Valendo acesso para a Série B. Olha lá. Pé direito, hein? Com o pé direito, Rosenbrick. O Carlinhos não tem chance para bater. Tocou pro Rosenbrick, pé direito, Gleger! Foi duas aí. Pé direito, hein? Com o pé direito, Rosenbrick. É isso, hein? É um a cada 5 anos que eles... Não tem chance para bater. Tocou pro Rosenbrick, pé direito, Gleger! Aí, tá vendo? Mostrei 3 suas, hein? Com o pé direito, Rosenbrick. É isso, hein? Anota dessa daí, Gleger. O pessoal podia mandar essas imagens aí no meu WhatsApp, hein? Pra fazer aquele TBT de quinta-feira, hein? Essa daí, Edu, a nota dessa daí é 7,98. Roger Williams. 8,2. Ô, Edu. Ah, e teve uma na trave. O Carlinhos chutou uma no travessão, uma cobrança de falta. Depois o Johnson perdeu o incrível. O africano perdeu o gol incrível. Vamos aqui, momento 10-08. Momento 10-08. Outra defesa do Gleger, hein? O Reinaldo. É a última. Com 2 gols de Reinaldo e um de Kleber. Ah, não, esse foi o gol incrível que perdeu o Johnson, né? Seria um empate. Bala toca para Xavier. Olha lá. Cruzamento. Saiu mal. Gleger saiu mal. A bola sobrou para Leonardo. Olha lá. Olha a defesa do Gleger. Uma falha e uma grande defesa. Gleger faz a defesa e Reinaldo teve a chance de fazer o... Anota, Gleger. Anota. Que recuperação, hein, Edu? Você viu só? Foi na recuperação essa daí, né? Mas saiu mal. Erro na saída, errei o tempo da bola. Depois foi numa recuperação extraordinária, exatamente. Sai muito mal. Essa daí é o grau de dificuldade para esse erro da saída, 7,47. Abaixou por causa da falha. Roger Williams. Oi, Edu. Você cortou de forma propícia, providencial, sabendo que seu zagueiro não cortaria, não foi falha. Nota 9. Beleza. Oi, Breno. Não, só falar, deixar um registro aqui, até foi ideia do Gleger, assim que saiu o Arzu, né, a gente falava na tela da Band, olha, tem que deixar o Diego Schau como primeiro preparador de goleiros, e o Gleger até ressaltava, porque todo mundo falou, né, o Kaique França falou numa entrevista pra mim, o próprio Arzu falou, ó, o Diego Schau tem condições totais de ser o principal, e o Gleger foi a primeira pessoa a falar e dar ideia, falou, ó, tem que dar espaço pro Leandro Santos, que já foi goleiro do Guarani, e hoje é o preparador de goleiros do Sub-17, para ele ser o auxiliar. E é isso que vem acontecendo. Desde quando saiu o Arzu, o Leandro Santos vem sendo o auxiliar do Diego Schau. Inclusive, os dois estão aquecendo os goleiros nesse momento aqui no Brinco. Muito bem. É importante, né, o Breno, dar uma subida, fica legal, né? Você pega da oportunidade, pessoal da base aí. São pessoas da casa, né? Pessoas que já estavam aqui, que são muito competentes e estavam merecendo a oportunidade. E o Gleger, que conhece bem os dois, inclusive, citou, né? Deu essa ideia, falou, ó, não precisa trazer uma pessoa de fora. E realmente o Guarani não trouxe até agora, tá dando oportunidade para os dois. E para encerrar, viu, Gleger? Virou você, tempo, Edu. Eu vi aqui na retrospectiva, Guarani e Santa Cruz, você goleiro do Guarani no ano de 2000. Copa João Avelange, no Brinco, um Guarani 0, Santa Cruz também 0. René Simões era técnico do Santa Cruz. Dario Pereira, técnico do Guarani. Poxa, você pegou Dario Pereira, hein, Gleger? Sensacional.
e Copa Jogador 2000. Você lembra? Me lembro desse jogo. Ô, Edu, Edu, dá uma olhadinha aí, vê se eu não me engano, foi o primeiro jogo do campeonato. Dá uma olhada aí. Foi o primeiro, exatamente. O Guarani fez uma preparação, foram 3 amistosos, contra a Volta Redonda, Inter de Porto Alegre, e fez também contra a Volta Redonda, Internacional de Porto Alegre no Brinco, e o jogo de volta contra o Inter em Porto Alegre. Foram 2 com o Inter e 1 contra o Volta Redonda. E aí começou a Copa 30 de julho de 2000, é um domingo, primeiro jogo. Muito bem. E aí, em 2001, esse que é o detalhe aqui, teve um Guarani Santa Cruz no Brinco, Brasileiro 2001, você no gol, o Santa Cruz venceu por 2-1, Muricy Ramalho era o técnico do Santa Cruz, olha aqui, que é Zé Mário, o técnico do Guarani. E aqui, Gleger, o gerente de futebol do Guarani era o Neto. Foi uma partida ridícula. Durante a semana, o gerente de futebol Neto comunicou que vários jogadores seriam dispensados ou devolvidos. Os goleiros Gleger, devolvido ao Corinthians, Edervan e Galas sairiam. O volante Fausto, o meia Guaru, o zagueiro Marcelo Souza e também o zagueiro Hernani, o volante Helder, voltaria para o Santos. Em compensação, o técnico Zé Mário já tinha renovado para mais um ano com o Guarani. Você lembra dessa situação, Gleger? Então, Edu, desse jogo eu não me lembro. Não, mas você não jogou. Da situação. Não. Quem jogou foi Gilberto no gol. Não. Isso. Eu cheguei depois desse jogo, se eu não me engano. Se eu não me engano, o Gilberto era o goleiro. Eu não me lembro agora. Aqui é final 2001. Mas você voltou pro Corinthians. Voltei pro Corinthians, então foi isso. Então eu já tinha terminado. A gente já tinha conquistado lá a permanência, né? Não cairia mais. Isso. Né? E aí alguns jogadores que tinham vindo emprestados seriam devolvidos. Me lembro, assim, exatamente. Um dos últimos jogos do campeonato, eu não joguei. Tá aqui, última partida do Brasileiro 2001. Essa situação aí, beleza. Meus amigos, é o seguinte, eu tô encerrando aqui com concentração. Breno, destaque final, repito o Guarani, Bugra escalado. Guarani definido e escalado com Kaique França, Ian, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson, William Farias, Carlos Eduardo, Cachoeira e João Paulo, Herbert e Maranhão, o time do técnico Hélio Cizenando, Guarani, que nesse momento está realizando o processo de aquecimento aqui no gramado do Brinco, Edu. E o banco, Breno? Banco de reservas do Guarani, com Matheus Clausi, Nayan, Renan Castro, Rafael, Donato, Natan Melo, Diego Torres, Dentinho e Cauã Jesus, Mirandinha, Guilherme Parede e Kevin. Muito bem, bom jogo, Breno. Valeu, Edu. Roger Williams, preparado, meu filho? Tá tudo certo? Virou o tempo, Edu. Tava sol, muito calor, agora nuvens pesadas aqui nos céus de Campinas, nos arredores dos estádios. E eu não sei se não teremos água, hein? Não sei se o bebê se programou para isso. Mas sempre programado, viu, Roger? Trouxe o guarda-chuva, trouxe uma capa e se chover pretendo ficar aqui embaixo do toldo. Muito bem, você tá num subidão, Breno Beretta, impressionante. Podemos ter chuva inesperada para o jogo de hoje. Tomara que não, que o espetáculo ser legal aqui para esse estádio que promete um bom público, Edu. Olha, na previsão aqui, deixa eu ver, 17 horas, tá nublado, 17h41, pôr do sol. Não tem gotículas não, viu? Não tá programado chuva não, hein? Não tá programado Edu, chuva. Eu posso dar só um detalhe, Edu? Posso dar um detalhe? O Patrick Alain, os torcedores vão se lembrar negativamente quando ele estava no Náutico, aquele jogo na primeira fase do ano passado, ele fez um gol de falta, um jogador muito perigoso, o Guarani tem que ter cuidado com ele. Foi pelo Náutico, 1-0 aqui no Brinco, gol do placar eletrônico, e foi naquele jogo que o técnico Marcelo Fernandes caiu. Você lembra disso, Edu? Não, eu não lembro, deixa eu ver aqui. Primeira fase do ano passado pelo Náutico. Gol de falta, o Andrei pra mim falhou. E foi o Patrick Alain que fez o gol. Tem que tomar cuidado com ele. E o Marcelo Fernandes, naquela oportunidade, estava pressionado. Hoje os dois treinadores estão pressionados, né? Tanto Claudinei Oliveira quanto o técnico Hélio Cizenando. Então tem que tomar cuidado com o Patrick Alain, principalmente em bola parada.
É Guarani e Náutico, você falou, né? O ano passado. Isso, aqui no Brinco, primeira fase. O jogo que o Marcelo Fernandes caiu, inclusive ele não estava nem no banco. Estava o Copertino no banco porque ele estava suspenso, ele foi expulso contra o Anápolis. Então, pera um pouquinho só. Ah, tá aqui. Náutico, não, foi aqui no Brinco, 26 de julho. Deixa eu ver aqui, gol de quem? Patrick Alain de falta. Não, eu não tô lembrado, Breno, realmente eu não lembro. Aqui tem o Guarani e Náutico, foi o ano passado. 1-0 pro Náutico. É Lucas Cardoso que cobrou a falta, viu? Não foi o Patrick Alain, Edu? Deixa eu ver se o Patrick Alain Então o Patrick Alain aqui. Sofreu a falta. Náutico, Muriel, Carlinhos, Igor, tal, Samuel, Marco Antônio, Wender, Vinícius, Paulo. Não tô vendo o Patrick aqui não tá na escalação. Mas aqui já era o Hélio dos Anjos, era o técnico do Náutico. E Marcelo Fernandes, técnico do Guarani. Ele era um dos principais. Você tá vendo o primeiro da primeira fase, Edu? É da primeira fase, 26 de julho, porque teve depois. Guarani e Náutico teve em 13 de setembro de 2005. Deixa eu ver aqui, já era o Matheus Costa. Foi o último jogo do Fernandes mesmo, foi nesse aqui. Foi nesse jogo que ele caiu. Né? Mas beleza. Eu vou dar uma refazida aqui, ô Breno, você não vai atrasar a abertura aqui. Bom trabalho, Breno! Fica à vontade, Edu. Um abraço pra você também, Edu. E vem aí, Guarani Náutico com Roger Luiz e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Torcedor, agora o jogo é com a Rádio Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones da Bandeirantes aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Série C do Campeonato Brasileiro pede passagem quinta rodada. Guarani e Santa Cruz vão jogar para uma temperatura nesse momento de 27 graus, nublado em Campinas. Desde os portões abertos, uma grande movimentação de torcedores. Os bugrinos que compõem hoje a terceira melhor média de público da Série C do Campeonato Brasileiro. 9 mil bugrinos já vieram para cá em 2 jogos. Mas os torcedores do Santa Cruz Futebol Clube também se fazem presente numa grande massa pernambucana que obviamente mora aqui na nossa região e vem para acompanhar. Depois de 9 anos esse duelo volta a acontecer e com certeza vai ser no
placar importante. Os dois times pressionados. Os técnicos na corda bamba. Hélio Cizenando pelos lados do Guarani e Claudinei Oliveira pelos lados do Santa Cruz. Duas as folhas de pagamento mais caras da Série C do Campeonato Brasileiro. E nós estamos chegando em FM 85,7, aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, ou no seu aplicativo favorito, no portal carlosbatista.com.br, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você já está me vendo, eu estou aqui na cabine esportiva da Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe seu like pra mim, a meta hoje é 100 likes, então deixe o seu joia, faz esse favor, fortalece a amizade e deixe o seu comentário. Você sabe que comigo a bola rolando, eu vou chamando você, vou interagindo com você aqui na Bandeirantes, onde a interatividade faz a nossa programação esportiva. Em nome de Seara, presente há mais de 65 anos os lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol. Tem futebol na Bambambam. Tem futebol na Bandeirantes, chegando Guarani Santa Cruz, a bola rola em 15 minutos, aqui no Brinco, irrigação automática ligada de novo, depois do aquecimento das equipes, o pórtico da CBF já foi colocado, é lá que os times vão passar por debaixo, para se perfilarem para a execução do hino nacional do Brasil, e na Bandeirantes vem aí o giro de manchetes. Começando com Guarani, 6 pontos, 10ª colocação, repórter Bandeirantes, alô Breno Beretta, um abraço, bebê, boa tarde. Alô Roger Williams, um abraço pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani com 4 novidades, eu já adiantava desde a última quinta-feira. Ian na lateral direita, Maurício Antônio na zaga, Carlos Eduardo no meio campo e Maranhão no ataque. É o jogo pro Guarani buscar a vitória, tá pressionado e é claro que só os 3 pontos interessam diante da torcida bugrina aqui no Brinco, Roger. O Santa Cruz Futebol Clube Cobra Coral, o tricolor pernambucano, só 4 pontinhos, tá mal, os caras estão demais, hein? Estão demais os torcedores cobrando uma posição melhor do Santinha, hein, bebê? E mesmo assim, a torcida do Santa tá aqui, presente em bom número no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Claudinei Oliveira, que tá pressionado no comando da Cobra Coral, manda a campo 3 novidades com relação ao último jogo. O Regis, conhecido da torcida do Guarani, tá machucado, nem viajou. Israel e Balotelli foram embora, vão jogar a Série D de dado. Time que tá com problemas financeiros e vai ter 3 novidades: Thiago Enes, Patrick Alain e Everaldo. E é claro que eles vão buscar o resultado pra cima do Bugre esta tarde aqui em Campinas, Roger Williams. Convocado pelo Batista para comentar esse jogão importante para o Guarani. Veja, se o Guarani vence, ele começa a flertar com o grupo de frente na Série C do Campeonato Brasileiro. Essa é a expectativa, esse é o planejamento. Comentarista que já esteve lá e sabe tudo de futebol. Alô, Gleger Zorzinho, um abraço, boa tarde, Glegaço. Tudo bem, né, Roger? Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Algumas substituições, algumas mudanças, digamos assim, no time titular. Não é as mudanças que eu faria, mas eu acho que o torcedor tinha que ter tido. Alguma coisa tinha que acontecer. O Guarani não vem bem na competição, não faz bons jogos, não tem um padrão, não tem nenhuma estratégia e está tendo problema dentro da competição nos primeiros jogos. Então o Hélio tenta algumas mudanças, tomara que dê certo. Se você me perguntar, é o que você faria, Gleger? Não é o que eu faria. Mas enfim, vou esperar a bola rolar e a gente vai comentando. O que importa é que o Guarani faça um bom jogo e conquiste uma vitória. Roger.
Este Gleger Zorzin, deixa eu dar uma passada no plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Na Bandeirantes, o gol sai antes com ele, Edu Pinheiro. Alô, Eduzaço, um abraço. Grande abraço, Roger. Roger, só vou ouvir um pouquinho, peraí. Quero o som do estádio, Olha lá. Maranhão foi anunciado. A sonora do estádio para ele cinzelando, hein? Esse é o Washington Melo, grande Washington Melo. Olha o seguinte, eu começo pela Série A4. Valendo acesso, São Caetano e Penapolense empatam em 2-2. E com esse resultado, o Penapolense vai subindo para a Série A3. Incrível São Caetano, time que já foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores. O São Caetano na Série A4. E não está conseguindo subir em casa. No primeiro jogo, lá em Penápolis, foi 2-1 para Penapolense. Ah não, com esse empate vai subindo o Penapolense, hein? Exatamente, vai subindo o Penapolense. São Caetano precisa marcar um gol e aí iria para pênalti. Olha, na Série C, situação de momento, jogos desse final de semana, nós teremos ainda hoje, 19 horas, Confiança e Ituano, lá no Batistão Aracaju. Amanhã, Volta Redonda e Brusque, Ferroviária Anápolis, Amazonas e Caxias, Paysandu e Botafogo da Paraíba, a estreia do Marcelo Fernandes como técnico do Botafogo da Paraíba. E teremos amanhã, 19 horas, Maringá e Itabaiana. Na segunda-feira, 3 jogos, Ipiranga e Ituano, Floresta e Maranhão, Figueirense e o Barra de Santa Catarina. Brasileirão, hoje tem Palmeiras e Santos, às 18h30 como destaque. E os outros paulistas no Brasileirão, amanhã 16 horas, São Paulo e Bahia, lá em Bragança Paulista. O jogo vai ser em Bragança, hein? São Paulo e Bahia. O Bragantino joga em Chapecó, 18h30 e 20h30 de amanhã, Mirassol e Corinthians. Trabalhos técnicos aqui na Bandeirantes, de Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, comando do Gil Clever. E no brinco, Gilberto Suf, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos.
todos. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Bandeirantes. E no Nacional do Brasil, aqui no Brinco, e a Bandeirantes escala os times pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Avante, avante, meu bugre. Com fibra e destemor. A cada nova jornada. Guarani. Alô, alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, de olho em mais uma vitória na Série C do Campeonato Brasileiro e aqui no Brinco. Definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 1. Ian, lateral direito com a 2. Na zaga, Maurício Antônio 13 e Jonathan Costa 4. Na ala esquerda, Emerson meia dúzia. No meio campo, William Farias, o capitão com a 8. Carlos Eduardo 15, Cachoeira 21 e João Paulo 10. No ataque, Herbert veste a 11 e Maranhão 19. No banco, à disposição do técnico Hélio Cizenando, Matheus Klaus 12, Inayan 14, Renan Castro 16, Rafael 3, Donato número 5, 18 Natan Melo, 20 Diego Torres, 17 Dentinho, 23 Cauã Jesus, 22 Mirandinha, 7 Guilherme Parede, 9 para Kevin. É o Santa Cruz, pressionado, definido e escalado por Claudinei Oliveira, Thiago Coelho, número 1 goleiro. Thiago Enes, lateral direito com a 2. Na zaga, Eurico Lima 3 e Edson Miranda 27. Na ala esquerda, Zé Mário 31. No meio campo, Silva 26, Fabinho número 7, o capitão do time, e Patrick Alan 20. No ataque, Ronald 17, 37 Everaldo e 23 para Thiago Marques. No banco, à disposição de Claudinei Oliveira,
Roquene de 12, 25 Gabriel Silva, 4 William Alves, 5 Pedro Favela, meia dúzia Alex Juan, 9 o artilheiro Quirino, 18 Vitinho, 19 Renato, 21 Newton, 21 Heron, 29 Marquinhos e 30 para Jefferson. Arbitragem do jogo. De Santa Catarina, o trio. O árbitro é Gustavo Ervino Bauerman, auxiliar número 1, Alexandre de Medeiros, auxiliar número 2, Diogo Bendetti. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. É um jogo importante para o Guarani, um jogo difícil, né? Vai enfrentar uma equipe muito tradicional, a equipe do Santa Cruz. Tem um treinador que o torcedor bugrino conhece bem, que é o Claudinei Oliveira. Mas enfim, o Guarani precisa apresentar um bom futebol, né? Que há algum tempo não tá apresentando. A gente tem falado muito sobre isso, né? Alguns erros de posicionamento, erros de estratégia. O Guarani fazendo jogos ruins, conquistando um bom resultado. Conquistou aquela vitória contra o Volta Redonda, conquistou um empate tenebroso contra o Itabaiana, jogando aí mesmo no Brinco de Ouro. E depois fora de casa, contra uma equipe relativamente reserva da Ferroviária, o Guarani apenas empatou lá em Araraquara. Oportunidade para que o Guarani traga um bom resultado, e esse bom resultado é a vitória, mas enfim, independente de qualquer coisa, o Guarani precisa convencer, porque o campeonato, ele é um campeonato longo, um campeonato difícil, e é um campeonato que, na minha opinião, o Roger Williams, Breno Beretta, torcedores do Guarani, o Guarani entra como favorito. O Guarani tem um elenco muito bom, tem uma folha muito alta e por isso é uma espécie de obrigação de conquistar o acesso. Jogos dentro do Brinco de Ouro como este de hoje, o Guarani tem que ser efetivamente vitorioso, ganhar o jogo, 3 pontos, não fazer o que fez contra o Itabaiana, jogando aí mesmo no Brinco de Ouro. Então, essa é a minha expectativa, algumas mudanças eu não faria, por exemplo, o Maranhão eu não colocaria para jogar, colocaria o menino Kevin. Mas enfim, é o treinador, é ele que escala, é ele que está à frente, é ele que treina o time. E a nossa expectativa, claro, é de que o Guarani vença o jogo. E que o Maranhão pode fazer 2, 3 gols. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera. Pode ser que aconteça? Na minha opinião, não. Mas enfim, tomara que dê tudo certo. Roger Williams, é contigo aí para mais uma vitória do Bugre jogando no Brinco de Ouro. Valeu, Glegaço, é o que esperamos e a pátria bugrina também. Guarani e Santa Cruz na sua última corrente, a rodinha de oração, aquele último papo antes do início do jogo, através do trilar do árbitro Gustavo Bauerman, de Santa Catarina. Gustavo Bauerman, catarinense, ele que já apitou o jogo do Guarani há 2 anos atrás. E nós vamos detalhar tudo no árbitro e tudo no jogo, com bola rolando para você no FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ajoelhado Maranhão, ajoelhou-se, olhou para o céu, sinal da cruz, pede as bênçãos dos céus, que os deuses da bola estejam com você, garoto. Ele vai no comando de ataque bugrino hoje. Guarani à esquerda do seu rádio, defendendo o gol do portão de entrada. O goleiro Kaique França vai atacar no primeiro tempo para o gol do placar eletrônico Bugrão. À direita, consequentemente, o Santa Cruz defendendo o seu gol. Thiago Coelho, o gol onde está a sua torcida. Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileirão Série C, quinta rodada, bola rolando no Brincaço e também no rádio, na internet, só da Bandeirantes com 10 minutos de jogo, uma falta de ataque do Guarani, derrubando, estatelando Eurico Lima, 32 anos, zagueiro central da equipe visitante, vai sentindo um pouquinho a virilha, vai firmando o golpe ali, tá tudo bem com ele, a falta vai ser batida pelo Thiago Coelho, camisa número 1, Guarani de meias e camisas verdes, calções brancos, Santa Cruz de meias e camisas brancas, calções pretos.
O goleiro do Guarani com azul escuro, Kaique França com azul claro, Thiago Coelho, a arbitragem hoje com aquele laranja, marca texto e preto, a arbitragem comandada por um catarinense, Gustavo Ervino Bauerman. 1 minuto de bola rolando, bola recuada para o goleiro da equipe do Guarani, Kaique França vem com ela dominada com os pés, abre com passo de perna esquerda, rola a bola curtinha com o Maurício Antônio, vai pro jogo, levanta a cabeça, olha para um lado, toca para o outro, descarregou, Maranhão vem no grande ciclo, pegar a bola, soltou para Cachoeira pelo setor de ponta esquerda, já funilou, arredondando a jogada, agora a inversão para João Paulo, setor direito do campo, rolou pelo meio, atenção, puxou para lá, para cá, bateu pro gol, Carlos Eduardo para fora. De perna canhota, passa a direita do gol de Thiago Coelho, aí Pereta. É uma triangulação importante do Guarani, do Cachoeira pro João Paulo, que estava na ponta direita, e o Carlos Eduardo já mostrando o cartão de visita. Ele que, apesar de segundo volante, gosta de subir bastante. Pegou de perna esquerda, tentou o canto direito do Thiago Coelho, a bola se perdeu pela linha de fundo. Primeira chance do Guarani, início de primeiro tempo, 0-0 aqui no Brinco, Roger. Vaias da torcida do Guarani para o goleiro Thiago Coelho, que se demorou demais para cobrar o tiro de meta. Ela já cai de novo para o Guarani no campo de ataque, chega fora do compasso ali o Maranhão. Fora do time da bola, deixou a perna esquerda, derrubou o seu adversário. O Arthur vai lá ver o que aconteceu, sentiu o jogador do Santa Cruz, hein, bebê? Ele tá caído, eu não tô vendo o número da camisa dele, mas ele tá caído nesse momento. Eu acho que é o Thiago Enes, né, que tá caído por lá. Pela posição, sim. E o árbitro disse o seguinte, ó, é a última, hein, Maranhão? Você chegou atrasado, fez a falta, vai ficar barato pra ele, não vai dar o cartão amarelo. Aliás, o Thiago Coelho, até pouco tempo ele estava na ponte, saiu da ponte por conta da situação financeira. Veio parar no Santa Cruz, que tá com problema financeiro também, vai entender, né, Roger? Que é isso, rapaz? Saiu de um lugar que não pagava, foi para outro que paga menos ainda. Bola recuada pelo Zé Mário até o setor defensivo, Edson Miranda rolou para Eurico Lima, já bate de perna direita, levantando o Santinha para o câmbio de ataque, bola resvalada de cabeça, Ronald, vai aparecer o surpresa, ela cai com o Ian. Ian, jovem da base, 1,82 m, hoje com a camisa 2 no Guarani Futebol Clube, bola recuada no veneno para o Kaique França, se livra dela, garoto, isso, de perna na canhota, limpa, alivia ali a sua cozinha, a bola volta insistentemente para a equipe visitante, domina o Patrick Alan, foi pro solo, o Arthur deu a sequência, o Guarani se aproveita e desce agora com o João Paulo, meteu um bolão para Herbert, sai nela o goleiro, Thiago Coelho, foi com coragem e fez firme, segura a defesa, bebê. Ele foi mais esperto, chegou antes do que o Herbert, aliás ele veio para cá também para ter a oportunidade de ser titular, porque na ponte ele estava como reserva do Diogo Silva e dificilmente teria condições de jogar. Aqui no Santa Cruz ele está como titular. Alô, Valdivino Santos Benedito, vamos que vamos, Bugrão, ele escreve aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, lá no chat, João Paulo domina, vamos lá Bugrão, avante Bugre, desce Bugre, a bola é rolada atrás para o William Farias, deu a bola para Marcos Antônio, lateralmente para Ian, ele domina na risca divisória do campo, empurra essa bola curta, passe muito forte, domina com tranquilidade, vem pro jogo, Edson Miranda, abriu no compasso lá na ponta esquerda, Everaldo fez a proteção, rolou para Patrick, foi derrubado, o Arthur deu a falta, mas preferiu depois abrir os braços, dar a sequência, vem pelo setor esquerdo, aqui o Everaldo vai dominando, vai pra cima, bico esquerdo, grande área, ninguém chega, ele abriu bola um pouco mais atrás pra Fabinho, 39 anos, o interminável capitão do Santa Cruz, a bola já está no setor direito, o Thiago Enes por lá, tocou a bola com o Ronald, atropelado, o Arthur de novo não deu a falta, torcedor do Santa Cruz ficou irado, mas se manda o Guarani, atenção, Cachoeira acelerou, vai daí, bateu, carimba o cucurucuru do Eurico Lima, ela volta ainda para a equipe do Guarani, ele arriscou, ninguém se apresentou, ele arriscou, daqui a pouco a marca de 5 minutos, placar de 0-0, você está na Rádio Bandeirantes Campinas, no Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano, em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site, app, abra sua conta! Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca! 5 minutos, primeiro tempo. Brincou de Ouro da Princesa em Campinas, Guarani, Santa Cruz, 0-0, Edu. 18h30, grande clássico, Allianz Parque, Palmeiras e Santos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 1 minuto, 5 minutos, 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 5
Anunciando para amanhã, 4 da tarde, São Bernardo e Ponte Preta com Carlos Batista, que está na transmissão, no comando desse jogo que você acompanha com a Rádio Bandeirantes, só que pela Band aberta. Dominou João Paulo, vem Bugrão, abriu, empurrou, ponta direita, Ian, puxou na perna esquerda que não é a boa, hein? Não é mesmo, hein? Fez o levantamento... Muito mal, hein, bebê? Ele pediu desculpas pro Emerson, porque ele tentou colocar no segundo pau essa bola. Ela correu demais, o Emerson tentou, mas ele se perdeu. A bola se perdeu pela linha de fundo. Thiago Coelho vai cobrar o tiro de meta. Eu costumo contar quantos torcedores adversários comparecem aqui no Brinco. Só que hoje tem tanta torcida do Santa Cruz, porque é uma torcida gigante, apaixonada, uma das maiores do Nordeste. Hoje não dá para contar de tanta gente que tem no gol do placar eletrônico, né, Roger? É verdade, eu diria que é uma das maiores presenças de público como visitantes aqui no Brinco em muito tempo. Tá muito bonito o Brinco, tá cheio de gente. Agora uma falta no meio de campo já batida pelo time visitante. Silva já abre para o seu campo defensivo. 6h38, KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Alô, Jamile Fonseca, direto de Muzambinho, Minas Gerais, acompanhando a transmissão. Um abraço, Roger, um abraço a toda essa galera que tá aí em Muzambinho. Olha os caras aí, pela direita vem o rola da bola pelo meio, tira Jonathan Costa como pôde. Pro mato que é de campeonato, lateral na ponta direita, favorecendo a equipe do Santa Cruz. Claudinei Oliveira tá em pé, organizando essa batida que pode ser um latereio. Tá em pé também, Hélio Cizenando, controlando o seu setor defensivo. Vai Thiago Enes pra cobrança do arremesso lateral, 7h24, primeiro tempo 0-0. Ele levanta, não falei que era latereio, forte demais, mas Jonathan Costa tirou. Rebote vai voltar aqui atrás para Edson Miranda, camisa 27 do Santinha. 7h35, Guarani que vem de empate com a Ferroviária, 2-2, fora de casa, transmitir esse jogo. Um futebolzinho ruim demais do Guarani. Já o Santa Cruz vem de derrota na Arena Pernambuco, 1-0 para o Amazonas. Agora sai jogando errado o Thiago Coelho, cedendo o arremesso lateral de graça para o Guarani, na risca divisória do campo lá pelo outro lado. O tempo virou demais, hein, bebê? Uma ventania agora aqui no Brinco. Tá ventando e tava muito calor desde ontem à noite. Aliás, que noite quente em Campinas. Agora, nesse momento, tá até friozinho aqui no gramado, viu, Roger? Tá frio, aqui também chegou frio, hein? Chegou um frio danado. 68 likes, a meta é 100, deixa o joia pra mim. Eu preciso chegar a 100 likes. Com 100 likes vai ser o primeiro gol do Bugrão. Com 100 likes eu vou gritar que alguém não perdoa, alguém marca pelo Guarani. Bola recuada no campo defensivo, Thiago Coelho sai pro jogo, abre com Edson Miranda. Ele vê passar o Zé Mário no campo defensivo, tocou pra ele. Experiente lateral esquerdo de 34 anos, já toca, mas sai jogando errado. Atenção, recuperou João Paulo, passou. Atenção, Carlos Eduardo, fator surpresa, estica demais. A bola vem bem pra recuperação. Edson Miranda pelo Santa Cruz. Abra a bola com o Patrick Alan, tentou meter pela ponta esquerda para Everaldo. Chega rasgando o Ian, botando pra fora. Arremesso lateral para a equipe visitante bater. 8h50 de bola rolando. Estamos apenas no primeiro tempo. Abraçando aqui o AIS Santana. É isso, AIS SL Santana. Vai pro grão, mesmo com os corneteiros. O maior de Campinas, o único campeão do interior do Brasil. Valeu, AIS Santana, obrigado, Ricardo Rojas também. Obrigado pelo carinho, deixa o like aí pra mim. Ricardo Rojas também com a gente, diga. E tem gente acompanhando aqui da Vitalícia, né? O Zanotto, Gustavo, o filho dele, Gabriel. O Felipe Nariz de Bruxa, lá de Valinhos, tá lá na Guerreiros, acompanhando o jogo também na Rádio Bandeirantes. Pessoal no estádio acompanhando no radinho e nos aplicativos. Pra toda essa galera, um abraço. Agora o jogo é com a Rádio Bandeirantes. Na ponta esquerda, Emerson domina, empurra curto atrás para João Paulo. É um bom momento para o Guarani. Engatilhou na perna direita, faz mal a inversão. Os caras estão invertendo mal hoje no começo do jogo. Estão nervosos, talvez, bebê? O João Paulo não começou bem o jogo, né? Ele inverteu totalmente errado essa bola para o Herbert na ponta direita. E o Santa Cruz não tem pressa nenhuma para cobrar o lateral.
Cássio Aparecido Marques. Um abraço pra você, Cássio. Eu quero like, faltam 25 para 100. 25 para 100, 10 minutos. Eletrônico da Bandeirantes acionado e o pau comendo aqui. O clima tá quente, hein, bebê? Tem jogadores discutindo ali. A turma do Deixa Disso também, tá o Ian, Maurício Antônio. O árbitro já foi lá falar com eles. E tá falando até agora com camisa número 37, o Everaldo, né? Que é jogador experiente, um dos mais experientes desse time do Santa Cruz. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 10h49, 10h49. Primeiro tempo. No toque eletrônico do Elton Grimaldi na mesa, com Lucas Pessoa no comando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Timaço do Gil Kleber aqui comigo, Gilberto Sufi na técnica externa. Estamos colocando você dentro do brinco, eu confirmo. 0 Guarani, 0 Santa Cruz, Edu. Olha, Brasileirão no Engenhão, gol do Botafogo, Ferrarese. Botafogo 1, Remo 0. E atenção, na Série A4 acabou, valendo acesso. São Caetano 2, Penapolense também 2. Como o Penapolense venceu a primeira 2-1 em casa, Penapolense subiu para a Série A3, o São Caetano ficou. Ontem, Inter de Bebedouro e São Caetano foi 1-1. Mas o primeiro jogo a Inter venceu por 3-1, então subiram Inter de Bebedouro e Penapolense para a Série A3. Bandeirantes. Thiago Marques derrubado na ponta direita, falta para os caras. Pode pintar levantamento contra o gol do Kaique França aí, bebê. E perigosíssima, né? Porque o Patrick Alain, especialista nas bolas paradas, tá lá, ajeitando com carinho, meia direita, vai bater de perna esquerda para a área do goleirão Kaique França, Roger. Alô, Avelar Martins, se segura aí, Avelar. Tá comigo sempre em todas as transmissões. Patrick Alain para a cobrança. Atenção, Kaique França se prepara, vem chumbo do grosso. Apenas uma barragem humana. O Arthur vai lá, chama a atenção de toda a cozinha do goleiro Kaique França. É o gol da esquerda, partiu Kaique França, levantou, bola a meia altura, tirou a zaga do Bugre, completa João Paulo como pôde. Ela vai cair no setor intermediário para Maranhão. Era o Herbert, por aqui tentou dar uma de foquinha, ele disse que o Herbert levou com a mão. Torcedor protestou, mas a falta, mais uma, tá marcada, hein, bebê? E eu que tô de longe vi, realmente ele levou com a mão, o árbitro tá falando com ele. Também vai aliviar e não vai dar cartão amarelo para o Herbert, né? Os jogadores do Santa Cruz estão pressionando. Por ali o Everaldo, o Ronald estão prontos para a batida. 2 estão posicionados, 13 minutos, 0-0. Agora apenas um ficou para a posição da cobrança, Everaldo. João Paulo é um homem solitário da barragem humana, armada pelo goleiro Kaique França. Você está na Rádio Bandeirantes Campinas, autoriza o catarinense. Everaldo para a bola, levantou com veneno, acompanha Kaique França. Ela passa à esquerda do gol, vai para fora. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontro dos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Virada de jogo perigosa para a equipe do Santa Cruz. Chega evitando a presença do seu contrário. Edson Miranda colocando essa bola para fora mais uma vez. Há muita reclamação. Everaldo agora reclama um cartão. Chegou forte, é verdade. O Ian, falta para o Santa Cruz. A reclamação no catarinense também do capitão Bugrino William Farias. E aí, Gleger Zorzin, quase 14 minutos. Como começa o jogo no brinco? Jogo morno, né, Roger? Não gosto do primeiro tempo. O Guarani em alguns momentos tenta uma descida ou outra ali, mas erra muito na transição. Aparentemente o Guarani é o mesmo daquela partida contra a Ferroviária. Pouca contundência, pouca intensidade, né, e um jogo muito previsível. É esse o Guarani até esses quase 15 minutos do primeiro tempo, Roger. Esse é o futebol da Bandeirantes. Gleger Zorzin, ele já esteve lá e sabe tudo de futebol. Falou em nome de Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Arriscou de fora da grande área, vai pintar o primeiro, Carlos Eduardo pra fora! Apanha a sombra, um tirambaço, passa isso aqui, ó! Isso aqui, ó, do poste esquerdo do Thiago Coelho, bebê. Hoje começou bem o Carlos Eduardo. É a segunda que ele arrisca pro gol. Queimou de perna esquerda e agora foi no canto esquerdo do Thiago Coelho. Essa bola passou aqui, ó, Roger Williams, lambendo a trave do goleirão do Santa Cruz.
que agora tá fazendo uma cera danada, foi lá secar a luva, o árbitro mandou ele ter pressa. 0-0, tudo igual aqui no Brinco. Em 4 rodadas para o Guarani, foram 3 empates e apenas uma vitória. Apenas 5 equipes estão invictas na Série C e o Guarani é uma dessas 5 equipes. Patrick Alan costura, tentou soltar essa bola pela direita, roubada a bola pelo Maranhão, rolou no comando, atenção, dominou, Herbert vai pra cima, na força física tenta ganhar, ele faz o passe pra Ian, brigou por ela e tocou por último, a bola se perde, arremesso lateral. Era uma boa roubada de bola, era um bom ataque do Guarani, mas não deu em nada, só lateral para a equipe do Santinha bater, pois não. Aliás, o Everaldo só reclama, que chato, hein? É o tempo todo reclamando com o árbitro, com o assistente. Já já ele vai tomar cartão, anota aí. Sabe o que é? Thiago Marques, 38 anos, Everaldo, 31, Zé Mário, 34, Silva, 30, pô... Eurico Lima, 32, é um time muito matreiro, é um time velho, envelhecido, é verdade, não sei se aguenta 2 tempos, né? Mas eles reclamam demais, né? Eles têm mais do que a idade do árbitro, cara. O árbitro tem 30 anos, essa galera toda aí bota uma moral em cima do árbitro mesmo, bota uma pressão. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 16h30, primeiro tempo. Em Campinas, nuvens sobre os céus da nossa Princesa do Oeste. 0 Guarani, 0 Santa Cruz, Edu. Série B, Ribeirão Preto, gol do Botafogo, hein? Estamos no segundo tempo de Botafogo 1, Náutico 0. Olha aí, o Guarani dominou na grande área, bateu o Maranhão, bateu nas mãos do jogador do Santa. Ele não dá o pênalti. E agora o Santa Cruz vem. Patrick Alan rola na ponta direita, um pênalti escandaloso. Ronaldo domina, levantou, mergulha, Iane cabeça para tirar. Eu quero ouvir o Bebê que tava ali do lado, então não tem VAR na Série C, eu quero saber do Bebê. Eu achei que foi pênalti, foi tão escandaloso que o Edson Miranda, depois que ele sentiu que foi pênalti, ele fingiu que a bola bateu no rosto dele e fingiu, tá até caído agora no centro do gramado. Eu tive a impressão de bola na mão, não sei o Gleger com o auxílio da TV. Inadmissível não marcar um pênalti desse. Mas só se a TV me desmentir, mas por demais. Eu sei que o Gleger tem um delay lá da transmissão, mas se já tiver com a imagem, Gleger, quer o seu depoimento. Roger, é um lance também muito confuso, muito difícil. Assim, a gente tá. Eu tenho uma primeira imagem, a gente ainda não tem um replay, mas é um lance muito difícil, tá? A arbitragem. Não que ele esteja mal colocado, mal posicionado, mas realmente é um lance muito confuso. Deixa eu ter aqui um pouco mais do replay, eu já dou uma opinião mais contundente. E nas arquibancadas, corre, polícia tirando o torcedor, cabeceira do Guarani. Daqui a pouco o Bebê também traz aí alguma informação. Edu, fecha comigo, 18h20, 0-0 aqui no Brinco, jogo quente, Edu. Opa, olha, na Série B, então disse gol, segundo tempo, Ribeirão Preto, gol do Botafogo, hein? Botafogo 1, Náutico 0. Tem futebol na Bam. Vem Guarani, tenta bater de novo, Carlos Eduardo carimba a zaga, voltou pela direita, vem Herbert, linda finta, vai pra área, mergulha no carrinho, Edson Miranda pra tirar, lateral para o Bugre, pois não, Gleger? Foi pênalti, viu, Roger? Foi pênalti. O zagueiro do Santa Cruz tá com o braço aberto, é que a câmera pega ele meio de costa, né, num lance que ele vira um pouco o corpo, mas sem dúvida nenhuma, pra mim, pênalti claríssimo pro Guarani, não marcado pela arbitragem. Ô Roger, e foi engraçado que ele caiu até com um delay, que depois que ele viu que foi pênalti, todo mundo tava pedindo, ele ajoelhou no gramado uns 15 segundos depois para fingir que bateu no rosto dele. Seu cínico, bate de longe João Paulo, uma bomba, Thiago Coelho de manchete para tirar, na sequência aperta o ataque do Guarani, Eurico Lima bota para escanteio, é isso aí Guarani, tem que atropelar, tem que passar por cima de arbitragem ruim, mal intencionada, tem que passar por cima de tudo e por todos, bola parada, é o primeiro escanteio aí, Bebê. É pelo lado direito, Emerson de perna esquerda tá na bola, vai junto com ele, Roger. Eu vou com você nessa, garoto. Emerson pra cobrança. João Paulo tá um pouco ali de lado, quem sabe para uma jogada ensaiada. Patrick Alão marca curtinho.
É escanteio, gol do placar eletrônico, 20 minutos. No toque do eletrônico de Elton Grimaldi. Ele colocou na área, mergulha para tirar. Fabinho de lá de trás. Rebote e volta, é Campineiro. O William abriu essa bola, chutou de longe de novo. Carlos Eduardo. Thiago Coelho encaixa firme. Terceiro chute a gol do Carlos Eduardo aí, bebê. Tá bem o Carlos Eduardo, né? Chegando à frente, chutou, queimou pro gol. Mas o Thiago Coelho estava bem posicionado. Fez a defesa, encaixou e já repõe bola. 0-0, tudo igual no placar. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Deixa eu passar aqui e abraçar o Cássio Aparecido, o Avelar Martins, o Henrique Sérgio, também comigo, Silvio Geraldo, um abraço, vamos meu bugre! Não sei por que Kevin não entra de titular, esse técnico quer ser chamado de burro, assim não dá, tá bravo aqui o Silvio Geraldo, hein? Alô, Carlos Lemos Matozinho, ele já botou ali o secador no 480 volts, tá secando demais. O Matozinho tá conversa e amanhã, meu amigo. Amanhã, 4 da tarde, Pernoa e Ponte com Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 21:21. Primeiro tempo. Brinco de Ouro da Princesa, 0 Guarani, 0 Santa Cruz, Edu. 18h30, Brasileirão tem Palmeiras e Santos. Amanhã os paulistas em São Paulo e Bahia vai ser em Bragança Paulista. O Bragantino joga em Chapecó e Mirassol e Corinthians amanhã 20h30. Agora o jogo é com a Rádio Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Eu quero 100 likes de meta, hein? 100 likes de meta, estamos com 80, falta 20 likes pra gente bater a meta. Alô, Vitas, é torcedor do Santa Cruz. Alô, Ciro Lucena, outro parto para o Bugrão, valeu Ciro, deixa seu joia aí pra mim. José de Cairo Neto, vamos Bugrão, vai ser 2-1, eu vou registrando a presença dessa galera, dessa massa que dá essa grande audiência para todos nós. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue Logos, 1932733760 Campinas. Jogada de efeito do Cachoeira pela ponta esquerda, quando passou do zagueiro, a bola ricocheteou em seu rosto, foi pra fora, tiro de meta para Thiago Coelho bater. Gleger Zorzin, metade do primeiro tempo já foi, 0-0, meu amigo. Então, o Guarani começa a soltar um pouco mais, né? Eu gosto do Carlos Eduardo, é um cara que é um jogador que chega, que encosta um pouco mais, que finaliza, né? O João Paulo precisa participar um pouco mais do jogo. Uma coisa que falta muito pro Guarani do Hélio Cizenando é a participação efetiva dos laterais, né? A gente vê muito o Emerson, o próprio Ian, pelos lados, chegando um pouco mais para tentar dar um pouco mais de amplitude. O Guarani deu uma melhorada, viu, Roger? Mas ainda precisa ser um pouco mais contundente para tentar abrir o placar. Sobretudo porque o Santa Cruz não vence há 3 rodadas e vem de 2 derrotas consecutivas para o Confiança e também para o Amazonas. E vem aí pela direita o levantamento, Thiago Enes, nas mãos do Kaique França. Já cobra rapidamente, já levanta o Guarani para o campo de ataque. A buscada ali era para o Ebert. Sobe de cabeça, Zé Mário coloca para fora, arremesso lateral para o Bugrão bater. Bate rapidinho o João Paulo entregando até o Herbert. Ele finta o seu marcador e recebe o rodo. Falta do 26 Silva pra cima dele, bebê. Hoje o Herbert tá bem, né? Tá insinuante, tá partindo pra cima da defesa do Santa Cruz. Diferente do que foi na última rodada, é o que se espera dele. Uma falta perigosa pelo lado direito, por ali tá o João Paulo, é um dos jogadores, e também o Carlos Eduardo. Um dos dois vai bater. Os dois estão posicionados, o João Paulo saiu da posição da cobrança, deixou para o Carlos Eduardo. Hoje tá com pé bom, tá com pé calibrado, camisa 15 do Guarani. Capricha, garoto, solta aquela patada atômica. Não perdoa não, não perdoa não. Eu vejo que o goleiro deixa o canto esquerdo mais aberto. Quem sabe ali autoriza o péssimo árbitro catarinense que já não deu um pênalti para o Guarani. Partiu Carlos Eduardo, levantou, tirou uma zaga coral dali. Vai completar de qualquer forma, tirou como deu por ali o Edson. Volta para ele pelo setor esquerdo, tenta invadir o terreno inimigo agora com o Everaldo. Já rola no campo de ataque para o Thiago Marques, se atrapalha com a bola, achei que era o lateral do Guarani.
Ele deu lateral para a equipe do Santa Cruz, com o Emerson marcando aqui no setor direito. A torcida não gostou, mas é lateral para a equipe visitante. 0-0 o jogo. Aroma das Ervas é muito mais sabor para suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Abraçando aqui o Rubens Souza Moraes Júnior, o Lucas Henry também. O Lucas Henry é de Recife, faz Santa Cruz. O Rubens Souza Moraes Júnior é torcedor do Guarani, já deixaram um like aqui pra mim. Eu confirmo 25 e 27, primeiro tempo. No Brinco, 0 Guarani, 0 Santa Cruz, Edu. Olha, na Série C, amanhã, a Ferroviária, que subiu pro Paulistão, recebe o Anápolis em Araraquara, 17 horas é o jogo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Herbert pela direita com velocidade, cruzou, pegou Thiago Coelho, mas ele saiu com bola e tudo. Quando ele pegou, a bola fez a parábola, ele pegou fora, trouxe pra dentro, o jeito matreiro, mas o árbitro dessa vez tinha a boa vigilância do Diogo Bernat, também de Santa Catarina, hein, bebê? Eu tô na frente dele, ele pegou dentro da pequena área e saiu com a bola, não teve como esconder. Escanteio lado direito, o João Paulo na bola, vai com ele, Roger. João Paulo, capricha, garoto. João Paulo levantou, bola pelo meio, desviada, vai pro segundo pau, corta como pôde, tirou dali. Tirou o Thiago Enes, expulsando a bola colocada para fora. É novo escanteio para a equipe do Guarani, só que agora do outro lado. Bate o batedor, troca o batedor. Carlos Eduardo vai para a cobrança. É mais uma vez momento de expectativa. Carlos Eduardo para a cobrança. Capricha Carlos Eduardo, 26 minutos, um gol agora seria fundamental, o gol não tem hora, mas pode ser agora. Carlos Eduardo tentou o Olímpico, nossa, bola fechada, um veneno, hein, bebê? Ela foi fechada, mas saiu muito do gol, né, no segundo pau. O Herbert tá reclamando, pedindo pro Carlos Eduardo caprichar mais quando for bater do lado esquerdo. O Thiago não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Torcida cresce, incentiva o Guarani nesse bom momento. 0-0 aqui no Brinco. Tem mais de 5 mil pessoas aqui hoje, hein, bebê? Ah, acredito que sim, viu? Entre 5 e 6 mil pessoas, o mesmo público, aquele público parecido com as duas rodadas de jogos aqui no Brinco, diante do Volta Redonda e também da Itabaiana. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontra no Iga Atacado, em Campinas tem, Santa Bárbara tem, Sorocaba tem também. Cima do Bogueirão, Cachoeira, ponta esquerda, levanta na boca do gol. Mal, levantou forte, alto. Depois acabou o Herbert caindo, os dois atacantes de frente, são dois grandalhões. Caiu, sentiu alguma coisa, mas já tá tudo bem com ele. Arremesso lateral para bater o Santa aqui. Diga, bebê. Você quer um detalhe pro Gleger comentar, que eu reparo muito nos jogos do Guarani? Os centroavantes morrem de fome, porque a bola não chegava no Luca, não chegou no Kevin no último jogo e não chega no Maranhão. E aí, vamos fazer o projeto Fome Zero pro ataque do Guarani, ou Gleger Sozinho? Justamente, sabe por quê? O posicionamento do time, né? Eu tava falando isso agora. O Guarani não joga com os laterais, né? Os volantes muito centralizados e comprometidos. O Carlos Eduardo em alguns momentos chega, finaliza, mas tem pouca mobilidade o ataque. O Maranhão se movimenta muito pouco e tá sempre num setor que está muito congestionado. Esse é o Guarani. O Guarani desde lá do primeiro jogo contra o Maranhão, onde ele empatou fora de casa. Então, realmente precisa ter uma mudança, precisa ter uma postura de posicionamento diferente. Senão o Roger e Breno Beretta, os atacantes realmente vão morrer de fome e vão ser muito cobrados pela torcida. Agora o Carlos Eduardo deu uma chegadona no Everaldo, ele fez o que todo mundo queria fazer. Dá uma chegada e fala, para de reclamar, seu moleque. E o árbitro moleque. O árbitro falou que foi a última, hein? Do Carlos Eduardo. O árbitro tá contemporizando até agora o pênalti que ele não marcou, porque uma chegada dessa era para cartão amarelo fácil. É uma pena não ter VAR na Série C do Brasileiro, só teremos na segunda fase, né? É uma pena realmente. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menor de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024.
Bola com o time do Guarani no campo defensivo, vem dominando. Jonathan Costa faz a inversão de jogo para Maurício Antônio, empurra a bola curta com o Ian. Tá estreando hoje como titular na equipe do Guarani. Faz o lançamento buscando na direita o Herbert, quarta o seu marcador, tirou Zé Mário. Ele faz a tabela com o Fabinho aqui no setor intermediário, volta com Zé Mário. Se apresenta à frente, Patrick Alane, tocou errado. Deus nos pés, o William Farias, o capitão da equipe do Guarani. Atrás com Maurício Antônio com Carlos Eduardo. Carlos Eduardo erra o passe na infiltração que fazia o Herbert na ponta direita. De novo no turnover, ela volta para a equipe do Santa Cruz. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 30 minutos, primeiro tempo. No brinco, 0 Guarani, 0 Santa Cruz, Edu. Olha, outro jogo hoje na Série C acontece em Aracaju, Confiança Inter de Limeira. Repito, a Ferroviária amanhã às 17 horas recebe o Anápolis e na segunda-feira joga o Ituano em Erechim contra o Ipiranga. Domina pela ponta direita, Ian, vem o time do Guarani. Esta é a Bandeirantes, timaço de Carlos Batista, FM 85,7, liderança absoluta no Ibope. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, quase chegando nos 100 likes. Cachoeira meteu para João Paulo, linha de fundo. Chegou bem na proteção ali o zagueirão. Eurico Lima protege, a bola sai, arremesso lateral na ponta esquerda. Vamos ver se vai bater curtinho ou vai fazer um latereio lá o Emerson. Ele bate curtinho aqui, a presença atrás no seu companheiro que é o Carlos Eduardo, volta com ele. Tá perto aqui atrás pedindo Maurício Antônio, tocando para ele, Maurício Antônio dominou, recolheu na perna direita todo o Guarani, com exceção do seu goleiro, está no campo de ataque, todo o Bugrão atacando o Santa Cruz, costura, Jonathan Costa abre pelo setor esquerdo com João Paulo, meteu no comando de ataque, ela passa nos pés do Cachoeira e fica tranquilo com o Thiago Coelho, goleiro do Santa Cruz, bebê. O João Paulo hoje não tá acertando uma, hein? E o Diego Torres está bem nos treinamentos, está no banco de reservas. Certamente é uma mudança para o segundo tempo. João Paulo não acertou uma nesse primeiro tempo, Roger. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Abraçando o Gabriel Antônio, sempre comigo de BH. Gabriel, a Vilma, Carol, todos torcendo pelo Bugrão e vendo o Roger Williams com sol no rosto. Ele mandou quando a gente tava abrindo a transmissão e eu tava igual uma zebra, ô bebê. Metade do rosto com sol, metade no escuro. E agora o céu tá preto, hein, Roger? Espero que não chova, o né? céu tá preto agora, não vai chover, mas olha, aí veio aqui o Gilberto Suf, o Giba, ele acendeu a luz de verdade e eu apareci, que eu achei que ia ficar na penumbra. E aí eu tava com metade do rosto no sol, a outra numa escuridão absoluta. Aí o que aconteceu? O Gilberto Suf, Gleger, deu a luz. Ele deu a luz. Ah, ele deu a luz. É importante deixar muito claro que a hora que tava o sol aí, você entrou no ar e aquela lupa que você tava, meu amigo, falar pra você, viu, Breno Beretta, aquela lupa dele lá, junta meu Poisé, quanto que vale, hein? Junto do Batista, não dá pra comprar aquela lupa dele, viu? Falar pra você, hein? Ah, aquela lá não fala português, hein, Gleger? Olha aí, Glegaço. Olha aí, ó, entra aí no Tirei o YouTube, óculos. olha aí. Dá uma entradinha no YouTube, a galera aí, dá uma entradinha no YouTube. Aproveita e deixa Vai ver o like, Roger né? Williams. Isso. Olha, ó, exatamente, tem que entrar e deixar o like, vai ver a lupa que eu falei. Ah, rapaz, o meu Poisé igual o Geraldo compra uma Magela. lupa dessa aí não. E vem Guarani, na grande área, saculejou pra lá, pra cá, João Paulo perdeu o time de bater, ela volta o rebote ainda pra Cachoeira, na ponta esquerda, atenção, bateu pro gol, carimba, a zaga do Santa Cruz, vai pra fora. Já me disseram aqui que eu tava igual o Geraldo Magela com esse óculos aqui. Então já voltei com o óculos de grau pra ver o Guarani chegar e quase marcar o gol, hein, bebê? Foi o Carlos Eduardo, mais uma vez jogador mais insinuante do Guarani na primeira etapa até agora. Escanteio lado esquerdo, Emerson na bola. Emerson pra cobrança. Tá atento o Thiago Coelho, é de lá pra cá, perto dos maços das bandeiras. Um gol de fundo do Brincaço, partiu, levantou, subiu lá na confusão pra tirar o Zé Mário, rebote volta na insistência para a equipe do Guarani. Atenção, vai brigar por ela lá no campo de ataque o zagueirão. Maurício Antônio acabou fazendo a falta. Não foi nada, hein? Não foi, né? Foi nada. É o Bandeira que tá ali, tá querendo aparecer um pouquinho também. Não viu o pênalti que deveria ter visto, né? E deu a falta. Aliás, eu não vou dizer que tá pingando. Parece que tem alguém cuspindo em mim do céu. Mas leves pingos. Pode ser que chova, viu? É, e o Edu lá falou que não ia chover nada, se bem que no
Nas previsões não estava nada previsto, mas virou do nada o tempo aqui em Campinas. 34 minutos, é o Nacídio Vernizzi da Rádio Bandeirantes dos dias atuais, Edu Pinheiro. Quase 35, rasga da lá de trás a zaga do Guarani, tentando levantar a bola para o campo de ataque. Apenas acompanha Thiago Coelho, é tiro de meta da defesa para a defesa, a bola não passou pelo meio de campo. Quero abraçar o LL7TV777, é isso mesmo. Ele escreveu, vamos lá, Bugre, buscar a vitória. Guarani 3-1 no Santa Cruz. Já está bom esse placar. Nossa, mas tá ótimo, né? José Roberto da Silva, tô aqui em Caraguá, torcendo pelo Bugrão, claro. Tá tempo de chuva. Caraguá, esse litoral norte aí, Caraguá, Uba-chuva. Pra chover basta tá de dia. É impressionante. Deixa o like aí pra mim. Deixa o like aí que a meta é de 100. 100 likes nesse primeiro tempo. Diga, Gleger. Não, é interessante, a gente estava falando agora há pouco de ataque, né? O Guarani não consegue, a bola não chega, os atacantes vão morrer de fome. Mas a participação do seu Cachoeira e do Ebert é impressionante, né, cara? Os caras não conseguem participar do jogo. Cara, você tem que sair no espaço vazio, você tem que ter uma movimentação. Senão pode ter Carlos Eduardo, pode ter o Zenon, pode ter quem for aí nesse meio de campo, e a bola não vai chegar, obviamente. O Cachoeira fica ali, tá marcado, não se movimenta. O Ebert do outro lado a mesma coisa. O Maranhão sai, faz o pivô, vem buscar, né? Dá as costas pro zagueiro para tentar prender essa bola, para dar espaço para que o time possa encostar um pouco mais. Tudo bem que a bola não chega, tá difícil, mas os 3 atacantes do Guarani parece que estão cochilando. Agora ele sai bem, Cachoeira, abriu, João Paulo vai fazer o gol, bateu pra fora! O que pediu o Gleger Zorzinho, o Bugrão fez! Pega a bola limpa, bota à frente, não tô mais aqui. O Cachoeira deu bye-bye pro seu marcador. Rolou pro João Paulo. Ele disparou, ela passou isso aqui do travessão e foi pra fora, hein, bebê? Parecia até que o Cachoeira tava com ponto eletrônico ouvindo o Gleger, né? Porque jogadaça que ele fez arrastando a bola no meio campo. E um passe açucarado pro João Paulo, que na entrada da área arriscou, queimou pro gol. Ela passou muito próxima do ângulo esquerdo do goleiro Thiago Coelho. Quase o Guarani abre o placar. 0-0 aqui no Brinco. E agora o Thiago Coelho pede o atendimento médico. Diz que tá com dor na lombar, Roger Williams. Teve cartão, hein, pro Ian. Entrada dura nele ali, primeiro cartão do jogo, você confirma aí depois, mas essa foi a impressão que eu tive. Nuvens negras aqui no Brinco, placar de 0-0. O Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e o amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Ô Roger, foi realmente cartão, né, pro Ian, lateral direito do Guarani. Ele fez uma falta dura no Everaldo, que tá caído até agora, né? Sentindo o tornozelo direito. Primeiro cartão do jogo pro Ian, lateral direito do Guarani. E ele reclama mancando, ele reclama caído, ele reclama fazendo gol, ele reclama batendo lateral. É um senhor reclamação, é da família, talvez, o técnico do Palmeiras. É impressionante. 38 de bola rolando. Estamos chegando aos 100, hein? Estamos chegando aos 100 likes. E olha o Santa aí, pela direita, se livra da marcação. Ronald, pra lá, pra cá, e deixa a bola curta pra Patrick Alain. Devolve atrás para o Fabinho. Levanta a bola, corta no meio do caminho. Jonathan Costa tirou de cabeça, ela vai cair com 11. Herbert domina, quem sabe puxar o contragolpe. Tocou pra João Paulo. Vamos lá, acelera o Bugrão. Ele vai trocando de caneta, já abre pela ponta esquerda. Tocou pra Carlos Eduardo, deixou no chão seu marcador. Eu tô gostando desse contragolpe, esticou demais a bola o Carlos Eduardo, mas ainda assim ganha lateral na ponta esquerda. Diga, Gleger. Teve uma imagem aqui agora na televisão, né, que mostrou aí essas nuvens negras que tá falando o Breno Beretta. Meu amigo, se vier essa chuva, e apareceu na televisão aqui agora, o Breno Beretta vai ter que sair de caiaque. E o Roger Williams com aquele helicóptero dele que tá lá em Americana. Aqui tava chovendo e agora já choveu. Pra se ter uma ideia, o que disse o Gleger, né? Do lado do gol de entrada do estádio Brinco de Ouro da Princesa, indo pro Swift, pra Band também, tá completamente escuro. Completamente escuro. E já tá começando a pingar, já vou ter que tirar o guarda-chuva da mochila. E foi expulso um membro da comissão técnica do Santa Cruz por reclamação.
Domina o Guarani de longe, Maurício Antônio isolou. Bandeirantes, o canal do esporte. 39 e 37, Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Essa partida está sendo transmitida pela Band com Carlos Batista, aberto para todo o Brasil, no sinal aberto da Band. Amanhã, Batista, que 4 da tarde, narra São Bernardo e Ponte Preta, Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu abraçar aqui o Sebastião Moreira, direto do Brinco, ouvindo a Band. Alô, Sebastião Moreira, um abraço pra você, meu amigo. Olha o Bugrão pela direita, Herbert tenta passar, mas não passa do seu marcador. Ela cai com o Patrick Alain, o Guarani tenta roubar essa bola, aperta a saída, aperta, não deixa o time do Santa Cruz sair com classe. Everaldo vem, dessa vez não foi nada. Levanta daí, rapá! Você pisou na bola e tá pedindo falta, rapá! E olha o Bugrão, vai pra cima, atenção na ponta direita, Herbert. Ele começou bem, depois ele não tava legal, não tá legal no jogo não. Não tá legal não. E aí está jogando errado o Patrick Alain, da bola de presente. Que esse cara tá reclamando, esse Everaldo, ele pisou na bola na minha frente, ô bebê. Ele tá merecendo um cartãozinho já desde o início do jogo por reclamação e agora por simulação. Ficou barato pra ele. E tá pingando, já tá garoando bem de leve aqui no gramado do Brinco, Roger. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 41. Primeiro tempo. Série C, quinta rodada, Brinco de Ouro da Princesa, Guarani, Santa Cruz, 0-0, Edu Pinheiro. Continua no Engenhão, hein? Sim, o tempo de Botafogo 1, Remo também 1, 18h30 começam vários jogos, inclusive Palmeiras e Santos. Hoje tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, grande clássico mineiro, 21 horas no Mineirão. E amanhã, 16 do Maracanã, Flamengo e Vasco. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Para quem ligou o rádio agora, o YouTube agora, ou acionou seu aplicativo, teve um pênalti não marcado escandaloso para a equipe do Guarani pelo árbitro catarinense Gustavo Ervino Bauerman, árbitro de 30 anos, que é de Campo Herê, Santa Catarina, escalado em 9 jogos pela CBF nesse ano, sendo 5 como árbitro principal. Em 2024 ele apitou o empate, você vai se lembrar, bebê, entre Guarani e Santos em 1-1 pela Série B aqui em Campinas. Quer dizer, é um cara que já teve aqui no Brincaço, ele já conhece a atmosfera, apitou jogo grande aqui entre Guarani e Santos, mas hoje realmente está prejudicando o Guarani, hein? Olha, o Emerson tá caído ali no gramado, vai entrar o Renan Castro, hein? O Emerson não vai ter condições de jogo. Renan Castro, lateral esquerdo, não sei se foi muscular, o que ele sentiu, tá amparado pelo departamento médico do Guarani. Renan Castro, camisa 16, vem aí. Renan Castro vem aí, hein? Tava com 59 jogos, completou hoje 59 jogos, né? Ou 60 jogos hoje o Emerson. Com a camisa do Guarani, 60 jogos. Renan Castro vem aí. Forçosa a alteração do Hélio Cizenando, hein, Gleger Zorzin? E o Emerson é um jogador, ele sente, tá? Sente, pô, ele leva a mão a posterior aí, tá? Realmente a contusão muscular. Mas é uma perda interessante, porque o Emerson é um jogador, apesar de não estar bem no jogo, tá? Pra mim o Emerson não tá fazendo um bom campeonato, mas é um jogador que a qualquer momento, uma bola parada, né? Um chute de fora da área, ele tem essa característica e essa qualidade. Tá saindo. E o Renan jogou muito pouco, né? Jogou muito pouco o Renan. Às vezes que entrou não comprometeu. A expectativa é de que ele continue desse jeito. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Já entrou, viu? 16, Renan Castro tá no jogo. Meia dúzia, Emerson sentiu uma contusão muscular, tá fora do jogo. A primeira alteração da partida, primeira do Guarani. Quintinal marcou 17h45, hora esportiva do Brasil. Todos os reservas dos dois times, aquele limite permitido, já estão fazendo o seu processo de aquecimento. 44, reta final de primeiro tempo, 0-0. Daqui a pouco tem intervalo inteligente. Bandeirantes com Edu Pinheiro e a presença do Gleger Zorzin comentando os principais lances. E falando dessa primeira etapa, Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Alô, Arthur César. Arthur César escreveu aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. Pênalti claro.
Cadê o Bandeira? E eu concordo com ele. Pênalti claríssimo. Já passamos a nossa meta, são 104 likes. Obrigado de coração. E olha o Bugrão, João Paulo levanta a bola na boca do gol. Cachoeira estica a perna, recolheu, dominou, tocou a bola para William Farias, fora da grande área, ajeitou para Ian. Ponta direita, pode até ameaçar bater pro gol. Rolou a bola para João Paulo, calçado, é falta! Falta nele, falta perigosa, bebê! Falta claríssima do camisa número 31, Zé Mário. Tô na frente aqui do lance. Ele pegou por trás o João Paulo pela meia direita e os jogadores do Guarani estão pedindo cartão amarelo pro atleta do Santa Cruz. Só que o árbitro tá contemporizando, não vai dar o cartão amarelo. O Carlos Eduardo tá ajeitando a bola com carinho. Por ali o Carlos Eduardo e também o Renan Castro. Um dos dois vai bater pela meia direita. Quem sabe agora, Roger Williams? Tá preparado o Carlos Eduardo, o Renan também por lá. 45 minutos, torcedor do Brasil. Quem sabe de bola parada? O quarto árbitro, a quarta árbitra, Mariana Nani Batalha de São Paulo, levantou ali a placa. 4 minutos mais, vamos a 49 no primeiro tempo. Falta para o Guarani. Thiago Coelho armou a sua barreira com 4 homens. Tá por lá o Cachoeira para ser um quinto falso homem para atrapalhar a visão no poste direito do goleirão do time visitante. O árbitro vai, usa o seu spray, faz a remarcação e eu fiquei no escuro aqui na cabine agora, hein? Apagou geral. Apagou e tá piscando. Sinais, hein? Sinais. Falta Guarani. Renan Castro vai para a cobrança. Carlos Eduardo também autoriza o catarinense. Chegaram mais 2 homens para a barreira. O goleiro não tá vendo nada. Partiu para a bola. Carlos Eduardo carimba a barreira. Tanta produção para nada, hein, bebê? A barreira andou bastante. Bateu na barreira. Olha o Bugre. Vem ainda na insistência. Tá esperando na grande área ali o Herbert. Vai sair contra o goleiro. Vai lá o goleiro. Faz a defesa. Completando o bebê. É mais esperto o Edson, que acabou fazendo o papel de segurar essa bola para chegar o Thiago Coelho. O Herbert estava tentando ir para frente. O Guarani no finalzinho do jogo tá tentando o primeiro, Roger. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Alô, José Américo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um abraço, seja bem-vindo. José Atílio Vital, vim de Lins para acompanhar o Bugrão no brinco. Zé Atílio, abraço, Zé Atílio. Veio da bela Lins, terra do elefante da Noroeste, terra do Linense, um abraço, obrigado. E fez questão de registrar sua audiência. Tá todo mundo ligado no Grupo Bandeirantes. Bola com o Jonathan Costa aqui no campo defensivo, empurra a bola soltando para Renan Castro. Sangue novo no primeiro tempo, entrou no lugar do Emerson que saiu machucado. Usa o passe na perna esquerda, rola pelo meio, rola mal. Intercepta Silva no meio de campo, já rolou a bola para Thiago Enes. Botou para correr o grandalhão Thiago Marques. Escapuliu, saiu bem também por baixo. Maurício Antônio pro desarme. Rebote volta ainda para a equipe tricolor do Arruda. Bola aberta pela ponta esquerda, Everaldo sai de 2. O árbitro dá a sequência no lance, pediu a falta. O Santa, a bola já chegou para Zé Mário, ponta esquerda, levantou, o goleiro não foi. Tira de cabeça a zaga bugrina, afastou o pequenininho. Cachoeira, aliás, era o Renan Castro. Pequena área, a bola é do goleiro, hein, bebê? Preferiu não sair o goleiro Kaique França e a bola sobrou lá atrás pro Renan Castro, que foi bem, colocou essa bola pela lateral. Santa Cruz está em cima do Bugre, Roger. 48-20. Faltando menos de 1 minuto para terminar. Afasta como pôde Renan Castro do setor defensivo. A bola sobrou de cabeça para Maranhão. Ele testou a bola sem direção, colocou para fora, arremesso lateral para a equipe do Santa Cruz. Reta final do jogo no primeiro tempo. O árbitro vai pedir a bola talvez para terminar agora, não dá o arremesso lateral ainda para a equipe do Santa Cruz. 0-0, emoções dessa primeira etapa para você. Alô, Osmar Kruger. Guarani vai ganhar de 2-0 aqui. É Matelândia, Paraná. Matelândia, Paraná. Não conhecia essa cidade, meu amigo. Um abraço pra você. Vai terminar o primeiro tempo e terminou. Apita Gustavo Bauerman. Mostra o meio de campo e bota um ponto final na primeira etapa. 0 Guarani, 0 Santa Cruz. A bola é sua, Edu Zasso. Olha, grande Roger Williams, hein? Grande narrativa, como sempre. Deixa eu só dar uma olhada aí. Tem o som do estádio aí, ô Breno? O som do estádio. Deixa eu ver aí. Tá aqui, tá aberto, Edu. Vamos lá, vamos ver como é que tá.
O que tá falando aí, Breno? É o camisa 2 que vai falar, se quiser colocar o som da TV, é o camisa 2 da equipe, é o Thiago Enes, do Santa Cruz, Edu. O som da, vamos lá pegar, vamos tentar aqui agora o som da TV, que foi muito em cima, né? Som da Band, né? Dá pra colocar? Foi um pouco em Thiago cima. Enes, agora quem vai falar é o Carlos Batista Eduardo. já veio daqui a pouco com o personagem Vinícius Abaca, vamos lá. Carlos Eduardo. Portanto... Pode ser o som do Batista, pode deixar. Conversar. Já tá aqui no jeito. Opa, vamos lá. Carlos Eduardo, nosso narrador, Carlos Batista, até deu um adjetivo para você nesse primeiro tempo. Carrapato, que não saía de perto dos jogadores do Santa Cruz. Como você avalia essa sua primeira partida na equipe titular e também essa análise do primeiro tempo? Boa tarde, né? A gente vem fazendo bons jogos, só que não vem dando em resultado positivo, né? Que é falar da vitória. Mas sobre mim aqui, venho treinando bastante, estava esperando a oportunidade. O grupo também é um grupo bom, me abraçou muito bem. Então o máximo que eu tenho que fazer é correr, é dar vida, é batalhar por cada bola e ver o que o professor tem para falar no segundo tempo, no intervalo. E no segundo tempo a gente vir sair daqui vitorioso. Batista, Carlos Eduardo, ele já tinha disputado uma partida pelo Guarani saindo do banco, faz sua primeira partida como titular aqui contra o Santa Cruz. Aí já foram os entrevistados, né, Breno? O som da TV Bandeirantes. A nossa querida TV Bandeirantes transmitindo ao vivo para você também essa partida. E aí, Breno, como é que tá as coisas aí? Como é que estão as coisas? Bom, Edu, os jogadores já estão nos vestiários. Vou passar, o Guarani está jogando com Kaique França, Ian, Maurício Antônio, Jonathan. Aí teve a substituição, o Emerson sentiu o posterior da coxa, entrou o Renan Castro. A única alteração do jogo, o William Farias, o Carlos Eduardo, o Cachoeiro, o João Paulo, o Herbert e o Maranhão na frente. Se quiser mexer, o Hélio Cizenando tem no banco Matheus Klaus pro gol, Inayan para a lateral direita, Rafael, que é zagueiro, Donato, que é zagueiro, Natan Melo de volta à disposição, agora no banco de reservas, Diego Torres para meia, Dentinho, Cauã Jesus, Mirandinha, Parede e também o Kevin, Edu. E o Isaac? O Isaac sentiu um desconforto muscular na sexta-feira, informou a assessoria do Guarani, então ele não ficou nem no banco. Ele que hoje completaria 100 jogos com a camisa do Guarani, Edu. Olha, Carlos Eduardo, uma grata surpresa, diz aqui o 20, final 2463, não colocou o nominho aí. Ô, Edu. Sim, pois não? Você quer que eu até explique? Eu até falei, mas na audiência rotativa do rádio, né? Sim. Eu expliquei antes do jogo que o Carlos Eduardo, na primeira rodada, quando ele entrou diante do Maranhão no segundo tempo, ele estava mal fisicamente. E agora faz quase um mês que o Guarani enfrentou o Maranhão, ele melhorou fisicamente. Isso quem me contou foi o próprio Hélio Cizenando que me confidenciou. Então, ele melhor fisicamente, hoje está podendo mostrar o futebol dele. Ele veio do Capivariano, eu anotei aqui, viu, Breno? Pra você ter uma ideia, primeiro chute dele foi no comecinho, Guarani atacando pro gol do placar, tá? Mas não pegou bem, saiu mascado pra fora o chute dele. Aí a 14 minutos, o segundo chute dele, mas uma pancada fora da área, raspou a trave. Depois, aos 26... ele tentou gol olímpico. A 33, ele chutou, bateu na zaga, foi para escanteio. Depois, a 46, ele cobrou uma falta, bateu na barreira. Ele fez 5 finalizações, o Carlos Eduardo, volante. E veio, repito, do Capivariano aí, entrevistado, como ele tá suado. O cara tá suado, já viu um cara suado. O cara brilha, ele brilha. O cara, acho que deu o sangue mais alguma coisa. Ele correu muito, Edu. Ele correu muito. Foi o que mais correu nesse primeiro tempo. Já batizaram de Carrapato, Batista. Pessoal aqui no WhatsApp, a bronca com o Maranhão. E aquele lance foi do Maranhão, do pênalti. 16 minutos o pênalti, né, Breno? O Maranhão chutou e bateu no Edson Miranda. Isso. Aí ele, cara de pau, o que ele fez, Edu? Ele, depois de uns 15 segundos, caiu ajoelhado para fingir que bateu no rosto. Mas foi ali na minha frente, nitidamente nas mãos. Olha, rosto nem pensar. É que dá azar, rapaz. A TV reprisou 2 vezes, mas tem um jogador que está exatamente na frente da imagem, né? E não dá para ver exatamente com nitidez esse lance aí. Dá para ver sob outro ângulo, mas aquele que deveria terminar com qualquer dúvida, infelizmente não deu. Tá bom, daqui a pouco você volta, Breno.
Tá combinado, Edu. Pessoal, 0x0, hein? Primeiro tempo 0x0, intervalo no Brinco, no Brasileirão. O Remo virou o jogo, cara. Lá no Engenhão. O Remo virou o jogo, gol no final agora, tá pra terminar. Botafogo 1, Remo 2. E 18h30 tem Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Eu volto já com o Gleger Zorzin, analisando 0 Guarani, 0 Santa Cruz. Tem futebol na Bam Bam Bam. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Arriscou de fora da grande área, vai pintar o primeiro, Carlos Eduardo pra fora! Apanha a sombra, um tirambaço, passa isso aqui, ó! Isso aqui, ó, do poste esquerdo do Thiago Coelho, bebê! Bate de longe, João Paulo, uma bomba! Thiago Coelho de manchete pra tirar. Na sequência, aperta o ataque do Guarani. Eurico Lima bota pra escanteio. É isso aí, Guarani. Tem que atropelar, tem que passar por cima de arbitragem ruim, mal intencionada. Tem que passar por cima de tudo e por todos. Bola parada, é o primeiro escanteio aí, bebê. Agora ele sai bem, Cachoeira, abriu, João Paulo vai fazer o gol, bateu pra fora! O que pediu o Gleger Zorzin, o Bugrão fez. Pega a bola limpa, bota à frente, não tô mais aqui. O Cachoeira deu bye-bye pro seu marcador. Rolou pro João Paulo. Ele disparou, ela passou isso aqui do travessão e foi pra fora, hein, bebê? Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Muito bem, Gleger, intervalo 0x0. Olha que interessante. Posse de bola, 51% pro Guarani, 49% pro Santa Cruz, que teve equilíbrio aqui na posse. É um perde-ganha muito grande, né? E faltas, ô Gleger. O Guarani fez 15 e o Santa Cruz fez 4. Poxa, aqui tá desigual, hein?
15 faltas, jogo muito faltoso pelo lado do Guarani. Você viu as finalizações, Edu? Não, eu não ia pegar, não deu tempo. Você viu as finalizações ou não? O Guarani muito mais. Tá 10-0 pro Guarani. 10-0. 5 foi do 10-0 pro Guarani, mas enfim. Olha, Greg, terminou. Terminou no Engenhão, Exatamente. Botafogo 1, Remo 2, hein, de virada 2. Então, 10 finalizações teve o Guarani e nenhuma o Santa Cruz. Muito bem. Prossiga, Gleger. E você vê que quantas defesas do jogo o Edu Pinheiro já separou aí? Poucas, né? Porque nós temos o quadro lá, defesa do jogo, muito poucas, porque o Guarani... Só deu para ouvir o Guarani. Você ia descrever e acabou caindo o sinal. Olha, é o seguinte, eu anotei aqui, defesa, uma a 19 minutos que o goleiro Thiago Coelho, né? Ele tirou de manchete. Só teve essa defesa. O resto tudo chute para fora, bateu na barreira, passou perto. Realmente, defesas não teve. Agora, no Santa Cruz, um detalhe importante também, aliás, 2 detalhes. Primeiro que meu amigo Marcelo Rini me passando aqui, que essa árbitra, a quarta árbitra, Mariana Nani Batalha, ela apitou ontem Inter de Bebedouro e São Carlense 1-1. E a Inter de Bebedouro, jogando em casa, 1-1, mas subiu. Por quê? Porque a Inter de Bebedouro venceu lá em São Carlos. Olha que loucura, hein? Então subiu da A4 para a Série A3. Da A4 para a Série A3. E hoje tivemos São Caetano 2, Penapolense também 2, lá no Anacleto Campanella. Lá em Penapolense venceu por 2-1. Então, ganhou uma, empatou uma, então Penapolense subiu. Então São Caetano e São Carlense ficaram, não conseguiram subir hoje para a Série A3. Tivemos essa semana a subida do Juventus, que ganhou 2-1 do Votuporanguense na Javari, e o jogo da volta 0-0 em Votuporanga. Foi terça-feira da última semana, né? E aí, voltou? Voltou o Greger? Greger, subiram o Juventus e a Ferroviária. Oi, Greger. Estava previsto nessa Juventus e a Ferroviária também tinha vencido o primeiro jogo em Itu, né, Edu? Mas para falar do jogo rapidamente, você vê, Edu, que a posse é muito, muito parecida. O Guarani finalizou muito mais, porém nós não temos as defesas do jogo. Creio eu, viu, Edu Pinheiro, que tá bem pobre aí, tá? Pro nosso quadro, depois lá no apito final. Então o Guarani, para mim, não jogou um bom primeiro tempo, com exceção do Carlos Eduardo, que para mim foi o melhor do time. Jogador que busca, que chega, que pensa o jogo, né? Que pede, que quer a bola toda hora. Mas os laterais pouco efetivos, né? Os atacantes se movimentando muito pouco. O Cachoeira, ele fez uma movimentação correta. Uma. E aí conseguiu evoluir, né? E aí teve aquele arremate do João Paulo para fora, foi para mim a única jogada de ataque contundente do Guarani. Então é muito pouco jogando em casa e jogando, Edu, contra o Santa Cruz, que tem uma média de idade muito alta, jogadores experientes, mas tecnicamente falando, o time do Santa Cruz é fraco, desculpa, com todo respeito. Santa Cruz é um dos times que tem a maior torcida do Brasil, né? A maior do Nordeste e uma do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então o torcedor do Santa Cruz aí, realmente o time é muito limitado tecnicamente, e a gente percebe que está tendo muita dificuldade. E o Guarani não consegue evoluir. O Guarani, por exemplo, não consegue ter uma pressão, né, ter uma insistência lá no ataque para dizer, olha só, o Guarani está amassando, a qualquer momento vai fazer o gol. O Guarani pode achar aí uma batida de fora da área do Carlos Eduardo, uma bola parada com o João Paulo, né, uma jogada de efeito de um dos atacantes, mas que é muito pouco, estava falando isso agora. Tem o Ebert, tem o Cachoeira e tem o Maranhão. Cachoeira só fez uma jogada e quase lá no finalzinho do primeiro tempo, muito pouco. Não gostei do primeiro tempo do Guarani, espero que o Hélio tenha percebido esses erros, principalmente de posicionamento, reposicione o time do Guarani, para que a gente tenhamos um Guarani um pouco mais em cima, tenhamos um Guarani pressionando o seu adversário. O Guarani está jogando em casa. Oi? Só para te falar que o Guarani é o mesmo, acabou de voltar, o treinador, o Hélio, não mexeu. Então é difícil, né? É difícil, a gente estava dizendo isso. Agora não foi bem no primeiro tempo. O treinador pode dar uma oportunidade mais uma vez ao time? Pode, não está errado. Mas eu teria feito algumas mudanças, por exemplo, eu colocaria o menino Kevin no segundo tempo. Acho que seria uma oportunidade no lugar do Marão. O Marão não pegou na bola.
Maranhão não pegou na bola o primeiro tempo todo. O Roger Williams não disse o nome do Maranhão no jogo. É só pegar aí, puxar aí no YouTube aí, vai ver. O Maranhão não pegou na bola. O jogador que pode sair, tentar fazer um pivô, não faz. Mas enfim, espero ver um Guarani diferente no segundo tempo. Roger Williams. Valeu, Gleger! Alô, torcedor, agora o jogo é com a Rádio Bandeirantes. Voltamos para o segundo tempo. Se não mexeu o Guarani, o Santa Cruz já prepara uma primeira mexida, hein? Isso, vai mexer o Santa. Eu não sei quem vai entrar, porque eu tô de longe aqui, tô atrás do outro gol agora. Mas a Mariana Nani Batalha vai levantar a placa para eu já poder informar. Não tenha pressa, bebê, com toda tranquilidade. Santa Cruz está voltando agora. E quero mandar um abraço aqui ao doutor Marcelo Teixeira, tá aqui no Brinco acompanhando a gente. Tá com o Vinícius, tá com o Giovanni. Moçada toda ele trouxe pra cá, registrou uma foto, mandou aqui no meu WhatsApp. Quero mandar um abraço a essa galera que eu falei que tá acompanhando a gente lá em Muzambinho. Hoje é aniversário da Josi. Um abraço pra Josi, Carlos Henrique, o Thales. Josi, parabéns, que Deus abençoe. A Lorane, Jamile, Pedro, Nalu, Pedrinho. Tá toda essa moçadinha lá também. Nicolas também acompanhando a gente. A Júlia, a Mariazinha, toda essa grande galera acompanhando numa TV de 90 polegadas. É mole o que mais? A bola vai rolar pro segundo tempo. Vai começar a segunda etapa. Enes, viu? Saiu lateral direito. Thiago Enes, camisa 2, entrou Renato 19. Entrou Renato 19, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Série C, quinta rodada, bola rolando em Campinas e no rádio, na internet, só da Bandeirantes. E o primeiro susto para a defensiva do Bugre. Levantamento do Renato, sangue novo, quase fecha o Thiago Marques. Ela passou por toda a pequena área. Que perigo, hein, bebê? Uma bola perigosíssima, né? Pelo lado direito e esquerdo de defesa do Guarani. Todo mundo da defesa do Bugre ficou acompanhando. Chega o Santa Cruz com perigo e justamente pelo lado direito que acabou de entrar o Renato. Camisa 19, tudo igual aqui no Brinco, segundo tempo 0-0. Primeiro tempo terminou com 57% de posse para a equipe do Guarani, 43% de posse para a equipe do Santa Cruz. Outras estatísticas para você são 4 escanteios para o Guarani, nenhum para a equipe do Santa. Chutes no alvo, 3-0 para o Guarani. Chutes fora do alvo, 5-0 para a equipe do Guarani. Cartões amarelos, tomou um o time do Guarani. Ian no primeiro tempo e foi só. E vem o Bugrão, Herbert domina, tenta passar, não passa. Passe simples para ser feito, a torcida pegou no seu pé. Ele volta, bate a carteira, vem para cima. Atenção, dá um bonita caneta por ali pelo setor esquerdo. Chegou Herbert, capricha garoto no cruzamento. Rolou para trás, passou. Atenção, vai sobrar, tentou William Farias também. Se desvencilhou da marcação. João Paulo vai trazer a bola pelo setor direito. Tá aberto, pedindo por lá. Ian tocou para ele, afunilou o jogo pela ponta direita para Guilherme. Cachoeira tabelou com João Paulo. Linda passada, Cachoeira soltou a bomba. Carimbou o torcedor, torcedor ficou apavorado porque queria que ele chutasse antes. Ele carimbou o jogador do tricolor na resposta do Guarani no começo do segundo tempo, hein, bebê? O grande problema é que algumas vezes o Cachoeira abaixa a cabeça para concluir a jogada, né? Se ele tivesse levantado a cabeça, veria. Tinham vários jogadores do Santa Cruz na frente, poderia ter tocado de lado, poderia ter dado um balãozinho cruzado na área, desperdiça a chance o Cachoeira. Tudo igual aqui no Brinco, 0-0. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site, app, abra sua conta. Sai com os pés, Kaique França, bola perigosa, sai jogando errado, Guarani vai pintar o primeiro do Santa, bateu o Thiago Marques, defendeu Kaique França, volta o rebote, insiste o Ronald, setor direito, sai com bola e tudo. Se há pouco o Gleger falava que nós não teremos defesas aí pro quadro, as defesas do jogo lá no apito final, essa aí apareceu, mas novamente o Guarani aprontando na saída de bola, Bereta. E o erro total do William Farias, que até se desculpou com a defesa, foi sair jogando ali na frente da área
e deu ouro pro bandido. Se não fosse o Kaique França, que cresceu pra cima do atacante da equipe do Santa Cruz, certamente o Santa teria feito o gol. E depois que bobagem que fez o Ronald, né? Não tinha a perna direita, só a perna esquerda, acabou se perdendo, saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Mas o Kaique França fez como se fosse um gol pro Guarani agora, hein, Roger? E atendido pelos médicos, o Guarani sentiu depois a defesa que fez. Gleger Zorzin, grau de dificuldade, o conceito, a nota dessa defesa do Kaique França. Tava bem em cima do lance, né? Fez uma grande defesa, 7,94. Quase defesaça no critério gleguístico de 8, a partir de 8. Defesaça foi uma semi-defesaça. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo. Pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Pelo jeito a coisa é séria aí, hein, bebê? Pertinho de você? Não é pertinho não. Tá do outro lado, mas pelo jeito já a coisa se levantou. é séria. Já se levantou. Não era tão séria como eu imaginava. Talvez foi numa dividida, né? Junto com o jogador do Santa Cruz e ele mesmo cobrou. Matozinho, um abraço pra você. Silvio Quitério Santos, vamos lá, Roger Williams, solta o gol aí. Um abraço, Silvio Sumaré, um abraço, valeu, Silvião. O Digo Campos também, que transmissão top. Tá melhor que o jogo. O Digo elogiou a transmissão e jogou a real sobre o jogo. Vem pela direita o Bugrão. Vamos lá, Guarani, começo do segundo tempo, tem toda a segunda etapa inteira. João Paulo marca de 5 minutos. João Paulo abriu a bola para Ian, setor direito do campo. Vamos lá, garoto. Cachoeira à sua frente, ele prefere voltar com o João Paulo. Um toque mais atrás ainda para a presença do William. Por ali, ele abre a bola de novo. João Paulo com o Ian, ponta direita atrás, a bola curtinha ali, vem na marcação Zé Mário. Essa bola colocada para fora, arremessou para a equipe do Guarani bater. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5:21. Segundo tempo. No Brinco, quinta rodada da Série C, 0 Guarani, 0 Santa Cruz, Edu. Brasileirão encerrado no Engenhão de virada, Botafogo 1, Remo 2. O gol da vitória do Remo foi de já nos acréscimos, 18h30, daqui a pouquinho tem Palmeiras e Santos. Tem futebol na Bam Bam Bam. Bom, aí o Silva pegou por baixo o 15 do Guarani, Carlos Eduardo, falta Bugre, bebê. É pela meia direita e já cobrada curtinho com o próprio Carlos Eduardo. Você está na Bandeirantes Campinas, timaço do Carlos Batista, que amanhã transmite para você aqui no microfone forte da Bandeirantes, 4 da tarde, São Bernardo e Ponte Preta, Série B do Campeonato Brasileiro. Vem pro jogo os caras, Ronald vai para cima, tocou Patrick Alain, na profundidade, na ponta direita, botou Renato para correr, ele é sangue novo no segundo tempo, chegou sozinho, de fundo, cruzou no primeiro pau, mergulha de cabeça para afastar da linha defensiva do Bugre, tirou o William Farias, volta o rebote para a equipe da cidade de Recife, já deixou a bola sair para ganhar, arremesso lateral, cobrou curtinha para Patrick Alain, deu a bola atrás para Fabrinho, 39 anos, ele dá a bola aqui atrás para o Eurico faz a triangulação com o Edson Miranda na quarta zaga, abre a bola curtinha para Zé Mário aciona aqui atrás do goleiro Thiago Coelho, tudo isso com 6:40 no segundo tempo, 0-0, a Loma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Chamou, falou. Eu tô próximo do banco do Hélio Cizenando, ele falou com o Henrique, ex-volante, que é auxiliar dele, ele falou, ó, aquece aí o Cauã Jesus levantou, na verdade, eu acho que ele foi passar o recado pro Mirandinha, acho que ele passou o recado pro Mirandinha aquecer. Já o Mirandinha pode pintar no time do Guarani. Já tem mudança no ataque do Bugre, Mirandinha já vem aí, 7:26. Estamos no segundo tempo, alô José Carlos, o que falta para o Guarani, diz ele aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O que falta para o Guarani é qualidade mesmo, o marasmo só poderia dar nisso mesmo. Tá na bronca, alô Valéria Campinas, vai Bugrão, registra ela. Thiago Camargo, um abraço pra você. Gabriel também, bora Bugrão fazer o gol. Pode ser agora, lançado o Herbert, na grande área, ele sai da grande área, cai pela ponta esquerda, vamos lá. Atrás tá pedindo o Renan Castro, vai sozinho o Herbert, passou de um, passou no 2, depois perdeu o time da bola, faz a tabela na grande área, vai sobrar pra quem?
Vai pra infiltração, Cachoeira rasga, Edson Miranda tira o perigo, deixa a bola sair para ganhar o arremesso lateral. Renan Castro cobra curtinho aqui pelo setor intermediário com Jonathan Costa, voltou com Renan Castro, vai levantar daí, vai levantar a bola em longa profundidade, escorou Cachoeira para quem vem aqui pelo centro, é o Maranhão, a bola ficou pererecando, tira de cabeça, voltou, rebote, William Farias furou, chute. Na insistência do Guarani, o que ficou de retrato foi a furada do capitão Bugrino, hein, bebê? Hoje ele tá mal no jogo, né? Só tá fazendo falta, como ele fez agora, furou no lance anterior. Não tá bem no jogo o capitão William Farias. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Ó, vê se esse daqui tá mal ou se ele tá legal, ô bebê. O Flávio Roland, pescando aqui em Jaborandi, região de Barretos, pescando no Rio Pardo e torcendo para o Bugrão. Está bem, hein? Está bem, hein? Aliás, quem pesca bastante é o Gleger. O Gleger pesca bastante. Eu nunca vi o resultado da pesca. Mas eu vejo foto, eu vejo a agenda dele, esportiva, conturbada, tudo. Pega e solte, né? Pesca esportiva. Depois que inventaram isso daí... Estamos esperando o carneiro do Gleger até hoje. É verdade, o tal do carneiro virou lenda, virou Saci Pererê. Agora, depois que inventaram a pesca esportiva, esse aí aumentou em 1 milhão, esse aí 1 milhão e meio o número de pescadores no Brasil. Ô Gleger, a gente quer um carneiro, não venha cozinhar pacas pra gente não, hein? Pô, esse carneiro tá no freezer, cara. Tá faz 3 anos, mano. Tá no freezer. Esse carneiro tá pior do que esperando a galera da Bandeirantes unir. Tá igual a múmia do Tutankhamon, cara. Meu Deus do céu. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10:14, segundo tempo. Jogador do Guarani caiu, se levantou, atendimento médico, tá fora do campo. Cachoeira fora, Guarani momentaneamente com 10, eu confirmo, 0 Guarani, 0 Santa Cruz, Edu Pinheiro. Ainda a Série C, 19 horas, em Aracaju, no Batistão, tem Confiança, Inter de Limeira. Na Série B, acabou lá em Ribeirão Preto, Botafogo 1, Náutico também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você está na Rádio Bandeirantes Campinas e o Guarani não perde como mandante para o Santa Cruz há 25 anos. Jubileu de prata, os caras aí, ó. Patrick Alain bateu de longe, bateu na zaga do Guarani, sobrou atrás para afastar de qualquer forma. Jonathan Costa afasta o perigo, refrigera lá atrás da cozinha bugrina. Há 25 anos o Guarani não perde para o Santa Cruz jogando no Brinco. A última vez que isso aconteceu, aliás, a única vez que isso aconteceu, foi no Brasileirão de 2001, 2-1 para os pernambucanos, gols corais foram de Batata e Luizinho Vieira, os campineiros descontaram com Simval. Essa vitória do Brasileirão, aliás, como eu disse, foi a única do tricolor contra o Bugre longe de casa. É um tabu mais ou menos, hein, Beretta? É um tabu mais ou menos, a torcida tá gritando burro, eu não sei se eles estão gritando pro Hélio, eu imagino que seja, né, nesse momento. Não sei. Pode ser. A torcida aqui da Vitalícia, né? Pela demora, né? Pro árbitro, eu acho que não é, né? Pela demora nas substituições. Agora ele não mexeu ainda. Mexeu forçadamente, né? O Renan Castro entrou no lugar do Emerson no primeiro tempo. Mas... O Mirandinha vem aí, né? Como eu já adiantava, foi chamado. Depois do treinador ser homenageado, o Mirandinha vem aí. E aí, Glagan? Não, esse jogo que você estava falando de 2001, no apito final o Edu Pinheiro tocou nesse assunto. O goleiro do Guarani era Gleger Zorzin. Gleger Zorzin não pôde evitar os gols do Santa, senão... Realmente, quando o Gleger estava em campo, o Guarani dificilmente perdia. Mas nesses gols aí eu sou testemunha, ele não pôde fazer nada. Domina pelo lado esquerdo do campo. Pulando para todo lado, menos onde estava a bola. Herbert despacha a bola para Maurício Antônio, toca essa bola para Ian, setor direito, linda finta, vai para cima, olha o Bugrão, vai bater, cruzado, bateu, lambe a boca do gol e vai para fora, ninguém para pôr o pé, nem Maranhão, nem Herbert,
E o Guarani desperdiça uma boa chance, hein, bebê? Eu achei que fez direito o Ian. Ele cruzou a bola na entrada da área, só que o Maranhão ficou olhando, chegou atrasado demais. O próprio Herbert chegou com o freio de mão puxado. Pra mim, acertou o Ian e os atacantes do Guarani é que demoraram. Alô, Cássio Aparecido Marques, grande abraço, Roger, um abraço pra você, Cássio, valeu, um grande abraço, Bugrino 87, ele falou, pela TV não dá pra ter certeza que foi pênalti, olha o Bugrino 87 aqui, ó, é um cara que torce, mas não distorce. José de Cairo Neto, um abraço pra você também, toda essa galera, daqui a pouco eu giro mais. Dá pra chegar a 150 likes até o final do jogo, hein, Beretta? Ah, dá pra chegar. Eu tô apostando em 200 pro Guarani fazer o gol. Já vi quem que vai sair. Vai sair o Herbert, camisa 11, já piscou lá. Mas vamos deixar a meta de 150, né? Vamos deixar o sonho para 200. Vamos colocar 200 pro Guarani ganhar e marcar um gol aí, Roger. Vem pela ponta esquerda, Herbert, outra vez na sua última participação, rolou para trás, para Carlos Eduardo, tabelou com o João Paulo, bateu! Fora do gol! A tabela foi bonita, o chute que não foi. E agora as vaias da torcida para o Hélio, hein? É pro Hélio, né? O Herbert tá saindo, camisa 11, torcida vaiando ele, chamando ele de burro, esse tipo de coisa. Normal, né? Porque o Herbert é o artilheiro do Guarani. Hoje ele não foi bem, dá pra dizer assim. E entrando 22, Mirandinha, e a torcida xingando o Hélio aqui no Brinco. Ô, Gleger, vamos falar a real, né? Uma coisa é você comandar o Capivariano, a outra coisa é comandar o Guarani. Eu acho que ele tá sentindo a pressão e, não sei, eu começo a entender que a escolha talvez não tenha sido a melhor para o Guarani. Foram buscar um técnico mais barato, alguém em ascensão, mas você vê o ódio das arquibancadas, cara. Olha isso, cara. O ódio das arquibancadas com o cara, meu. Erraram mão. Eu acho que adiantaram o processo para ele, viu, Gleger? Roger, eu concordo com você. Aliás, nós falávamos muito sobre isso. Eu respeito demais o trabalho do Hélio. É um cara que conhece de futebol. Mas você disse exatamente o que eu penso. Ele sentiu o peso da camisa do Guarani. Você olha na fisionomia do Hélio Cizenando que ele tá assustado e que ele tá perdido, ele não sabe o que faz. Guilherme Cachoeira, linda finta, rolou no comando Maranhão, vai pintar o primeiro, bateu, defendeu, Thiago Coelho. Que arrancada do Cachoeira, hein, Beretta? A arrancada do Cachoeira foi boa, mas o Maranhão, ele é fraco tecnicamente, né? Ele tem oportunidades, um centroavante tem uma oportunidade como essa, é pra matar o jogo, é pra fazer o gol. E a gente não consegue entender o Kevin no banco e essa lentidão toda do Maranhão sendo protegido, jogando como centroavante titular do Guarani. Cachoeira de novo, pega a bola, recebeu o Mirandinha, vai pra cima, levantou a cabeça, viu passar no comando, ponta direita, Ian, é pra ele, rolou pra trás, defendeu o Thiago Coelho. Guarani começa a se atrever mais na partida, Beretta. O Ian também não pode perder uma oportunidade como essa, né? Ele até levantou a cabeça, estava entrando próximo da pequena área. Ele poderia ter cruzado para trás, para o Maranhão que estava chegando. Ele acabou atrasando a bola para o Thiago Coelho. Desperdiça uma grande oportunidade o Guarani. E agora o Mirandinha sofreu uma entrada dura do jogador do camisa número 26 da equipe do Santa Cruz, nesse momento o Silva, que tomou o cartão amarelo. Silva amarelado, jogador do Santa Cruz, e o Mirandinha sendo atendido pelo departamento médico, tá até mancando. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 17 minutos, etapa final de jogo, placar de 0-0. Também atendimento médico para o próprio Silva, que fez a falta em cima do Mirandinha. Gleger, você falava, o Guarani atacava, eu te interrompi, você estava falando do técnico Hélio Cizenando, que está em apuros aqui no Brinco. Em apuros, né? E, por exemplo, eu não teria tirado o Herbert. Mas o Breno disse é verdade, ele não tá bem no jogo. Mas é um jogador que a qualquer momento a bola pode passar por ali e ele tá ali, porque ele tem essa capacidade de botar a bola pra dentro, né? E eu teria colocado o Mirandinha, obviamente, mas eu teria tirado o Maranhão. E aí você tenta inverter um posicionamento com 2 linhas de 4, homens abertos, o Herbert por dentro. Tem várias alternativas de jogo. Mas eu vou repetir.
né? Eu vou repetir, com todo respeito ao Hélio, eu acho ele bom profissional, bom treinador, mas ele sentiu realmente a camisa do Guarani, e o Guarani é muito, mas muito previsível. Todos os times, todos os treinadores sabem como fazer para marcar o Guarani do início ao final do jogo, Roger. Seara, há mais de 65 anos, os lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontre no Miga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Alô, Enzo Nicolete, um abraço pra você, meu irmão. Glicério Marucci, esse timeco do Guarani não ganha de ninguém, com uma folha salarial mais cara do campeonato. Que vergonha do Bugrão. Alô, Wagner Social. Biro do Nova Europa Campinas, já há 20 anos em São João da Boa Vista. Todos os jogos acompanham o Bugre, porém sempre sofrendo. Valeu. Alteração. Valeu, Wagner. Gostei da sua frase aqui, da tua mensagem. Mandou aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa o like, estamos perto da meta de 150. Alteração. Saiu Patrick Alain para a entrada do 18, Vitinho. Foi embora Patrick Alain, entrou Vitinho no Santa Cruz. Mexendo o técnico do Santa Cruz, Claudinei Oliveira. Santa Cruz é apenas 4 pontos, 13ª colocação, 5 pontos agora com esse empate momentâneo na cidade de Campinas. Guarani está chegando a 7 pontos. Roger. Está permanecendo na 10ª posição. Chamou, falou. E veja só que situação, né? É a folha mais cara do campeonato, que é a do Guarani, que passa de 2 milhões de reais, contra a segunda folha mais cara, que é a do Santa, que está batendo ali nos 2 milhões, 1.800 por aí. E os dois times apresentando futebol pobre. Ah, concordo com você. Kaique França sai com o pé esquerdo, levanta a bola, tira dali. Afastou o perigo, digo, era o Thiago Coelho. O Guarani já tá com a área dominada de novo. O Carlos Eduardo, talvez o melhor do meio do time do Guarani. Já rolou para João Paulo, botou para correr na ponta direita, Cachoeira, em completo impedimento. Alexandre de Medeiros, Lodete, catarinense, levantou o seu instrumento. O jogo parado, é bola para a equipe do Santinha bater. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos, segundo tempo. Brinco de Ouro em Campinas, o brincaço hoje com um belíssimo público, tudo como começou. O Guarani Santa 0-0, Edu. E o São Caetano não conseguiu subir para a Série A3. Hoje no Anacleto Campanella, 2-2 com o Penapolense, mas o Penapolense venceu a primeira por 2-1. Sobe o Penapolense. Ontem, Inter Bebedouro 1, São Carlense 1, mas lá em São Carlos, a Inter venceu por 3-1. Então subiram ontem Inter Bebedouro e hoje Penapolense subiram para a Série A3. Bandeirantes Campinas, FM 85,7, timaço do Carlos Batista. Batista que amanhã narração Bernardo e Ponte. 4 da tarde, Série B do Campeonato Brasileiro. Tem falta a equipe do Guarani para bater no meio de campo. Eu quero saber, Roger, do Gleger Zorzinho do jogo, mas antes a informação do bebê. Tem que avisar o professor Hélio que pode mexer mais 3 vezes, né? Alô, Hélio Cizenando, vão acordar, meu amigo. Ian pela direita, fácil, presa fácil para o Zé Mário. Se manda agora dar a resposta pelo Santa Cruz. Mas é tempo de opinião, eu quero saber, e a torcida bugrina também. Gleger Zorzinho, e o jogo, quase metade do segundo tempo. Percebe que o torcedor, ele se irrita, por quê? Porque ele tá vendo o Guarani jogar do mesmo jeito que começou o jogo. Tá 0-0, passou quase 22 minutos de jogo. O Guarani não chega, não pressiona, chega uma hora ou outra, mas sem muita contundência, né? Você não percebe aquele famoso ditado do futebol? Você não vê o Guarani, por exemplo, amassando o time do Santa Cruz, não vê. E o time do Santa Cruz, com todo respeito, tecnicamente é muito limitado. Então ele precisa fazer algumas mexidas, mas não trocar os 6 por meia dúzia. Não é isso. É você fazer uma mexida tática, você troca uma peça pela outra, adianta um pouco mais as linhas, adianta um pouco mais o seu time. É isso que precisa ter o Guarani, né? Porque eu vou repetir, o Guarani é muito previsível, muito. É só marcar o lado do campo, fecha por dentro, um jogador em cima do João Paulo, acabou o Guarani. E é isso que o Santa Cruz... Aliás, é isso que a Ferroviária fez em Araraquara e é isso que o Santa Cruz está fazendo no Brinco de Ouro. Falou, Gleger Zorzinho, já esteve lá, sabe tudo de futebol. Carlos Eduardo sai manquitolando, hein? Foi atendido em campo, sai do gramado agora, Guarani momentaneamente com 10.
momentaneamente com 10 atletas. Metade do segundo tempo, 22:40. Bola aqui pelo meio com camisa 7, Fabinho. Ele é presa fácil, foi desmarcado pelo Maranhão. Já rolou essa bola para Mirandinha, lado esquerdo do campo. Tá tudo bem com 22 o Guarani. Evita a marcação do Fabinho. Já rolou para João Paulo pelo meio. Escora a bola curtinha para William Farias no grande círculo. Chega presente na marcação ali o Everaldo. Consegue roubar. A bola já é tocada para Ronald. Contra-golpe dos caras. Tem que tirar daí. Faz a falta. Puxa o William Farias. Vai receber cartão e ele tá pendurado, hein, bebê? O William Farias tomou o cartão, o primeiro cartão agora, né? Não tá não, né? Não tá pendurado, não. Pendurado mesmo no Guarani é o João Paulo e o Inayan, que estão pendurados com 2 cartões. O William Farias não está. Tá certo, cartão para ele, falta providencial, puxou a camisa do seu adversário, parou o contra-golpe, falta para o Santa Cruz bater com 23 minutos. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19-3273-3760 em Campinas. Osmar Dantas, um abraço para você, um abraço Osmar Dantas, Álvaro Simões Júnior também. Maranhão está horrível, diz o Álvaro Simões aqui, criticando o camisa 19 do Guarani. Tem arremesso lateral, o Santa para bater da ponta esquerda do seu campo de ataque. E olha que o Santa Cruz está com 3 meses de direitos de imagem atrasados, 2 meses de salários atrasados, jogadores que já abandonaram o barco, 2 saíram, está numa situação periclitante com a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, e está aqui encarando o Guarani, que tem um superávit de 8 milhões. Foi 8 milhões mesmo, bebê? Pouco mais de 8 milhões, mas foi por conta do Richard Rios, né? Que a negociação do Richard Rios foi de 29,4 milhões de reais. Informações para Aroma das Ervas, é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aí aromadasерvas.com.br. 24:44, você está aqui na Bandeirantes. Eu tô com a técnica externa do Gilberto Sufi, colocando você dentro do estádio Brinco de Ouro, com Elton Grimaldi na mesa de som, com Lucas Pessoa fazendo os cortes do YouTube. Timaço do Gil Kleber, é a Bandeirantes, o timaço técnico mais técnico do rádio do Brasil. Vem dominando, Renato pelo setor direito para a equipe do Santa Cruz. Levanta a bola para o câmera ataque, mas dá de presente no peito do lateral esquerdo, Renan Castro, que dá de presente a bola para o Santa Cruz. Fabinho sem dificuldade, ele vem costurando a bola. Vai entregar para Vitinho, mas foi desarmado. Roubado pelo Carlos Eduardo, mais lúcido. Que bolão para Cachoeira, entrou na área, vai pintar o primeiro. Travado na hora do chute. Esse cara que travou fez um gol, hein, bebê? Foi o Edson Miranda, travou na hora certa, mas eu acho que o Cachoeira foi muito previsível, né? Que ele dominou a bola e demorou um tempão para bater pro gol. Desse jeito não dá. Escanteio lado direito, o João Paulo tá na bola. Carlos Eduardo, candidato a craque, hein? Craque. Pra mim, independente do que aconteça, só se alguém marcar um gol aí foi melhor, né? O Silva tá reclamando de alguma coisa, o árbitro vai pedir para ele sair. Vai ter mais alteração do Santa Cruz. Que o Claudinei já preparou uma alteração ali, só que ele sai passadas lentas demais. Pedro Favela vem aí? Pedro Favela. De acordo com o Edu Pinheiro, deveria mudar para Pedro Comunidade, né? O 26, o Silva é quem vai sair para a entrada do Pedro Favela, camisa 5. Camisa 5, Pedro Favela, já entra, já vai lá para a grande área, porque tem escanteio Guarani. Tem escanteio Bugrão, João Paulo vai para a cobrança. É grande o Favela, hein? É alto, vai ajudar ali na artilharia aérea e também na proteção aérea do Santinha. Partiu João Paulo, levantou, subiu para tirar a zaga do Santa. Vai atrás dela, vai brigar o Carlos Eduardo. Estica a bola, soltando aqui atrás para Renan Castro. Tudo isso com 26 minutos. Recua para o Kaique França. Para desespero do torcedor bugrino. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 27. Segundo tempo. No Brinco, 0 Guarani, 0 Santa Cruz, do Pinheiro. E começa o clássico Palmeiras e Santos, começa também em Salvador, Vitória e Coritiba. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Roger. A nossa meta é chegar a 150 likes, então deixa o joia aí pra gente.
É muito importante. O YouTube entende que a Rádio Bandeirantes está fazendo um bom trabalho. Se você entende também, a maneira de você demonstrar é o seu joia. Os nossos patrocinadores gostam e a gente consegue entregar um trabalho muito melhor ainda para você. Deixa aí o seu like, deixa o seu joia. 150 é a meta. Eu tenho um chamado da informação, Bereta. R$104.710. R$104.710 a renda. 5.500 torcedores cravados. 5.500 torcedores. Eu já imaginava de 5 a 6 mil. 5.500. E no lance anterior, né? O Maranhão vaiado, que ele estava impedido. Infelizmente o Maranhão é um a menos em campo pelo lado do Guarani. Guarani melhora a sua média, que é de 4.500, vai para 5.500. Tem o terceiro melhor público médio do campeonato. O Santinha é o líder do ranking, né? De torcidas até agora com 10.633 de média. Olha aí o chute forte do time do Guarani, bola foi desviada, o goleiro pega em 2 tempos, Thiago Coelho. Eu trazia informação, o lance foi rápido, o Guarani quase faz o primeiro, meio que sem querer, bebê. Foi travado o chute do Mirandinha e daí o Thiago Coelho, a bola quicou na frente dele, ele foi agarrar, acabou soltando a bola e quase que solta no pé do Maranhão. Quase o Guarani faz o primeiro, tá tudo igual aqui no Brinco, 0-0. E o Hélio tá andando pra frente, pra trás, conversando com o Henrique. Pode ser que já ele mexa no time. Pra terminar aqui o ranking, né? O Papão da Curuzu é o segundo da Série C com mais público de média, 7.237. O Bugre trouxe então no total, né? Já tinha sido 9.000. Agora mais 5.500 torcedores em 3 jogos. Vamos lá, Guarani. Renan Castro, vamos mexer cizenando. Aí o Mirandinha traz a bola pelo lado esquerdo do campo com Carlos Eduardo. Ele volta a bola soltando para Renan Castro. Renan descarrega pelo meio para João Paulo. Para lá, para cá, finta, mete de perna esquerda. A bola voltou para cima do Mirandinha aqui na ponta esquerda depois de bater no costado do Fabinho. E volta para a equipe do Guarani no campo defensivo. Gleger Zorzin, quase meia hora. E o jogo, Gleger. Sai do lugar, né? O jogo não tem emoções, o Guarani não chega. Realmente assim, o torcedor ele tem que se irritar mesmo. Eu ainda acho que o Guarani vai achar uma bola, vai ganhar o jogo aí por 1-0. Eu ainda acho, a gente tem essa expectativa, essa esperança. Mas pelo que está sendo produzido é muito pouco, né? Não dá. Vou repetir o que eu falei no comentário anterior. Marcou o lado do campo e colocou um volante ali em alguns momentos, 2, para fechar a entrada da bola. Pode ser agora o Guarani pela direita, Ian rolou, quase o Maranhão chega junto com o goleiro para desviar. Esse Maranhão é muito grosso, né? O Maranhão não pode jogar no Guarani. O Maranhão não pode ser nem reserva do Guarani. É uma coisa ridícula que a gente vê em campo. O Maranhão que já teve várias oportunidades, aí chega, hoje o Hélio deu a chance para ele. Ele pode até marcar um gol aí até o final da partida, né? Tem mais 15 minutos, mas não dá. Torcedor já tá de saco cheio do Maranhão. A bola veio pela direita, né? Veio cruzada pelo Ian, veio rasteira, sobrou pra ele com açúcar, mas hoje não é dia não, cara. A bola bateu no pé dele, foi pra fora, funcionou de zagueiro. Gleger, você falava, eu interrompi, perdão, Glegaço. Bom, pode interromper a qualquer momento, Roger, mas assim, Breno, você tá com aquela mochila aqui, sua aí, né? Tira o Maranhão. A torcida do Guarani, Gleger, tá você tá com a mochila aí, aquela mochila sua tá aí contigo. Tá aqui comigo. Você levou aquela mochila sua, tá nas costas aí. Do Maranhão, não. Aquele despertador tá aí ou não? Não, eu achei assim, que você ia falar que tá nas costas do Maranhão. Que você carrega sempre. Impressionante, cara. O atacante no lance desse tem que bater de primeira. O que ele quer dominar ali, cara? Tá na cara do gol. Uma belíssima jogada do Ian, né? Poucas vezes chegou lá na lateral Guarani, mas tem que chegar batendo pra trás. Bate pra trás e aí o Maranhão já chega batendo de primeira. Realmente, eu teria tirado o Maranhão no intervalo, Roger. Alô, Demilson Carvalho, olha o Bugre descendo aí. Mirandinha rolou a bola pra Renan Castro, botou na grande área. Cachoeira! Meu Deus! Nossa senhora, 2 milhões custa isso daí, bebê? O elenco do Guarani custa mais de 2 milhões de reais e ele chutou a bola onde o dinheiro do Guarani está sendo jogado, né? Lá no alto, fora do estádio. Não adianta.
Não adianta. Se o Hélio não mexer no time, peças ele tem, né? Tem o Diego Torres, tem o Kevin, tem o Parede, que tem entrado bem nos jogos. Não adianta, ó. Já estamos com 32 do segundo tempo, Hélio. Mas se ele não mexer, se não ganhar, quem vai ser mexido é ele, cara. Ele não passa de hoje se o Guarani não ganhar o jogo, não. Vem Mirandinha pela ponta esquerda, vai pra cima, trouxe na perna direita. Fez o break, rolou no chão depois do rap, é falta nele, bebê! É uma falta em cima do Mirandinha pela meia esquerda e tá pintando cartão amarelo pro camisa número 3, o Eurico Lima, né, da equipe do Santa Cruz, e tá pintando alteração também no Santa Cruz. A dona Mariana levantou a placa, o 37 saindo para a entrada do 28, o Heron. E o 37 é o Everaldo. Ela tinha levantado a placa antes, mas eu realmente não vi. Você chegou a ver? Entrou 20 no lugar do Fabinho. Entrou? 20. Não, o 20 já saiu. Já saiu? Entrou. Não, entrou 20 no lugar do 7. Não, o 20 foi o Patrick Alan, que já tinha saído. O Fabinho, então foi 20. Será que foi o Newton, 21? Eu sei que quem saiu foi o 7. Se eu não estou enganado. Deixa eu confirmar, já vai aparecer no placar, né? As duas substituições. É 17, né? Saiu o Ronald. Saiu o Everaldo. O Everaldo foi um dos dois que saiu, né? Isso, e o Ronald foi outro. E o Ronald foi o outro, então, o 17, né? Isso. O Ronald e o Everaldo saíram. E as duas entradas, o Heron, né? Quais foram as duas entradas, Roger? Agora acabei me perdendo aqui. Eu também. Eu não sei quem entrou no lugar do Ronald. Pera aí que já eu confirmo. Não tem problema, vou com essa falta com o time do Guarani. Carlos Eduardo, a moça é ligeira, a Mariana, hein? Ela levanta a placa e tá com vontade de ir embora. Apitou o jogo ontem. Tem que segurar um pouquinho mais a placa pra cima, moça. 4 da barreira. Carlos Eduardo posicionado. Renan Castro também, momento de expectativa. Olha o Bugrão podendo abrir o marcador. Partiu Carlos Eduardo na trave. Botou o rebote, Mirandinha levantou no banco do gol. Vai pintar o primeiro. Tira, Fabinho! Carlos Eduardo coloca com a mão. Ela acorda a coruja, bate no ângulo de 90 graus. Do poste do goleirão Thiago Coelho, hein, bebê? Tá benzido o gol do Thiago Coelho, que agora tá lá fazendo uma cera danada, né? Tá vendo o bom momento do Guarani, tá falando que tá com dor, problema no cotovelo direito, a torcida do Guarani vaiando, e o Hélio tá lá conversando com o Henrique, não sabe o que fazer. Se o Hélio não sabe o que fazer, o que a gente vai dizer pra ele, hein, Roger Williams? O Álvaro diz o seguinte aqui no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campina. Parede vai entrar. O Hélio está de pirraça, não é possível, ou ele é cego. Cara, ele tá assinando a demissão dele. Ele só vai ficar se o Guarani achar um golzinho, como falou o Gleger. Ele tá assinando a demissão dele. A postura passiva no banco, vendo tudo isso acontecer, é a demissão clara do Hélio hoje. É a demissão clara de alguém que, na minha modesta opinião, nem devia ter vindo. Capivariana é uma coisa, gente. Guarani é outra. Não se testa, não se treina treinadores do Guarani. Ou para com essa frescura, não vai para lugar nenhum. Ô, Roger. Pois não, bebê? Deixa eu confirmar as alterações, né? Saíram o Ronald e o Fabinho, entraram Marquinhos e o Heron, realmente. Marquinhos 29 e o Heron 28. Marquinhos, camisa... E o Kevin vai entrar também no Guarani. Kevin e Guilherme Parede. E os que entraram no Santa, Heron 28 e Marquinhos 29. O Marquinhos é 29, né? Tá certo. Muito bem, tá aí as alterações. E daqui a pouco tem mais uma mexida. E o Guarani vai mexer daqui a pouco. Olha o Cachoeira, escapou pela direita, rolou na boca do gol. Dominou Maranhão, tentou virar de bike. Vai tomar um cartão e vai sair, né? Ei, Maranhão não tem condição. Explica aí, bebê, o que ele fez. Ele tentou ajeitar para dar uma bicicleta. Se a diretoria do Guarani tivesse culhão, o Maranhão sairia e não voltaria nunca mais. Se o pessoal entendesse de futebol, e é um recado para quem comanda o Guarani, o Maranhão sairia e não voltaria nunca mais. Ele seria negociado e não voltaria mais. Tá saindo 10, entrando 7, saindo João Paulo, entrando Parede no Guarani.
e provavelmente o Maranhão tá saindo lento, né? E a torcida agora aplaudindo a entrada do Kevin, saindo 19 Maranhão e entrando 9 Kevin, que já era para ter entrado jogando no Guarani. Quem sabe agora? Quem sabe o gol salvador do Guarani do pé ou dos pés de um dos dois. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida, temperada deliciosamente. Seara, mais de 65 anos, os lares brasileiros, encontrando o Miga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Mas o Gleger, 38 minutos, né? Botar os dois aí com 38 minutos, né? Pouco mais de 10 para fazer alguma coisa. É difícil, hein, Glegaço? Difícil demais, né? Uma insistência absurda do técnico Hélio Cizenando. Concordo contigo. E assim, cara, o cara treina todo dia, né? Aí, olha, quantas oportunidades já teve o Maranhão com a camisa do Guarani. E não deu nada, não deu certo. Assim, às vezes é um pouco de teimosia também, né? Ou de ouvir aqueles que não entendem nada, que não tá ali o dia a dia. Então, vamos ver com essas mexidas aí, pra mim, o Guarani vai melhorar na parte do ataque. Tomara que faça um gol. KTO.bet.br, você aqui sente o jogo, pode apostar. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. 38:57. São 15 partidas entre as duas equipes, com 7 vitórias do Santa Cruz, 4 do Guarani, 4 empates. Esse vai sendo o 5º empate na história entre Guarani e Santa Cruz, que há 9 anos não se enfrentavam. Bola em disputa pelo meio de campo. E na Seara, você já sabe, há mais de 65 anos, os lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 39,5. Daqui a pouco tem o apito final com o Edu Pinheiro, o maior pós-jogo do rádio do Brasil. Domina Ian pelo time do Guarani. Traz lateralmente a bola até a presença do Jonathan Costa. Rompe a demarcatória, já faz o lançamento para Renan Castro. Bom lançamento. Dominou, tem que cruzar de primeira, cruzou. No primeiro pau, tirou dali e afastou em Eurico Lima. Rebote voltou para a equipe do Guarani. Dominando com Carlos Eduardo. Carlos Eduardo vem pelo meio, tocando a bola para Jonathan Costa. Tentou a enfiada de bola à frente para o Kevin. Não chegou, mas insistiu o Guarani, retomou a bola, o Jonathan Costa tocou para Renan, Renan atrás, deu a bola para a parede, rolou na boca do gol, tirou a zaga, vai atrás do goleiro para encaixar. Troca de passes rápidas nesse momento, mas sem objetivo, hein, bebê? E tá difícil chegar na defesa do Santa Cruz, porque o Santa tá fechadinho, tentando se defender o tempo todo. Thiago Coelho deu um chutão para frente, que não vai dar em nada. Guarani tá buscando o primeiro gol. Quem sabe no finalzinho, Roger Williams. Aqui no YouTube, o Mariano, 1978, escreve pra você, Breno. Guarani, se ganhar, o técnico fica, Breno. Se ganhar, eu acho que fica. Porque daí não faria sentido demiti-lo. É claro que tudo passa pelo resultado. Agora, se o Guarani não conseguir ganhar o jogo, vai ser uma pressão gigantesca pra cima da diretoria em relação ao trabalho do Hélio Cizenando, que até agora não perdeu no campeonato, mas o Guarani tá devendo futebol. Tá devendo futebol, 41, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 41, segundo tempo. 0 Guarani, 0 Santa Cruz, Edu Pinheiro. Olha, Palmeiras e Santos, 16 minutos, 0-0. E lá em Salvador, gol do Vitória, em René. Vitória 1, Coritiba 0, agora 18 também do primeiro tempo. Bandeirantes. Mirandinha agora inverteu posição, tá jogando na ponta direita, vem Guarani, todo o Guarani no campo de ataque, Jonathan Costa rolou essa bola pela ponta esquerda, Renan Castro com certa dificuldade consegue dominar, cruzou no segundo pau, ninguém por lá, tirou a zaga, voltou pra Mirandinha, bateu no peito, desceu no terreno, o William Farias vem atrás, rolou pra Ian dominou a bola, caiu, se desvencilhou no seu marcador, na raça ele consegue fazer o passe, passou pra Mirandinha, ponta direita, vamos lá garoto, capricha, pedalou, vai pra cima no estilo Robinho neles, vai pra cima, tocou pra William Farias, tocou pra Carlos Eduardo, perde a bola. Perde a bola o Carlos Eduardo, ele põe na sequência. Parede faz a falta em cima do Fabinho. É bola com a equipe do Santa Cruz. E aí, Gleger Zorzin, 42. Reta final do jogo aqui no Brinco. Então, houve as mudanças, né? As trocas. Por exemplo, entrou, mas ainda não conseguiu evoluir. Está meio fora do jogo, Mirandinha. O Parede é um jogador decisivo, tem feito alguns gols. Fez o gol, inclusive, do empate.
lá contra a Ferroviária no finalzinho. A expectativa é de que o Guarani melhora, mas na prática, Roger, o Guarani é o mesmo desde o início do jogo. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Guarani que visita o Maringá na segunda-feira, dia 11, não tem horário ainda definido, pelo menos na fonte que eu peguei. E o Vai time... ser 8 da noite. 8 da noite? Isso. Tá perfeito, aqui na Bandeirantes não passa nada. Já o time do Santa Cruz joga contra a Inter de Limeira no dia 11 também, segunda-feira, o segundo jogo seguido, longe do estádio Mundão da Arruda, e coincidentemente o segundo jogo aqui na região. Vai pegar a Inter, portanto, na próxima segunda-feira. Tem jogador do Santa caído na ponta esquerda, é falta e toda falta aí desse ponto leva a perigo, hein, bebê? Perigosa a falta, né? Por ali o Claudinei Oliveira orientando, quem estava caído era o Heron, né? E o camisa número 31, que tá por ali, o Zé Mário, é ele quem vai alçar a bola na área do Kaique França, que tá preocupado, Roger Williams. 34 anos, torcedor do Santa Cruz se assanha, 34 anos, experiente Zé Mário, vai para a cobrança da falta, Kaique França abre o guarda-chuva aí, garoto. Vai Zé Mário para a cobrança, pertinho do técnico Claudinei Oliveira. Levantou, fechado, Kaique soltou, a bola vai entrando, passa à esquerda no gol. Deu uma vacilada o Kaique agora, hein, bebê? Ele saiu do gol, só que ele saiu e jogou a bola ali praticamente na pequena área. Tinha um jogador do Santa Cruz, eu tô muito de longe, não tô conseguindo ver quem foi, que tentou uma bicicleta. E teve escanteio, agora o Santa Cruz bate do lado direito. Atenção, levantamento, tirou no primeiro pau, afastada ali a zaga do Guarani. Vai brigar por ela aqui no meio de campo. Brigaria por ela, William Farias, ela voltou para a equipe do Guarani. Pelo setor esquerdo, um passe mal para o Mirandinha. Chega por baixo, no carrinho, para tirar, para ficar com ela. Carlos Eduardo, o melhor do Guarani no jogo. Já perdi as contas quantas roubadas de bola teve. Ele abre para William Farias, rolou essa bola para Jonathan Costa. Vai se armando o Guarani para o campo de ataque. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logo Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Mais 7. 45 marca o eletrônico da Bandeirantes. Ele prometeu o jogo até 52. Tá pegando fogo o chat no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pessoal, pé da vida com o técnico Hélio Cizenando. O Antônio Carlos Pereira tá bravo aqui, todo mundo deixando também seu like aí pra mim, hein? Batemos agora a nossa meta de 150, até o final da nossa jornada, a meta de 200 likes para essa grande jornada esportiva. Rádio e TV juntos, Rádio Bandeirantes aqui, TV Bandeirantes também transmitido com Batista, ao lado dos times de Campinas e cobrindo toda a Série C do Campeonato Brasileiro. Vem Bugrão, William Farias domina, empurrou na ponta direita, parede, cruzou, mal, mas teve desvio, bebê, escanteio. É pelo lado direito, o próprio Guilherme Parede tá ajeitando a bola com carinho. Quem sabe agora o gol do Bugrão, Roger? Quem sabe na bola parada, torcedor bugrino. Quem sabe na bola parada. Escanteio, gol da esquerda. Partiu, levantou, toque de cabeça, é gol! William Farias! Gol! Camisa 8, ele não perdoa. O William Farias, o capitão, marca para o Bugre. Explode o brinco, chacoalha o brinco. William Farias, camisa 8. Fatal, letal. Você é o tal, tinha que ser assim, na bola parada, no sofrimento. Se não dava na técnica, ele não deu, não jogou nada.
Tinha que ser na bola parada, mas tinha que ser Guarani. Com a cobrança de escanteio perfeita, ela chega na cabeça do capitão, sobe mais alto que a alta zaga do Santa Cruz. Um cabeceio forte, estufa a rede do goleiro Thiago Coelho. Enquanto a vida, a esperança, e verde a cor da esperança, a esperança do Guarani, que vai voltando a vencer diante do seu torcedor. 1 para o Bugre, 0 para o Santa Cruz. O que vale é o detalhe, conta aí, Beretta. O detalhe é que o Guilherme Parede entrou mais uma vez para fazer a diferença. Foi ele que conseguiu o escanteio e foi ele que fez uma batida perfeita na cabeça do William Farias, que quase que na entrada da pequena área cabeceou consciente, de cabeça erguida, no ângulo direito do goleiro Thiago Coelho, que nada pôde fazer. Abre o placar aqui no Brinco e incendeia a torcida bugrina. Agora Guarani 1, Santa Cruz 0, Roger Williams. Enquanto a vida, a esperança, Bugrão. 1-0, Bugrão. Gol do capitão William Farias para chegar a 9 pontos. Tem que parar de vacilar, Guarani. Tem que parar de vacilar, Hélio Cizenando. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Já chama o Gleger Zorzin. Jogo não acabou não. Vem os caras aí. Pela ponta direita, Renato esticou. Vem pra cima o Santa Cruz. Falta! E a um passo seria pênalti. Ponta direita é falta pros homens aí, bebê. O Jonathan foi a loucura dizendo que não foi falta, mas pra mim foi falta. Ele realmente cometeu. No contra-ataque o Santa Cruz é perigoso, né? Uma falta pela meia direita. A defesa do Guarani agora vai ter que se postar bem para segurar esse resultado, Roger Williams. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Já tem Gleger Zorzin, já. Tem apito final, começa a chover aqui no Brinco. Garoa fina, é verdade, mas começa a chover aqui em Campinas. E o Guarani vencendo, senhoras e senhores. Quase 50 minutos ele prometeu. A princípio até 52, são 3 na barreira. Parte pra cobrança, Zé Mário. Pra fora, mas com tremendo perigo, Beretta. Que bola venenosa do Zé Mário, né? Foi no ângulo esquerdo, até o Kaique França já tava na bola. E ela passou lambendo o travessão do goleiro do Guarani. Se safa o Bugre de levar o gol de empate. O Guarani tá ganhando 1-0 no sufoco. Bonito aqui no Brinco, Roger Williams. Rocha Autopeças, Rocha Autopeças conosco há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Ô Gleger, o torcedor é demais, né? Já estão invadindo as nossas redes aqui. Hashtag Fica Hélio. Os caras são demais, mano. Estavam pedindo para ele ir pra fila do desempregado. Igual nós, temos que reconhecer. Aí os caras vão lá, acham um gol de escanteio. Fica Hélio, hein, Gleger? Exatamente, Roger. O futebol, ele é apaixonante por isso, né? Do céu ao inferno em questões de segundos. Então, o Guarani fez um belíssimo gol. O Breno Beretta disse que o Parede entrou bem no jogo, faz a jogada, tem o escanteio, ele faz a cobrança e o William Farias fez a leitura, entrou ali antecipando, meteu lá do outro lado, golaço. Golaço do Guarani, que não merecia o gol, mas enfim, o que vale a bola na rede, 1-0 Bugre. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menor de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. 51-37. Um bicão agora para frente. Cachoeira vai tentar chegar nela. O goleiro vai antes. Protege o goleiro, bota de perna esquerda pra fora o goleirão. Thiago Coelho, Cachoeira chama a galera. Cachoeira olha pra cativa, chama a galera. O árbitro vai terminar. Apita o árbitro! Santa Cruz, volte sempre. Quer CPF na nota? Quer CPF na nota, hein? Chora não! Aqui é Bugre! Guarani 1, Santa Cruz nada! Volta a vencer o Bugrão! Se tem alguém invicto aí, levanta a mão!
porque o Bugrão volta a vencer o Guarani. 1-0, gol de William Farias aos 46. Não precisava esses requintes de crueldades não, Guarani. Mas essa é a história sua, é a história do bravo Bugre Campineiro. Breno Beretta, a festa bonita do torcedor. Já vem o Breno Beretta com informações do gramado. Você me ouve, Breno? Eu tô te ouvindo, eu tô aguardando os jogadores do Guarani, porque eles estão, é claro, comemorando bastante no centro do gramado. O Hélio foi lá, né? Todo mundo saudando a torcida do Guarani, que veio mesmo uma tarde que estava quente, de uma hora para outra se transformou em tarde fria aqui no Brinco. Os jogadores estão saindo, vão começar a sair por aqui. Estão se abraçando bastante, o Carlos Eduardo abraçando o Emerson, os atletas saudando a torcida, o Hélio Cizenano abraçando alguns jogadores aí no centro do gramado. É claro que muita festa da torcida do Guarani, estava entalado essa vitória, que foi uma vitória magra do Guarani, mas foi uma vitória que traz os 3 pontos, traz o alívio para a torcida do Guarani, que conquista os 3 pontos importantíssimos na tabela de classificação. O Guarani, é claro que muito importante, a torcida vaiando o Hélio, né? O Hélio passou, a torcida vaiou, chamou de burro, esse tipo de situação, e os jogadores do Guarani estão saindo por aqui. Deixa eu ouvir o Maurício Antônio. Ô Maurício, queria que você falasse desse jogo, você reconquistou a posição no Guarani e agora você deu uma qualidade maior para a defesa e essa vitória do Guarani. Eu estou muito feliz com essa vitória. A gente precisava, o nosso elenco, a comissão técnica, todo mundo está trabalhando em prol do Guarani. Eu sei que a torcida espera muito da gente, mas a gente está trabalhando. A gente está cada dia mais tentando melhorar, tentando as vitórias. Eu estou muito feliz com a minha atuação, com a atuação do Guarani e principalmente da vitória. Tá certo, tá aí a palavra do Maurício Antônio. Deixa eu ouvir o Parede que tá falando por aqui. A torcida tava xingando ele, eu não entendi. Costumo trabalhar bem durante a semana. Acho que a gente tá muito bem, estamos no caminho certo. Faz parte, a crítica faz parte, mas agora a gente tá num momento bom, agora não perdemos nenhum jogo ainda. Então faz parte do momento de crítico da competição. Mas a gente está no caminho certo, é acreditar um no outro, temos um grupo muito bom. E é isso, é seguir no caminho certo para que a gente possa continuar vencendo, alcançar as vitórias e continuar assim no campeonato na melhor sequência. O torcedor continua pegando no seu pé aqui. Mas tranquilo, amor e ódio, a gente sabe que o torcedor, o Guarani é muito fanático, mas uma coisa eu vou falar, eu acho que não tem nenhum Fumagalli, nenhum Neto, nenhum Djalminha. Mas a gente está aqui dando o nosso melhor para poder sair dessa situação e ver o Guarani na Série B o quanto antes. Parede, você foi um jogador importantíssimo em vários jogos, mesmo saindo do banco de reservas, naquele jogo contra o Maranhão, no último jogo contra a Ferroviária, e você já pedindo mais uma vez passagem para chegar no time, porque hoje você foi muito importante. Eu nem sei o que aconteceu, que a torcida tá pegando no seu pé. É porque tinha 2 torcedores ali xingando e acabou que na hora do gol a gente extravasou ali. Mas faz parte, como eu falei, a gente vinha no momento de crítica do torcedor. Mas é isso, a gente tá invicto na competição. Agora a gente conseguiu subir alguns degraus aí na tabela. E é continuar assim, lutando, brigando para que a gente possa sair dessa situação. E veio num momento bom, como você falou, eu acho que pedindo passagem, mas isso o professor sabe o melhor para o time, sabe o melhor para os 11 que começam, e eu estou ali para ajudar o Guarani, como eu sempre falei desde o começo quando eu cheguei aqui. Eu não vejo a hora do Guarani conseguir essa classificação e logo tá na Série B, que é o principal objetivo do clube. Algum recado? Tá certo, o Parede, né, jogador importante do Guarani. Ô Herbert, rapidinho, só falar com o Herbert um minutinho. A torcida nem gostou que você saiu, porque você é um jogador importante, mas o Guarani conquistou o resultado. O que você pode falar? Referente a isso aí, o que vale é a gente ganhar o jogo, por mais que a torcida não ficou satisfeita. Acredito que o resultado final foi o mais importante, que foi nossa vitória dentro de casa, diante da nossa torcida. E é isso.
Obrigado, parabéns pelo resultado, o Herbert que correu bastante, né? O torcedor não gostou que ele saiu. Deixa eu ouvir o Cachoeira por aqui. A gente está representando uma camisa desse tamanho, cara. A gente tem que saber da nossa responsabilidade. A gente tem que melhorar cada vez mais a nossa performance, mas é importante melhorar a performance com o resultado. Acho que a cobrança da torcida é normal. Quem não quer pressão não vem jogar no Guarani, vai jogar num time sem torcida. E a gente tem que aprender a conviver com isso, cara. E cada vez mais melhorar os nossos resultados, as nossas performances, que a torcida vai abraçar a gente cada vez mais. A única coisa que eu peço é que eles continuem acreditando, continuem vindo no estádio, continuem apoiando, dando presença, que a torcida vai fazer total diferença para nós em toda a Série C. Guilherme, o tamanho dessa vitória para a sequência e a tranquilidade, não só sua e do todo o elenco, e também do Hélio, principalmente, foi muito cobrado durante a semana. Cara, a gente, como eu falei, o Guarani é um ambiente de cobrança. A gente não pode fugir, a gente não pode dar desculpa para ninguém. A gente tem que sustentar a pressão. O Guarani é um time de camisa, é um time totalmente tradicional. A gente tem que respeitar a pressão da torcida, assim como a gente, jogadores, a comissão técnica também tem que sustentar. E a gente tem que mostrar dentro de campo, com resultado, com raça, com muita batalha, para ir conseguindo as vitórias e, como eu disse, melhorar a nossa performance para o torcedor ficar cada vez mais satisfeito com a gente. O Cachoeira, hoje o Guarani acreditou até o final mais uma vez, né? Apesar de não ter feito um grande jogo, eu queria que você falasse do time no geral, né? Nesse negócio que você citou, de acreditar, de ir até o fim, até porque o gol saiu no momento que muitos já não imaginavam mais, né? Como eu disse, cara, é uma coisa que eu venho falando bastante com os meus companheiros, e a gente sempre acreditar até o final. Como eu disse na coletiva essa semana, os times vão vir sempre retrancados, sempre contra o Guarani é o jogo da vida, porque todo mundo quer aparecer contra o Guarani. E a gente tem que entregar cada vez mais, cara. Entregar cada vez mais resultado, mais raça. Acho que o time com a camisa do Guarani tem que mostrar mais e a gente tem que ir mostrando com vitórias, que o ambiente se forma melhor, a torcida vai abraçando cada vez mais a gente. É uma torcida que viu o Guarani gigantesco, cara, gigantesco na Série A, e pode ter certeza que a gente vai batalhar muito para tomar o lugar por direito. O que o Hélio chegou a pedir para vocês no intervalo do jogo? Cara, o Hélio cobra, gente. Ele é como o torcedor, cobra de maneira bruta, ele cobra entrega. E a gente tem que entregar mais, como eu venho dizendo, a gente tem que entregar mais, a gente tem a responsabilidade de entregar mais. E a cobrança dele tem os detalhes técnicos, táticos e principalmente a entrega, cara. A gente continuar entregando para a torcida que eles merecem um Guarani cada vez maior. Tá certo, obrigado Cachoeira, parabéns pelo jogo, pelo resultado. Tem 2 jogadores do Guarani que estão para sair ainda, né? Tanto o Carlos Eduardo quanto o William Farias. O William Farias, autor do gol do Guarani, ele tá para sair, já vai falar com a gente, né? Eles estão falando tanto com a Band quanto com outra emissora de TV também por aqui. A gente vai ouvir já o William Farias. Agora ele está gravando um vídeo para as redes sociais do Guarani. Jogador importantíssimo hoje, capitão do time. Não foi bem durante a partida com bola rolando, nos passes, na marcação, mas ele foi muito importante pela liderança dentro de campo e, é claro, pelo gol salvador do Guarani. O gol salvador que deu a vitória do Guarani. Gol no escanteio, batido pelo Parede e a cabeçada do William Farias. O torcedor pegou bastante no pé do Parede, eu acho que o Parede deve ter extravasado, algo do tipo, no momento do gol, deve ter provocado a torcida. Muito que não pode também, né, bebê? Exatamente. Eu não vi a imagem do que aconteceu, mas para a torcida tá brava do jeito que estava, e é claro que o torcedor tem sempre razão nesse tipo de situação, alguma coisa ele fez, né? Até porque alguma provocação ele fez. O time devendo futebol, o time sem ganhar já algumas partidas, essa coisa toda. O último jogo aqui foi muito mal contra o Maranhão. O torcedor realmente pega no pé, né? O Hélio ouviu, todo mundo ouviu. Aí o cara vai lá na hora do gol e faz isso. Vamos lá. Vamos ouvir o William Farias, autor do gol do Guarani. Importantíssimo hoje da vitória. Ser o primeiro com a camisa do Guarani. E essa pressão na torcida, como trabalhar isso no vestiário e também em cima do Hélio? Você conhece a história do Guarani e o peso da camisa? Então é normal, cara. Ser pressionado é privilégio. Imagine jogar num estádio onde não tem torcida, onde um clube onde não tem história, né? Um clube onde não se tem cobrança. Eu acho que aonde tem isso é privilégio. E eu me sinto privilegiado de vestir essa camisa. A gente vive intensamente o dia a dia, se é que a gente pode dar uma resposta pro torcedor assim, falando, né? Não apenas jogando. Que a gente vive isso aqui intensamente. Por mais que eu tenha 5 meses de clube, a gente sabe o tamanho
da história do Guarani, o peso da camisa, e que há um tempo atrás não tem vivido bons momentos, e é natural que tenha essa cobrança, e a gente sente isso mesmo não tendo participado disso, entendeu? Então o que a gente pode fazer é trabalhar e viver intensamente o clube, o staff, os funcionários, o próprio torcedor que vem aqui, nos apoia, nos ajuda e também nos cobra, que é natural, como eu falei, por se tratar de uma camisa pesada. William, eu queria que você falasse da importância desse seu gol, né? Você que o líder apareceu nesse momento, você podia até não estar tão bem no jogo de hoje, mas apareceu nesse momento. Eu queria que você falasse da sua liderança e também desse gol importante para você e para o Guarani. Cara, realmente eu não estava fazendo uma boa partida, né? Estava errando alguns passes. Acredito que a nossa equipe, né? O meu entorno estava muito bem. Mas eu estava um pouco abaixo e assim, cara, liderança também tem vários atletas que são líderes, né? A gente divide responsabilidades, não é apenas o William, mas eu senti que eu deveria ir para a área ali naquele momento. Às vezes o professor faz algumas trocas de atletas e atletas que não têm as características de ir para a área, então acabou que eu que fui para a área e fui presenteado, e agradeço a Deus por esse gol e pelos 3 pontos. William, o nosso comentarista Renato Léo destacou no momento do gol a sua movimentação para o cabeceio, né? De jogador que conhece, tem experiência. Mesmo que você não estava bem, e você reconheceu aqui que não estava bem, mas a sua movimentação e o cabeceio não deu chance alguma para o Thiago, que nem foi na bola. Rapaz, a gente joga a bola faz 20 anos, né, cara? E assim, amanhã eu tenho que estar aqui treinando de novo, porque não tá bom ainda, entendeu? Então a gente procura sempre trabalhar, né? Tive uma boa categoria de base no Curitiba e a gente vai aprimorando durante a carreira. Ainda não tá bom, tenho que continuar aprimorando para que cada vez eu fique melhor aí nos fundamentos. Como que você vê essa pressão em cima do Hélio? Saiu sorrindo agora. Legal. William, como que você vê essa pressão em cima do Hélio Cizenando, que é o comandante de vocês, que tá com vocês todos os dias? Cara, pressão é normal, cara. Como eu falei, nós atletas temos pressão, o treinador também, porque ele é treinador de um clube que tem uma camisa pesada. Como que você vê assim essa pressão? Eu vejo a pressão da torcida em cima dele em busca dos resultados e para o time jogar melhor, né? Sim, não, mas eu acho que a gente tem jogado bem, assim, eu acho que a gente tem finalizado, os números têm sido bons. Talvez a hora que a bola começar a entrar isso melhore, os resultados também melhorem. E é normal. Como eu falei, eu acho que na tua empresa você também tem pressão de vir aqui fazer boas perguntas, né? De vir aqui acompanhar, filmar, como eu vejo que você vem aqui. Então no teu trabalho você tem pressão, nós aqui é um trabalho, e eu acredito que se você não fizer um bom vídeo, se você não fizer boas perguntas, se você não fizer eu responder isso que eu estou respondendo, os caras vão te cobrar lá. E é natural. Amanhã você vai ter que ir lá, vai ter que trabalhar, e nós também vamos ter que trabalhar aqui para melhorar e buscar o resultado. Não apenas para nós, mas também para o torcedor, para o staff, e para você também ter bons vídeos de alegria para você levar para a tua empresa. Tá certo, obrigado William Farias, capitão do time, jogador importante. Não, a gente tem que ouvir o Carlos Eduardo, lá embaixo não dá para ouvir. Não, rapidinho, a gente vai ouvir o Carlos Eduardo. Sim, o colete a gente vai dar aqui, mas a gente tem que ouvir o Carlos Eduardo, que é o último jogador, que foi o melhor em campo hoje, inclusive. Pode tirar o colete aí, eu seguro aqui. O Breno tirando o colete ao vivo, muito entregando. Obrigado, agora sim. Pro fiscal da CBF, né, que tá com pressa para ir tomar o cafezinho dele. Impressionante, né? É impressionante. Tem jogador no gramado ainda. A galera tá trabalhando. Para que isso? Impressionante. Tá falando o Carlos Eduardo, nos melhores do Guarani no jogo. Guarani vence o placar de 1-0, vai pra terceira colocação. Vamos lá. Rapidinho, Carlos Eduardo, pra mim, você foi o melhor em campo hoje, o Hélio te deu condições. Eu queria que você fizesse até uma comparação, porque parece que você não estava tão bem fisicamente no primeiro jogo que você entrou, e hoje você foi o melhor em campo e mostrou futebol. O que você pode falar do seu futebol, da oportunidade e do resultado do Guarani? O primeiro jogo a gente estava voltando, né? Eu acho que de uns dias parados depois do Paulistão, então é normal você estar mal fisicamente, você estar voltando. Tivemos aí pouco mais de um mês para trabalhar, para recuperar a condição física, e agradecer o Hélio pela oportunidade, né, que veio me dar agora de ser titular, e o mínimo que eu posso fazer é isso aí, é correr, é batalhar, é brigar por cada bola para sair vitorioso dentro de campo.
Pecado aquela sua falta não ter entrado, né, Carlos Eduardo? Bela batida que foi, acabou explodindo no travessão. Dá mais tranquilidade essa vitória, tanto para o seu trabalho quanto para o Hélio, que é um dos responsáveis pela sua chegada à camisa do Guarani, para jogar com a camisa do Guarani. Mas é importante, né? Essa sequência, a vitória, e que pecado essa falta não ter entrado. Acho que é um pecado a falta não ter entrado, mas também tem que trabalhar mais, treinar mais um pouco a batida na bola. Tem mais uma semana aí, mais uns 2, 3 dias treinar a falta aí para no próximo jogo ela não pegar na trave, ela ser gol. E muito obrigado, tá? Tá certo, tá aí o Carlos Eduardo, gentilmente atendendo a gente, é o último a passar por aqui. Fim de papo, deu pra ouvir bastante gente, os personagens do jogo. Agora ele vai lá pro vestiário e a gente vai pra coletiva do Hélio Cizenando. Guarani venceu o jogo, gol do capitão William Farias, foi no finalzinho, foi no sufoco, mas deu 3 pontos pro Guarani e o Bugre continua invicto na competição e subindo na tabela. Eu volto com você, Roger Williams. 7h, 16 minutos, hora esportiva do Brasil. Bandeirantes anunciando, vem aí o maior pós-jogo do rádio esportivo do Brasil, vem aí o apito final. Edu Pinheiro comandando, vitória do Guarani, 1-0, terceira colocação para o Bugre na Série C do Campeonato Brasileiro. Aqui eu estive com o nosso Gilberto Gibassuf, colocando você dentro do brincaço, vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Edu Pinheiro. Público 5.500, redondinho, 5.500, renda 104.000, demorou 95 minutos sofridos. 45 do primeiro tempo, mais 4 minutos de acréscimo no primeiro tempo e 46 minutos no segundo tempo, até que Guilherme Parede bate escanteio e William Faria sobe de cabeça entre dois e manda no canto oposto do goleiro sem chance. O gol da vitória, o gol do jogo. Olha, o Gregory vai comentar já antes, porém, informando que gol do Santos, hein? Gol do Santos lá no Allianz Parque, Roleiser. Palmeiras 0, Santos 1, o gol foi aos 25 do primeiro tempo, o Vitória marcou o segundo com o Zé Vitor, mas agora gol do Coritiba. Lá em Salvador, nos acréscimos do primeiro tempo, Vitória 2, Coritiba 1.
Bom, Gleger, é o seguinte, o resumo do resumo aqui, 14 minutos do primeiro tempo, o chute do Carlos Eduardo, mas raspou a trave, um chute fortíssimo. João Paulo, 36 minutos, também arrisca de fora da área, por cima no travessão, raspa o travessão. Segundo tempo, olha como são as coisas. 2 minutos, o Kaique França faz uma defesa sensacional, porque quem que falha? Olha como são as coisas. O William Farias falhou na saída da bola. Alguém rouba e toca para Thiago Marques. Thiago Marques entra na área, Kaique França saiu já em cima e prensa tirando com os pés. Foi uma defesa, olha, com 2 minutos do segundo tempo. E depois teve também como destaque o Carlos Eduardo cobrando uma falta 35 no travessão. E aí a 44, como são as coisas? Kaique França falha, uma falta lateral, bola alçada, Kaique França saiu mal, toca mal na bola. E alguém do Santa Cruz tenta de bicicleta, mas não consegue completar e a zaga tira. E aos 46, 2 minutos depois, o gol do Guarani. Oi, Gleger, comentando, Guarani 1, Santa Cruz 0. Edu, o Guarani é um time muito previsível, muito fácil de marcar. A gente tem falado isso desde que o Hélio chegou, né, desde os jogos. Deixar muito claro que é importante demais o resultado, uma vitória no finalzinho ali, mesmo diante de toda a dificuldade, diante de tudo que apresentou o Guarani, ou diante de nada que apresentou o Guarani, mas o que vale é o resultado, né? O Guarani sobe na tabela, terceiro colocado, e isso que importa nessa primeira fase. O que a gente realmente cobra, e na grande maioria das vezes, é a performance. Porque quando você performa bem, você está mais próximo da vitória. Quando você performa mal, você está muito mais próximo da derrota, obviamente. E o empate, por exemplo, que o empate hoje em casa seria um resultado péssimo para o Guarani. Então, eu acho que, claro, que o Guarani precisa melhorar. Eu acho que as entradas, né, os jogadores que entraram fizeram com que o Guarani evoluísse, que o Guarani crescesse no jogo. Isso é importante, porque aí você tem peças de reposição à sua disposição e as coisas estão acontecendo positivamente. Você vê o Parede, por exemplo. Lá contra a Ferroviária, ele entrou no jogo, foi bem e fez o gol do empate, né, trazendo um ponto lá de Araraquara. Hoje, o Guilherme Parede entra, faz a jogada que dá origem do escanteio, ele bate o escanteio, bateu bem, hein? E aí o William Faria vem e faz um belíssimo gol num desvio ali de primeiro pau, jogando a bola lá do outro lado, uma bola cruzada. Então, Edu, o Hélio Cizeno, e aí eu tava vindo aqui atentamente as entrevistas daí do Breno Beretta, no término do jogo, e eu me atentei ao William Farias. Ele tenta, porque é um privilégio para nós ser pressionado, é um privilégio para nós, é um privilégio jogar com a camisa do Guarani, não ser pressionado. Porque o jogador, quando ele é pressionado, ele não tá jogando bem. Quando o time é pressionado, ele não tá jogando bem. A pressão, ela existe, obviamente, mas é da performance, daquilo que você apresenta. Então não é privilégio não ser pressionado. Eu não concordo com o que disse o William Farias. O privilégio é você vestir a camisa do Guarani, é você ter a oportunidade de estar disputando um campeonato com a camisa de um gigante do futebol brasileiro, né? Mas você precisa dar resposta ao torcedor, porque é um jogador que está no clube, é um jogador que está representando, que ganha a oportunidade para jogar de titular, é um jogador que tem pago os seus salários pela entidade, então ele tem que performar, ele tem que jogar, e aí ele é cobrado. Então não é privilégio para ninguém ser pressionado só porque veste a camisa do Guarani. Ele não tem que ser pressionado, ele tem que treinar, ele tem que evoluir, o treinador tem que montar um time, fazer com que o time jogue bem, para que a partir disso conquiste os seus objetivos. Não é por isso que o Guarani está onde hoje? O Guarani está na Série C do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque lá atrás não teve boas performances, teve pressão e o time caiu. Então é isso que tem que ter. Então, para mim, Edu, o que valeu hoje do jogo foi o resultado. Guarani 1-0, 3 pontos, subiu na tabela. Mas a performance ainda, na minha opinião, continua muito ruim. Edu. Público 5.500, 1-0, gol aos 45 tempo do William Farias de cabeça após escanteio. Agora o craque do jogo. O craque do jogo. Ele narrou aos 46 de forma emocionante, 1-0 o Guarani. E tá chovendo, parou de chover, continua chovendo, hein, Roger Williams? E o craque? Agora amenizou um pouco, chuvisco muito fininho nesse momento aqui no Brinco, todo mundo já foi embora, né? O gramado ainda permanece aceso, mas a galera já se mandou, tanto a torcida do Santa quanto a do Guarani. Pra mim, o craque do jogo, pela regularidade no jogo todo, uma grande figura, meteu bola na trave e tudo mais, Carlos Eduardo, volante, camisa 15, Edu. Um abraço, viu, Roger? Até a próxima.
Até a próxima, Edu. Belo Raiban, hein? Pode colocar, tá à noite, mas coloca o Raiban que fica legal. Então, Carlos Eduardo. Oi, Você viu, né? Hã? Bom. Parecia o como que chama lá, o que faz o ceguinho é a mãe, Geraldo Magela. Ai, vamos lá. Tava mais pra Eric Estrada. Exatamente, pro saudosos Valdir Soriano. Ô, Gleger, o craque. Carlos Eduardo, Edu. Depois o Breno vota, tá bom? Mas Carlos Eduardo já ganhou. Vamos ouvir aqui a emoção do jogo do Guarani contra o Santa Cruz. E daqui a pouco a gente vem aí com, quem sabe, a coletiva do Hélio. Também tem os nossos quadros aqui. Vamos lá, o gol do William Farias, depois a gente volta. Oi? William Farias. Mandou o craque? Pois não, você já viu, se não colocar o Breno. Então fala, Breno. Oi, Edu, o craque do jogo pra mim, o Carlos Eduardo. Jogou muito, procurou o gol o tempo todo, jogando como um segundo volante, mas como meio ofensivo também. Pra mim, Carlos Eduardo, melhor em campo pelo lado do Guarani. Muito bem, Carlos Eduardo finalizou 6 vezes, entre elas um chute no travessão após cobrança de falta. O Guarani não marca um gol de falta há mais de um ano, hein? Mas marcou depois de escanteio, hein, Roger Williams? Vamos ver como é que foi. Quem sabe na bola parada. Escanteio, gol da esquerda. Partiu, levantou, toque de cabeça, é gol! William Farias! Gol! Para o Bugre! Explode o brinco! Chacoalha o brinco! William Farias, camisa 8! Fatal! Letal! Você é o tal! Tinha que ser assim! Na bola parada! No sofrimento! Se não dava na técnica, ele não deu! Não deu! Não jogou nada! Tinha que ser na bola parada, mas tinha que ser Guarani. Com a cobrança de escanteio perfeita, ela chega na cabeça do capitão. Sobe mais alto que a alta zaga do Santa Cruz. Um cabeceio forte, estufa a rede do goleiro Thiago Coelho. Enquanto a vida, a esperança, e verde a cor da esperança. A esperança do Guarani, que vai voltando a vencer diante do seu torcedor. 1 para o Bugre, 0 para o Santa Cruz. O que vale é o detalhe com Thaí Beretta. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo.
KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, no brinco, o Guarani jogou com Kaique França, Ian Henrique, que é da base, estava no Inter de Porto Alegre, voltou, reestreando, Jonathan Costa, Maurício Antônio e Emerson Barbosa, William Farias, Carlos Eduardo, Guilherme Cachoeira e João Paulo, Ebert e Maranhão. Olha, com 42 do primeiro tempo, Emerson Barbosa sentiu, foi substituído por Renan Castro. Depois, no segundo tempo, tivemos a 14 minutos, sai Ebert, entra a Mirandinha, e a 38 saiu João Paulo, entrou Guilherme Parede e saiu Maranhão. A 38 também entrou Kevin, técnico Hélio Cizenando. O Santa Cruz com Thiago Coelho, Thiago Enes, Eurico Lima, Edson Miranda e Zé Mário. Silva, depois Pedro Favela, Fabinho e Patrick Alain, depois Vitinho, Ronald, depois Marquinhos, Thiago Marques, depois Renato e Everaldo, depois Heron, técnico Claudinei Oliveira. Cartão amarelo para Ian Henrique e William Faria do Guarani e para o Santa Cruz o Silva e o Eurico Lima. E teve um membro da comissão técnica do Santa Cruz que foi expulso aos 38 do primeiro tempo. O gol foi do William Farias a 46 do segundo tempo. Público 5.500 e a renda 104.000. Guarani 1, Santa Cruz 0. E agora a coletiva do Hélio Cizenando. Entre os primeiros, nosso desempenho estatístico. A equipe que mais chuta, a equipe que mais tem posse de bola, a equipe que defende melhor. Então, só mostrei isso para eles, continuar fazendo um trabalho melhor, né? Estaticamente mostrando para eles, né? Para eles não deixarem de desistir, porque nós conseguimos empatar lá com o Maranhão no final, conseguimos empatar com a Ferroviária no final, também saímos atrás, e hoje fomos merecedores no final pelo que foi o jogo. Quem colocou mais volumes foi a nossa equipe, né? Resultado muito importante dentro da tabela, né? Tá entre os 8, é isso que o Guarani espera, né? Eu vou falar para você que às vezes é melhor estar assim do que ganhar todos os jogos, quando entrar na fase final a gente começar a tropeçar, né? Então a gente vai achando o time ideal, coloca um, troca um, e assim a gente vai mudando, vai achando uma equipe ideal.
que nunca você vai achar. Depois são seis jogos para o acesso, né? Então acho que foi muito bom e nós vamos conseguindo achar uma equipe ideal. São muitos jogos, né? E sobre a substituição, a primeira do Herbert, né? Que a gente tinha conversado com ele, tenho pedido algumas coisas para ele. E teve duas bolas que nós tomamos contra-ataque. Ele é um dos caras que eu preciso que retorne, ele, o Cachoeira. E ele nas 3, eu vi que ele não retornou para mim, me mostra que está cansado, né? Então foi mais por isso. O Mirandinha é um grande jogador, tem bons atacantes ali no banco também. Então quando tem essas a gente vê que não está bem ali, a gente põe os meninos ali também que tem que dar chance, porque o Mirandinha está trabalhando, o Parede está trabalhando, está todo mundo trabalhando também. E eles têm entrado bem. É normal, né, cara? Normal. O torcedor quer ganhar. Eu tô ali focado no jogo. Não sei. Não dá pra entender o torcedor. Só agradecer, né, cara? Tinha 6.000 pessoas aqui hoje. Né? Feriado prolongado. Se você vai no Novo Horizontino, não sei quem, não tem 6.000. Se você vai no Mirassol, numa Série B, numa Série C, não vai 6.000. Só agradecer que no próximo venha 10, 12. Você tem capacidade para isso. Eles forem em Araraquara. Você viu que legal? Campo lotado, um time de tradição como o Santa Cruz. Você viu bastante torcedor do Santa Cruz? Pô, legal. A Série C foi top demais você vivenciar isso. Um Santa Cruz e Guarani. Hélio, Israel Moreira, Rádio Central. Tem que ligar o microfone, né, professor? Israel Moreira, da Rádio Central. Eu gostaria de perguntar, pegar esse gancho final do Breno, sobre essa questão da pressão, que foi uma semana até difícil para o trabalho, nós imaginamos, pelo que ouvimos da torcida, nós mesmos na imprensa comentamos muito sobre o seu trabalho durante essa semana. Eu queria ouvir agora, com essa vitória conquistada, a tranquilidade que você terá com esses atletas na próxima semana, para trabalhar ainda mais. Você não teve o Luca hoje, o Isaac também fora, jogadores titulares da sua equipe na última partida. O quanto é importante para você a vitória de hoje, para você ter tranquilidade para trabalhar e como trabalhar novamente, porque mesmo com a vitória, tem torcedor pedindo a sua cabeça, tanto é que na troca sua do Herbert, você foi chamado de burro aqui. Então eu queria que você comentasse um pouco com isso. Você tem um jogo importante e difícil contra o Maringá fora de casa na próxima rodada. Acho que trabalhar durante a semana depois do jogo da Ferroviária, a gente continua com o nosso dia a dia, né? Conversamos com eles. Eu sou muito de conversar individualmente com os jogadores, né? No nosso dia a dia. Tem que continuar, rapaz. Né? A gente mostra que fizemos um bom jogo, não fizemos um bom jogo da Ferroviária, mostramos para eles o porquê do empate, né? Temos que mostrar para eles, não fomos bem. Tem que melhorar isso. E trilhar ali, né? Os meninos estão muito empenhados, estão muito dedicados no dia a dia. Acho que isso que, para mim, é uma satisfação, porque eu estou vendo eles trabalharem pra caramba. E tanto que quando eu faço as trocas ali, o nível sobe, porque tem um grupo de jogadores bons e de homens também, que todo mundo só está pensando no Guarani, ninguém está pensando em si. Hélio, tudo bom? Boa noite. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Bom, ainda invicto, né? 2 vitórias, 3 empates. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse seu período à frente do Guarani, quase 2 meses aí, né? Desde que você chegou até agora. Suas ideias, suas implementações de ideia e tudo mais. Também queria que você comentasse sobre a situação do Isaac e do Lucas, se existe alguma possibilidade deles poderem participar aí na semana que vem e recuperar durante essa semana. Pelo que o departamento médico nos passou, né? Acredito que a partir de terça-feira eles devem estar já trabalhando com a gente. Vamos ter que ter um certo cuidado, né? Porque foi muscular, mas acredito que eles devam estar com a gente, né? E a avaliação do seu trabalho no Guarani? Estamos tentando evoluir. Vamos evoluir, tá? No dia a dia, né? É uma equipe, assim, que a gente está tentando colocar minhas ideias, né? De intensa, posse de bola, pressão na bola. Estamos tentando. Se você olhar os scouts e nós scouts, nós estamos sempre lá em cima. E eles estão conseguindo fazer o que a gente tem pedido. Mas tem que evoluir, tem que melhorar. Não é fácil, né? Mas eu acredito que esteja muito bem. Boa noite, Hélio. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Hélio, hoje você... Primeiro o Lucas se machucou e a primeira opção sua foi colocar o Kevin lá em Araraquara. E agora, durante a semana, o Maranhão, que vinha de lesão, acabou ganhando a oportunidade como titular, né? Já na primeira oportunidade. Mais uma vez, foi um centroavante que não foi muito acionado. Tem alguma coisa errada com o modelo de jogo que não está privilegiando o centroavante para ser acionado e para receber mais bolas, para, de repente, criar
que é o terceiro centroavante que sai criticado. O Kevin também foi criticado na Araraquara, agora o Maranhão sai criticado novamente. É alguma coisa com o esquema de jogo? Como adaptar esse esquema de jogo para o centroavante conseguir funcionar mais em prol ao time? Isso me permite uma segunda rapidinho. Por que da inversão do lado do Herbert na hora da substituição do Emerson? Saiu o Emerson, entrou o Renan e o Herbert veio para o lado esquerdo. Teve alguma coisa a ver com a troca da lateral ou foi uma situação de jogo ali? Do Herbert... Eu queria que ele ficasse mais no mano a mano com o menino que tinha entrado lá, né? O Renato. O Renato é um atacante, né? Eu acredito que como o lateral deles, que era o titular, saiu, e o outro deve ter sentido alguma coisa ali, o Thiago, aí o Herbert, né? Como o Herbert é um cara que gosta de pegar no pé e ir para dentro, né? E o Renan é um lateral mais de centro, o Renan não é aquele lateral que passa aberto igual o Arms, então daria uma liga boa, e o Herbert com aquela passada dele larga toda hora, para em cima foi mais por isso aí. E o Cachoeira tem uma função tática um pouco diferente, o entendimento dele é um pouco diferente, eu queria que o Cachoeira pressionasse mais o Zé Mário, porque o Zé Mário estava fazendo uma série de 3 pelo lado aqui, e o Herbert estava deixando ele muito pegar, inverter e sair jogando, para aproximar mais do Cachoeira para tirar isso aqui. Tá, e a parte da entrevista com o Hélio Cizenando, vamos ouvir aqui a pergunta do Breno Beretta no começo da coletiva. A gente colocou ao vivo e o Breno já tinha perguntado para ele no início da coletiva, né? Nós ouvimos aí o Vinícius Abarca da TV Bandeirantes perguntando aí ao Hélio e ele explicando aí as alterações, né? É esse aí, nós estamos colocando aqui no ponto. É essa? Olha lá, Hélio, boa noite. Breno Beretta, Rádio Bandeirantes. Vamos lá. Hélio, boa noite. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse da importância desse resultado para o grupo, para a torcida, para vocês, para os jogadores também. E sobre as modificações, né, que você tentou antes e durante o jogo também. E queria aproveitar para emendar também em relação ao torcedor pegando no seu pé. Claro que tem um pouco daquela entrevista que você deu aqui depois do jogo contra a Itabaiana. Mas eu queria que você falasse também dessa pressão em cima de você, qualquer coisa que você faça. 3 perguntas, viu? 3 perguntas, você esqueceu primeiro. A importância. Claro, eu tenho mostrado muito para os atletas, né, o nosso desempenho, né, estatístico. Na sexta-feira tivemos uma conversa aqui, né, nós estamos sempre entre os primeiros no nosso desempenho estatístico. A equipe que mais chuta, a equipe que mais tem posse de bola, a equipe que defende melhor. Então, eu só mostrei isso para eles, continuar fazendo um trabalho melhor, né, estaticamente, mas mostrando para eles, né, para eles não deixarem de desistir, porque nós conseguimos empatar lá com o Maranhão no final, conseguimos empatar com a Ferroviária no final, também saímos atrás, e hoje fomos merecedores no final pelo que foi o jogo. Quem colocou mais volumes foi a nossa equipe, né? Resultado muito importante dentro da tabela, né? Tá entre os 8, é isso que o Guarani espera, né? Eu vou falar para você que às vezes é melhor estar assim do que ganhar todos os jogos, quando entrar na fase final a gente começar a tropeçar, né? Então a gente vai achando o time ideal, coloca um, troca um, e assim a gente vai mudando, vai achando uma equipe ideal, que nunca você vai achar. Depois são 6 jogos pro acesso, né? Então acho que foi muito bom e nós vamos conseguindo achar uma equipe ideal. São muitos jogos, né? E sobre a substituição, a primeira do Herbert, né? Que a gente tinha conversado com ele, tenho pedido algumas coisas para ele. E teve 2 bolas que nós tomamos contra-ataque. Ele é um dos caras que eu preciso que retorne, ele, o Cachoeira. E ele nas 3, eu vi que ele não retornou para mim, me mostra que está cansado, né? Então foi mais por isso. O Mirandinha é um grande jogador, tem bons atacantes ali no banco também. Então quando tem essas a gente vê que não está bem ali, a gente põe os meninos ali também que tem que dar chance, porque o Mirandinha está trabalhando, o Parede está trabalhando, está todo mundo trabalhando também. E eles têm entrado bem. Olha, é interessante que, só uma curiosidade, o Guarani esse ano teve 14 jogos, marcou 14 gols, quer dizer, 1 gol por partida. E dos 14 gols, 8 foram de cabeça, incluindo de hoje, evidentemente. Guarani 1-0, Santa Cruz, gols aos 46 do William Farias, de cabeça após escanteio. Vamos à defesa do jogo.
Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Primeira proposta, 19 do primeiro tempo, chute do João Paulo de fora da área. Vamos lá, o goleiro defendeu de que forma, hein, Roger Williams? João Paulo, uma bomba! Thiago Coelho de manchete pra tirar. Na sequência, aperta o ataque do Guarani. Eurico Lima bota pra escanteio. De manchete, é isso aí, Thiago Coelho estava aqui na ponte, não chegou a jogar, saiu da ponte, foi pro Santa Cruz, hein? Agora 2 minutos do segundo tempo, Kaique França, cara a cara com o Thiago Marques. Olha que perigo, saiu errado, William Farias falhou. E aí roubaram a bola, tocaram para Thiago Marques. Saiu cara a cara com o Kaique França, hein, Roger Williams? Sai com os pés, Kaique França, bola perigosa, sai jogando errado, o Guarani vai pintar o primeiro do Santa, bateu o Thiago Marques, defendeu Kaique França, volta o rebote, insiste o Ronald, setor direito, sai com bola e tudo. Se há pouco o Gleger falava que nós não teremos defesas aí pro quadro, as defesas do jogo lá no apito final, essa aí apareceu, mas novamente o Guarani aprontando na saída de bola, Beretta. Depois o Beretta registrava fora do William Farias. Em 16 minutos, Ian Henrique, lateral, reestreando no Guarani, da base, estava do Inter de Porto Alegre, foi emprestado, voltou. E hoje começou como titular. Foi um chute cruzado. Se ela passasse... Oi, Roger. Cachoeira de novo, pega a bola, recebeu o Mirandinha, vai pra cima, levantou a cabeça, viu passar no comando, ponta direita, Ian, é pra ele, rolou pra trás, defendeu o Thiago Coelho. Guarani começa a se atrever mais na partida. Bom, e a 35, segundo tempo, uma falta pro Guarani. A quadra aqui é defesa do jogo, mas só para aproveitar aonde essa bola foi. Carlos Eduardo, Guarani não marca um gol há mais de um ano de falta. Roger Williams. 4 da barreira. Carlos Eduardo posicionado. Renan Castro também, momento de expectativa. Olha o Bugrão podendo abrir o marcador. Partiu Carlos Eduardo na trave. Voltou o rebote, Mirandinha levantou no banco do gol. Vai pintar o primeiro. Tira, Fabinho! Por isso que Carlos Eduardo foi eleito o craque do jogo com 6 finalizações, incluindo essa daí. Foi eleito aí o craque do jogo. Oi, Gleger, a defesa do jogo. Aquela que o William Farias, o autor do gol, sai jogando errado e o Kaique França salva o Guarani cara a cara. Pra mim, aquela a defesa do jogo. E a defesa foi essa, 2 minutos, segundo tempo. Sai com os pés, Kaique França, bola perigosa, sai jogando errado, o Guarani vai pintar o primeiro do Santa, bateu o Thiago Marques, defendeu Kaique França, volta o rebote, insiste o Ronald, setor direito, sai com bola e tudo. Já o gabarito, hein? Gleger Jorginho dando nota para os jogadores do Guarani. Agora 19h47, continua Palmeiras 0, Santos 1, segundo tempo, e continua a Vitória. Vitória marcou mais um. Vitória 3, Coritiba 1, segundo tempo lá em Salvador. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, gol da Inter de Limeira, hein? Confiança 0, Inter de Limeira 1, intervalo pela Série C. Vamos lá, Greger, qual é a nota do jogo? Guarani 1, Santa Cruz 0, público 5.500. Nota 5,5, Edu. 5,5, ô louco, exigente, muito bem. Agora o goleiro Kaique França. Kaique França fez a defesa do jogo. Essa 2 no segundo tempo, 2 minutos no segundo tempo, cara a cara com o Thiago Marques. O Kaique França que teve um probleminha aos 44, aquela saída, uma falta lateral, bola alçada. Ele deu um tapa esquisito e tal, e aí o cara do Santa Cruz tentou uma bicicleta. Já pensou? 44 no segundo tempo. Essas e outras, Kaique França. Foi um lance onde ele tenta dar o soco e acaba errando, né? Ele tinha uma bola pra segurar, né? Não tinha que ter dado o soco o Kaique França. Mas fez a defesa do jogo também, entre essas e outras, 5 pro Kaique. 5 pro Kaique França. Deixa eu ver uma coisa aqui, o jogo da Inter é lá em Aracaju, tá? Em Aracaju, intervalo, Confiança 0, Inter de Limeira 1. É o Matheus Costa, técnico da Inter, né, Gleger? Tá na Inter, né? Mateus Sim, Costa. É o Matheus Costa, é isso mesmo. Bom, lateral direito, Ian Henrique, esteve no Inter de Porto Alegre emprestado, voltou agora e pela primeira vez reestreia na equipe. Aí no lugar, ficou no banco aí o Inayan, né? Então é o seguinte, jogou o tempo todo, recebeu o cartão amarelo com 36 do primeiro tempo, fez algumas faltas no primeiro tempo, segundo tempo, percebi que ele pegava a bola, recuava muito, mas menino da base, a gente sempre tem muito carinho pelo menino da base, e Ian Henrique é melhor do que Inayan Engleger? Pra mim, o mesmo nível os dois, mas ele merece uma chance por ser da base. Nota 5,5. Jonathan Costa e Maurício Antônio, a dupla de zaga, porque ficou no banco, Rafael Donato ficou no banco. Então, Jonathan Costa e Maurício Antônio. Maurício Antônio e Jonathan Costa, 5,5, Edu. Lateral esquerdo, Emerson Barbosa, hein? 42 do primeiro tempo, sentiu uma fisgada, saiu, entrou Renan Castro. Então, se quiser falar do Emerson Barbosa, tudo bem, senão vai para Renan Castro. Emerson Barbosa, e do primeiro tempo, ficou devendo, tá? Enquanto esteve em campo, nota 4,5. E o Renan não comprometeu, nota 5. Me desculpa, nota 5, me desculpa. Vamos lá. Volante, William Farias. William Farias, ele falhou nessa 2 do segundo tempo, ele perdeu a bola, Kaique França fez a defesa. Disse em entrevista que não estava bem, errando passes, mas fez um gol muito importante. Um gol não é tão fácil fazer o que ele fez, subir da maneira como ele subiu no meio de 2 e colocar a bola onde ele colocou. William Farias, a nota dele. Edu, pelo gol, nota 6. Carlos Eduardo, 6 finalizações, cobrou uma falta no travessão, eleito o craque do jogo na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes. Carlos Eduardo, que veio do Capivariano, hoje pela primeira vez como titular. Muito bom, nota 7. Gostei demais.
Guilherme Cachoeira. O Cachoeira teve um lance a 25 segundos tempo. Ele ia finalizar, aí teve um cara que tirou, prensou, foi para escanteio, né? O Cachoeira, 32 segundo tempo, uma bola que veio dentro da área, rapaz. Ele quis pegar de primeiro, mas isolou, subiu. O Cachoeira jogou o tempo todo, Greger. 5, nota 5, Edu. João Paulo saiu a 38 segundo tempo, entrou o Guilherme Parede. João Paulo arriscou, teve um chute importante dele a 36 do primeiro tempo, raspou o travessão e o Breno Beretta pontuando. Não tá bem, João Paulo. E pontuou, não tá bem, João Paulo. Bom, nessas e outras, juntando tudo, João Paulo. João Paulo tá devendo mesmo, Edu. Breno tem razão, hoje também não foi bem. Nota 4,5 pro João Paulo. Herbert, você ouviu a coletiva do Hélio Cizenando. Eu tirei o Herbert porque eu percebi que em 3 lances ele não voltava. Nós combinamos ele voltar. Então, nas entrelinhas, ele cansou. Por isso que ele colocou o Mirandinha a 14 segundos tempo no lugar do Herbert. Vamos lá, Herbert. Não gostei, hoje também não. 4,5 pro Herbert. E agora, Maranhão. O Maranhão teve o lance do pênalti. 16 do primeiro tempo. O Maranhão chutou e pegou no braço do Edson Miranda. E o juizão estava perto, não deu o pênalti. Maranhão, 15 segundo tempo, recebeu de Cachoeira, mas chutou fraco. Maranhão, mais uma aqui, no seu último lance, 36 segundo tempo. Quis dar uma bicicleta e acertou a cabeça do seu adversário. Foi substituído. Essas e outras, Maranhão. Maranhão, nota 3. Foi muito mal. Maranhão. Bom, dos que entraram, Renan Castro, você já falou. Então, vamos lá, Guilherme Parede, foi o Guilherme Parede que cobrou, aliás, foi ele que provocou o escanteio, o Parede, e ele que cobrou o escanteio na cabeça do Iri Farias. Então, pelo escanteio que cobrou, dando assistência, Mirandinha, teve um chute muito interessante do Mirandinha, a bola prensada, o goleirão quase que se atrapalhou, e o Kevin entrou no finalzinho, nada a declarar. Vamos lá, dos que entraram, alguma coisa, Gleger? Só o Parede, né, Edu, que entrou bem, na minha opinião. O Parede entrou bem no jogo. Aliás, ele tem entrado bem. Entrou bem o Parede, nota 5,5. E os outros, pra mim, sem nota. Hélio Cizenando, que teve várias mudanças, mudou na lateral direita, a entrada do Ian Henrique, e Inayan ficou no banco. Não escalou o Rafael Donato, colocou aí o Maurício Antônio como zagueiro, colocou o Carlos Eduardo, o volante, acompanhando o Elian Farias, e a volta do Maranhão. Essas alterações do Hélio Cizenando. Mudou o Emerson Barbosa, que se machucou, aí tudo bem, 40 minutos do primeiro tempo. Tirou o Herbert a 14 segundo tempo, entrou Mirandinha, porque Herbert não voltava. E colocou no final aí o Parede e o Kevin, enfim, mas acabou dando certo, porque o gol foi aos 46, hein, Gleger? Edu, então, na coletiva ele fala muito de ajuste, né, de estar buscando a melhor formação, estar buscando o melhor time. É exatamente isso, né? Ele chegou agora, esse é o caminho mesmo. Agora, ele tem pecado em alguns erros de posicionamento do time, e aí é o treinador, né, cara? Aí é o dia a dia, é o cara que treina, é o cara que executa. Você vê, por exemplo, a gente não vê o Guarani jogadas ensaiadas. Quando eu falo jogadas ensaiadas, não é falta, escanteio, não. Jogadas, triangulações por dentro, né, ultrapassagem por fora, a gente não vê isso no Guarani. Então é isso que o Hélio precisa ajustar, mas enfim, ele não perdeu ainda, né? Não perdeu, o Guarani vai a terceiro lugar com essa vitória, é um resultado importantíssimo, que eu estava dizendo, mas a performance do Guarani precisa melhorar. Então, tomara que ele consiga, né, detectar aí esses ajustes, não adianta ficar trocando o time toda hora, cada jogo jogar um time, né? Se ele não treinar posicionamento, não treinar jogadas, né? Aí não vai acontecer. Aí o Guarani não vai evoluir. Então é isso que eu espero ver. A nota dele pro jogo hoje, pelo resultado, é nota 5,5, Edu. Gol do Palmeiras, hein? Flaco Lopes empata. Segundo tempo, no Palestra, 18 segundo tempo. Está empatado. Palmeiras 1, Santos também 1. E a nota para encerrar do árbitro Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Não deu o pênalti, era 16 do primeiro tempo. Cartão amarelo, não teve critério. Jogo muito faltoso, demorou para amarelar, para se impor. Essas e outras, o seu Gustavo, hein, Gleger? O seu Gustavo, para mim, só errou no lance do pênalti. O restante, para ele, nota 5. Conduziu bem o jogo. Um abraço, Gleger. Até amanhã, né?
Isso. Até amanhã, Gilu. Estaremos juntos. Boa noite, um grande abraço a todos. Valeu. Grande Gregory, é isso aí. Amanhã, Ponte e São Bernardo e Ponte, lá no 1º de maio, 16 horas. Vamos abrir aqui às 14h30. É o Batista que vai narrar. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, meus amigos, só para complementar aqui, girando rapidamente aqui o placar. No Brasileirão, hoje, Botafogo 1, Remo de virada 2. O gol da vitória do Remo foi aos 45, um já. De virada, hein? Lá no Rio. 1-1, Palmeiras e Santos. O Roleiser marcou para o Santos. Flaco Lopes empatou para o Palmeiras. O Vitória, mais um gol do Vitória, hein? 4-1 no Coritiba. Ê, Marcelo Rino, hein? Seu Coritiba, 4-1 no Coritiba. Mas o Coritiba tá bem, pô. Tá bem. Nós vamos ter 20h30, Atlético Paranaense e Grêmio. E 21 horas, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Amanhã tem Flamengo e Vasco, 16 no Maracanã. Tem São Paulo e Bahia, vai ser em Bragança, 16 horas. Inter e Fluminense, 18h30 no Beira-Rio. Chapecoense e Bragantino, 18h30 em Chapecó. E Mirassol e Corinthians em Mirassol, 20h30. Na Série B, Botafogo de Ribeirão Preto hoje empatou 1-1 com o Náutico, hein? E o Cuiabá vai vencendo 1-0 o Criciúma, estamos no segundo tempo. Tem também hoje 20h30 Fortaleza e Goiás. Repito, amanhã 16 horas São Bernardo e Ponte. Na Série C, Guarani 1, Santa Cruz 0. Deixa eu ver aqui, a Inter de Limeira estava vencendo o Confiança. Deixa eu só ver aqui como é que tá esse jogo aqui. Lá em Aracaju, no Batistão, Confiança e Inter de Limeira. Deixa eu ver aqui, continua. Tá no intervalo, hein? Confiança 0, Inter de Limeira 1. E para registrar aqui, a Série A4 hoje, Penapolense subiu. Que coisa incrível, lá na Anacleto Campanella, São Caetano e Penapolense 2-2, lá em Penápolis foi 2-1 pro Penapolense, então subiu o Penapolense. E ontem, Inter de Bebedouro 1, São Carlense 1, só que São Carlos foi 3-1 para Inter de Bebedouro. Então subiram Inter de Bebedouro ontem e Penapolense hoje, ficaram São Caetano e São Carlense, então subiram aí para a Série A3. Final, eu volto já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte
e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. E para encerrar, a Série D de dado tem 96 clubes divididos em 16 grupos de 6 equipes cada. É muito jogo, né? Só vou falar dos paulistas, evidentemente, tá? Olha, grupo 13, encerrado, Água Santa 1, Portuguesa Carioca 0, intervalo Canindé, Portuguesa 2, Madureira 0. Grupo 14, encerrado em Bauru, Noroeste 1, Maricá 0. Intervalo em Saquarema, Rio de Janeiro, Sampaio Correia 1, 15 de Piracicaba também 1. E amanhã, 16 horas, tem Nova Iguaçu e Velo Clube. Meus amigos, final do apito final. Guarani 1, Santa Cruz 0, gol de William Farias, aos 46 do segundo tempo, com 5.500 de público, renda 104 mil. Equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Gilberto Sulfi lá no Brinco. Nosso muito obrigado a você do YouTube, obrigado a você nos 85,7 da Bandeirantes Campinas em faixa estendida FM e nos diversos aplicativos. E olha, vamos seguir agora com Ulisses Costa, o clássico Palmeiras e Santos, 29 do segundo tempo, está 1-1. Na bola, Ulisses! Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada.